um determinado local. Não vi ainda a arbitragem, né, vindo, fazendo aquela vistoria para ver se vai ter jogo ou não. Eu acredito, pela experiência que a gente tem, né, Edu, que eles vão fazer de tudo para que o jogo seja realizado, a menos que não tenha condições nenhuma. Talvez esperando um pouquinho, ao invés de começar 8 horas, começando 8h30. Fato é que nesse momento, diferentemente do que você relatou por volta das 18 horas, né, em Campinas, quando choveu forte, realmente nós já estávamos aqui e acompanhamos de perto essa chuva realmente que não dava para ver, por exemplo, lá do outro lado, né, das arquibancadas de onde estamos aqui, da cabine da Rádio Bandeirantes. Não tem mais aquela intensidade. Chove nesse momento, mas uma chuva com uma intensidade bem menor do que por volta das 18 até 18 horas e 30 minutos. Os funcionários estão aqui trabalhando para tentar retirar essa água acumulada do gramado do Moisés Lucarelli. Muito bem, gente, é o seguinte, o regulamento é turno único, são 15 rodadas, são 16 clubes, né? São 15 rodadas, 15 uma já foi, faltam 14. Então, 8 se classificam, repito, é turno único, tiro curto, aí o que acontece? O primeiro pega o oitavo, o segundo pega o sétimo, o terceiro pega o sexto, e assim vai. E assim vai. Só que é o seguinte, quem tiver melhor campanha decide em casa. A partir das quartas de final, que é a próxima etapa, aí é mata-mata. É jogo fora em casa ou casa fora. Então é o seguinte, e vai assim até o final. Somente o campeão e o vice sobem. Somente o campeão e o vice sobem. Então, para subir, resumindo, você obrigatoriamente disputa o título, tá? Então, você tem que jogar pela classificação, já pensando no mata-mata para ter vantagem em casa e para ter vantagem também na final. Quer decidir em casa? Bom, subiu, parabéns, tal. Depois tem a decisão do título. Para decidir em casa, tem que ter melhor campanha somando todas as fases. Então, essa Série A2, ela é curta, importantíssima vitória da Ponte fora de casa importantíssima, lá contra o Velo, tá? Então é isso aí, você joga pela classificação, já pensando no mata-mata em vantagem e pensando na final. Então são 3 grandes motivos, né? Mata-mata, acesso e final. Tem tudo isso para pensar, tá bom? Muito bem, será que só uma coisa, Boris, você falou que VAR, que fase que é? Vai ter VAR na Série A2? A partir da... A partir? Da segunda fase, O Giba vai dar uma equalizada no som para tirar o delay, melhorar um pouquinho esse delay, porque estou chegando quase 10 segundos depois do início da nossa fala. Agora sim, agora melhorou. A partir da segunda fase, nos últimos anos, Edu, a federação colocou aquele VAR Lite. O que é o VAR Lite? Ele tem menos câmeras em relação à Série A1, por exemplo, ao Campeonato Brasileiro. Mas evidentemente que dá para trabalhar normalmente, né? Os principais lances aí, você tem o auxílio do VAR. E por mais que seja o tal do VAR Lite, que a Federação Paulista de Futebol sempre menciona, é importante. Mas só a partir do mata-mata, e isso não vai mais mudar, né? Porque o Campeonato começou sem o VAR, então só a partir da próxima fase que teremos o auxílio do VAR. E o repórter Vladimir Catarino, seja bem-vindo. Catarino, você me ouve, Catarino? Claro, sempre, com muito prazer, Edu. Já te ouvi antes de trabalhar com você, ouço mais ainda agora. Boa noite. Seu Catarino, você não sabe como foi criado. É um prazer, é todo meu. Parabéns. O pessoal gostou muito do seu trabalho na estreia. Vários elogios aqui no WhatsApp, viu? Seja muito bem-vindo. Que legal. E você sabe, seu Catarino, eu tô tão acostumado a fazer só com a turma da documentarista que eu não chamei o senhor no final do jogo na Rio Claro, mas hoje prometo chamar. O senhor participa também, nós temos o craque do jogo, seu Catarino. O senhor vai participar, seu Catarino. O senhor preste bem atenção no jogo, seu Catarino. Com certeza, vamos eleger e com certeza vamos começar com o pé direito essa eleição, se Deus quiser. Rapidamente, um breve currículo aí do Vladimir Catarino, sua experiência no rádio e na comunicação, como é que foi, Vladimir? Caramba, eu faço rádio desde 2001, na verdade, eu comecei lá na cidade de Santa Bárbara do Oeste, cidade vizinha minha, eu sou nascido em Americana, mas passei muito tempo no rádio de Santa Bárbara do Oeste, também no rádio de Piracicaba, né, onde eu tive o prazer de conhecer Leandro Bolles. De formação, eu sou jornalista, né, sou formado pela Universidade Metodista de Piracicaba,
Piracicaba, já me formei lá no ano de 2012 e tenho atuado na comunicação, rádio de Americana também, e agora pela primeira vez tenho o prazer de fazer o rádio esportivo aqui da cidade de Campinas. Confesso que é uma responsabilidade muito grande, né? Um peso muito grande, mas eu tenho certeza que faremos uma ótima história, a minha no rádio de Campinas e principalmente aqui na Rádio Bandeirantes, ao lado de grandes companheiros, grandes nomes, que eu repito, né? Sempre fui fã como ouvinte, agora tenho o prazer de participar e trabalhar junto, Edu. Seja bem-vindo, garoto. Olha, é o seguinte, a ponte não está escalada, né, Vladimir? Não está escalado oficialmente, mas a expectativa, provavelmente, né, o técnico Hélio dos Anjos vai manter o mesmo time que fez a boa partida na vitória sobre o Velo no último sábado lá na cidade de Rio Claro. A não ser que, devido às condições do campo, né, as condições do gramado, ele faça alguma mudança de teor até tático, porque muda a característica, né? O gramado bastante pesado, muita água no gramado do estádio Moisés Zuccarelli pode fazer ele mudar ou não aí a escalação. Mas a tendência é que seja a mesma equipe que venceu o Velo no sábado na estreia do Campeonato Paulista da Série 2. A dúvida era se o Luiz Felipe iria permanecer, né? O Luiz Felipe que agradou, foi muito bem na partida contra o Velo. Ele ganhou méritos, né? Ganhou elogios, inclusive, por parte do técnico Hélio dos Anjos. Ele deve continuar como titular. Ainda não está confirmado, mas a tendência é que a Ponte venha com a mesma equipe que começou o jogo de sábado contra o Rio Claro. Muito bem, majestoso com chuva. É um perigo. Recebi aqui um WhatsApp, aqui um amigo me avisando. O Newton Levantese é um conselheiro tradicional da Ponte há muitos anos. E ele tem a missão de receber os adversários. Então, todo jogo da Ponte, ele está lá no adversário. Você sabe que hora que ele chegou no vestiário do São Caetano? Ele chegou 3h30. Quando começou a chover, rapaz, ele mandou um áudio pra gente. Pelo amor de Deus, Edu, aqui... Mas tá entrando água, que eu vou falar pra você, né? Mas vai dar tudo certo, né? Vai Edu, improviso. Há pouco os funcionários da Ponte passaram aqui exatamente com rodos e a gente achou até que eles iriam utilizar os rodos no gramado, mas foram direto pro vestiário. Então os vestiários, principalmente o vestiário visitante, também foi tomado por água, uma chuva muito forte, né? Não durou muito tempo em termos de duração, mas em termos de intensidade, muita água caiu aqui na região, inclusive aqui no estádio, principalmente aqui também. Então, por isso, esse trabalho aí de tirar a água, não somente do gramado, mas também dos vestiários, tanto do vestiário, principalmente no vestiário do São Caetano, vestiário visitante. Mas parou de chover, né, Vladimir? Parou, né? Aquela garoinha apenas, né? Aquela chamada chuva molha bobo, né? Mas a verdade molha bobo e molha esperto também. Mas perto daquela chuva que caiu há pouco, agora a chuva deu uma boa diminuída, agora é tentar diminuir as poças d'água que tem no gramado. O Edu, e o Anjo da Guarda me avisa aqui que tem um jogo que terminou pelo Paulistão, é exótico, né? Os horários exóticos, né? Atenção, deixa eu ver aqui. É o jogo do São Bento. São Bento 2, Santo André 1. Ó, o São Bento empatou com o Parmeira, hein? O São Bento empatou com o Parmeira no Allianz Parque. Agora ganha 2-1 do Santo André. Vai vendo como é Paulistão, hein? Aliás, Ponte escalada, também. Edu. Oi? Ponte escalada. A Ponte escalada, então vamos com o hino da Ponte aqui, o nosso Rodrigo Dreyer. O hino da Macaca na voz. E a escalação vem com o nosso Vladimir Catarino. Como já era de se esperar, Edu, ouvinte ligado na Bandeirantes, principalmente a você, torcedor da Ponte, a Macaca já está confirmada, mesma equipe que começou o jogo contra a equipe do Velo no último sábado, na estreia do time no Campeonato Paulista da Série 2. Kaique França é o goleiro 12, Luiz Felipe tem a 2, Guilherme Souza é o 3, Matheus Silva 4, Arthur 15, Amaral vem com a 8, Leonaldi 5, Júnior Tavares 22, Elvis, capitão do time, tem a 10, Dudu 7, Pablo Diego 11, repeteco, portanto, dos 11 titulares da Ponte Preta, Kaique França 12, Luiz Felipe 2, Guilherme Souza 3, Matheus Silva 4, Arthur 15, Amaral 8, Leonaldi 5, Júnior Tavares 22, 10 Elvis, 7 Dudu, 11 Pablo Diego, é o time do técnico Hélio dos Anjos, a mesma equipe que começou o jogo. Já passando o banco também, sim, se você me permite. Não, fique tranquilo, eu até estou virando o papel aqui para anotar exatamente o banco. Eu vou falar um pouco mais devagar então, para você marcar certinho aí, para depois entender, né, a marcação. Obrigado. Pedro Rocha, 1, Luan, 30, Eliel, 9, Thiago, 13, o Everton, 14, Jean Carlos, 16, Guipira, 17, Fraga, 18, Jefferson, 19, André, 20, Cássio, 21 e Edson, 23.
Repetindo, portanto, o banco: Pedro Rocha 1, Luan 30, Eliel 9, Thiago 13, o Everton 14, Jean Carlos 16, Guipira 17, Fraga 18, Jefferson 19, André 20, Cássio Gabriel 21 e Edson 23. Este é o time titular e também o banco da Ponte para pegar o azulão daqui a pouquinho. Então, o Pedro, acho que tem 2 goleiros, né? Não é Pedrão e Luan? São Pedrão 2 goleiros, não são? Pedrão e Luan. Exato, são os 2 goleiros, tanto o Pedro quanto o Luan. Tá o menino Eliel, o Thiago Oliveira, Thiagão, já conhecido, revelado aqui e já renovou o contrato. Esse o Everton chegou agora, viu, gente? Esse o Everton veio do Bragantino, aquele que deu uma caneta no Neymar. Tem o Edson no banco? O Edson? O Edson tá no banco? Tá no banco. Tá, esse é o menino da base, é zagueiro. Jean Carlos, todo mundo conhece, lá da esquerda, revelado na ponte. Guipira, tá no banco? O Guipira... Tá no banco também. Tá no banco, veio do Manaus, mas eu acho que ele não entrou lá em Rio Claro. Deixa eu ver aqui. Entrou. Entrou? Guipira entrou. Tem o Fraga no banco, volante. Esse Jefferson já não entrou. Ele veio do Itapirense, tá? Tá no banco. O André é o menino da base. Ele é atacante. E o Cássio é o Cássio Gabriel, que já estava na ponte. É isso aí. Muito bem. Ok. Vamos lá, Zorzinho. Macaco escalado, um abraço. Boa noite, Zorzinho. Boa noite, Edu. Grande abraço pra você. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Vladimir. Que, cara, é gente boa, né? Então, você sabe que, Edu, que todo mundo que nasce em Americana é gente boa, né? Todo mundo que nasce lá, gente boa demais. Um abraço pra você, viu, Vladimir? Obrigado. Prazer em trabalhar com você agora. Trabalhamos juntos no último sábado. Estamos aqui novamente. Então, mais uma vez, seja bem-vindo. E olha, como disse o Edu aí, viu? Pessoal elogiando muito o seu trabalho. Trabalho de alto nível, realmente. Parabéns. Obrigado pela essa oportunidade de estar trabalhando com você. Baita de um currículo, uma baita de uma história. Vamos estar aqui, eu que sou o mais jovem da equipe, vou estar aprendendo contigo também. E a dobradinha hoje aí, né? Leandro Boles e Vladimir. Um abraço para você, viu, Vladimir? Ô Gleger, obrigado pelas palavras, tenho um carinho muito grande por você, ainda não o conheço, não tenho a honra de conhecê-lo pessoalmente, mas já o acompanho. O acompanho desde quando era goleiro, torci, você jogou no meu time, inclusive, como goleiro, e agora tenho o prazer de tê-lo ao meu lado também como companheiro. Obrigado pelas palavras de carinho e espero estar sempre aí por muito tempo, pelo menos trabalhando com vocês e fazendo esse excelente trabalho aqui na Bandeirantes, viu, Gleger? Não tenha dúvida, pela sua competência, não tenho dúvida nenhuma. Olha, Edu, para falar do time da Macaca, eu acho não, eu tenho certeza que o Hélio dos Anjos acerta, né? Ele mantém o mesmo time que, na minha opinião, jogou muito bem. A Ponte jogou muito bem lá contra o Velo, né? Primeiro e segundo tempo. Tomou um gol ali num vacilo, numa bola parada, que início de temporada é absolutamente normal você tomar. Claro e óbvio que nós percebemos, inclusive na imagem, na hora do gol ali, o Hélio muito irritado. Ele deve ter... Porque o Hélio é o seguinte... Né, o torcedor que está ouvindo aí o Concentração entender, o Hélio é um cara que ele desossa, digamos assim, o time adversário na sua preleção, tanto que normalmente as preleções duram aí meia hora, 40 minutos. A do Hélio, quando trabalhei com ele, claro, em 2 oportunidades, durava 1h30. Porque o Hélio, ele repete, sabe, ele fica colocando... situações que possam acontecer dentro da partida e ele volta várias vezes para que entre na cabeça do jogador. Então provavelmente ele deve ter alertado sobre a questão da bola parada e a Ponte foi lá e tomou um gol. Porque na criação, o que fez o Velo, né? Nós percebemos a Ponte, as linhas muito próximas. Eu gostei de um detalhe que é importante e que se hoje for realizado a partida, a gente vê lá imagens do Majestoso, está muito alagado, o pessoal está lá com o rodo, mas é difícil, é complicado. Tomara que dê tudo certo, que a bola consiga rolar e a Ponte consiga vencer o jogo. Mas a parte física, né? Se hoje realmente tiver o jogo, vai exigir ainda mais. Mas na última partida lá, estava calor, né? Eu percebi um time da Ponte sobrando na parte física. E isso é muito importante. Você vê que o Velo no segundo tempo arriou e a Ponte dominou o jogo. Finalzinho ali, né? Estava perdendo a partida, jogando em casa, se jogou para cima, mas a Ponte controlou e segurou o resultado positivo. Então, Edu, eu acho que acerta o Hélio, tem aí algumas alternativas, ele ganha, digamos assim, outras alternativas por banco, o caso do Wellington, né, que na última partida, se eu não me engano, não estava, né, o Vladimir, o Everton, né? O Everton, não estava. Não estava, então ganha uma alternativa, que seria aí a alternativa, mas o Luiz Felipe, inclusive depois do jogo eu disse isso, Luiz Felipe me surpreendeu. Né? Nós falávamos, né,
conjecturávamos aí durante toda a semana quem que vai jogar, a Ponte não tem um lateral, estreia o Everton, não estreia, e aí o Hélio aparece com o Luiz Felipe e surpreendeu, ele que é um volante, né, jogando com profundidade, em alguns momentos, sempre qualidade na marcação, recomposição, leitura de diagonal, que isso é importante demais pro lateral. Então eu gostei do Luiz Felipe também, então acho que é importante, ele mantém o mesmo time, dá sequência, né, aquilo que deu certo na última partida, e a Ponte está bem escalada, viu, Edu? E o Hélio repetindo, né, ganha alternativas no banco, se precisar mudar o esquema, se precisar mudar a estratégia, né, plataforma, é bom você ter um banco recheado, a gente percebe aí muitos jogadores da base, inclusive. Eu quero dar uma ênfase também ao Pablo Diego, né, que participou aí quase efetivamente dos 2 gols da Ponte na última partida, ele que fez o segundo gol, que foi um baita de um golaço. Tem aí o Eliel como uma sombra, que entrou bem no jogo lá também, mas é importante, os jogadores estreando bem, o Ratamoto jogou bem também, o Tavares numa função um pouco mais adiantada ali, não comprometeu, então tem que ser assim, tem que dar a sequência, meio de campo a gente já conhece, Amaral, Leonaldo e Elvis, o Elvis que é o maestro desse time, e o Elvis que com a sua bola parada no Majestoso sempre muito forte, então hoje é um gramado propício aí para a bola parada. Tomara que tenha treinado bastante e que a Ponte seja feliz hoje. Claro e óbvio, né, Edu? Se tiver o jogo, porque, olha, o Majestoso tá bem alagado. Em 1 minuto, a opinião do CH e vamos repetir a escalação da Ponte. Agora 19h27. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. É muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Seara. Experimente a linha completa de linguiça 100% carne suína, com temperos e salsicha para grelha levemente defumada. Vai de churrasco? Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Rocha Autopeças. Sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sofisticar Autovidros. Oficina especializada em acessórios e vidros automotivos. Seja uma autorizada Sofisticar. Acesse sofisticarautovidros.com.br. Anhanguera Ferramentas. Acompanhe nossas ofertas em anhangueraferramentas.com.br. Lojas em Campinas, Jundiaí e Limeira. Muito bem, repetida a escalação da Ponte, já dada aqui pelo repórter Vladimir Catarino. A Ponte vai com Kaique França, Luiz Felipe, Guilherme Souza, Matheus Silva e Arthur, Leonaldo, Amaral, Júnior Tavares, Elvis, Dudu Ratamoto e Pablo Diego, a mesma formação inicial contra o Velo Clube. Luiz Felipe improvisado na lateral direita. São Caetano também, viu? Oi? Pois não, Vladimir? São Caetano também confirmado. Manda, por favor. Mesma equipe que perdeu para o Primavera na última rodada, ou na primeira rodada, né, do Campeonato Paulista da Série 2. O técnico Márcio Ribeiro não fez alterações no time do Azulão. Vem a campo com Arthur 1, Tiaguinho 2, Pablo 3, João Gabriel 4 e Paulo Henrique meia dúzia. Dias 5, Lucas Silva 8, Celcinho 10. Álamo 7, Anderson Magrão 9, Francis 13. O Azulão de Arthur 1, Tiaguinho 2, Pablo 3, João Gabriel 4, Paulo Henrique meia dúzia. Dia 5, Lucas Silva 8, Celcinho 10, Álamo 7, Anderson Magrão 9, Francis 13. No banco, o Márcio Ribeiro vai ter à sua disposição o Matheus com a 12, o Lucão 15, Gui Tavares 14, Rickson 18, Ramonzinho 23, Everton Maceió 19, Gerley 16, Wallace 20, Lobato 17, Vitinho 21 e Coutinho 11. Confirmado, portanto, o São Caetano que vem a Campinas em busca da reabilitação depois de perder em casa na estreia pelo placar de 1-0, Edu. Pois não, professor. Vamos à sua opinião, por gentileza. Macaca Escalada, CH. Um abraço, boa noite. Boa noite, Edu. Um grande abraço a todos. Eu acho que não dá para contestar a escalação da Ponte, não é verdade? O time ganhou fora de casa, teve uma apresentação bem razoável. Então, questionar por quê? Só que tem um detalhe.
O jogo de hoje tem uma característica diferente do que o jogo contra o Velo. Primeiro que, teoricamente, o São Caetano vai jogar com linha baixa e jogando no contra-ataque. E outro detalhe que coloca um tempero diferente nesse jogo. É a condição do gramado. Eu pergunto a vocês, Júnior Tavares é um jogador, por exemplo, que faz a segunda linha, que se adapta a essa condição do gramado? Não sei. Talvez o Fraga poderia ser uma opção. Eu não estou questionando, eu estou fazendo uma pergunta para todo mundo realizar um exercício. O restante eu não mexeria mesmo, de verdade, por convicção. Eu acho que o Luiz Felipe foi uma surpresa positiva, uma grata surpresa no jogo contra o Velo, e de maneira assertiva o técnico Hélio dá sequência para o jogo dele. Na frente, o Dudu e o Pablo foram bem também. Então não dá para mexer. O meio campo é o meio campo que já vem sendo titular desde o ano passado. O Arthur é titularíssimo na lateral esquerda. E a zaga, no meu conceito, se comportou bem na partida contra o Velo. Aquele gol de bola parada foi mais uma bobeira do Léo Naldi do que qualquer outra coisa. Então, em termos de escolha, Edu, eu acho que o técnico acerta. Agora, o grande ponto de interrogação para o jogo é a condição do gramado. Se a poça sumir ou as poças sumirem, nós efetivamente teremos uma partida de futebol com qualidade técnica. Agora, se tiver poça e a gente conhece bem o estádio majestoso e o gramado, mesmo reformado, aí não vai ter futebol, vai ter polo aquático. Então, eu só tenho que torcer para que pare a chuva e que não tenha poça, para que a gente possa assistir, Edu Pinheiro, uma partida minimamente de um futebol bem praticado. Olha, a escalação do São Caetano pode ser que tenha, mas aqui eu não conheço ninguém que passou por Campinas a princípio, me desculpem, pode até ser que tenha, mas não consigo descobrir. E esse Celcinho aqui, 10 experiente, aquele Cercinho do Londrina teve problema de racismo num jogo contra o Brusque. Começou na Portuguesa. Começou na Portuguesa, né? Até que o Brusque perdeu os pontos, depois recuperou, um caso muito sério, seríssimo. É o Celcinho, ele mesmo, né? É o Celcinho 10, ex-Londrina. Natural de Americana, viu, Edu? Ele é de Americana? Ele é natural de Americana. Vladimir conhece, ele nascido lá no Matiense. Opa! Conhece, ô Vladimir? Celcinho. Ô Boris, parou de chover, deixa eu encerrar a concentração. Parou de chover aí, Boris. Ah, é o som lá do serviço de som da Ponte Preta muito alto, hein? Deixa eu só pegar uma coisa pra vocês aqui. Pode dizer que a macaca já sofreu demais da mão de São Caetano. Todo mundo sabe o que eu tô falando, né? Olha, aquele São Caetano de 99, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, aquele São Caetano que chegou na final da Libertadores, perdeu um título no Pacaembu, foi contra o Olímpia do Paraguai. Primeiro jogo em Assunção, o São Caetano ganhou lá em Assunção e perdeu no Pacaembu. Perdeu a Copa João Avelange. Era o brasileiro da época, pro Vasco, até que desmoronou São Januário, teve o jogo final no Maracanã. São Caetano, vice-campeão brasileiro, vice-campeão da Libertadores e foi campeão paulista em 2004. Mas a Ponte sofreu demais na mão desse São Caetano. Era uma zica danada. E teve aquele jogo em 2001, Ponte e São Caetano, majestoso, 2 de setembro de 2001. A Ponte perdeu uma invencibilidade de 9 meses que não perdia no Majestoso. O Ronaldão não jogou zagueiro. Elivelto, era lateral esquerdo, muito bom, não jogou também. E o volante Mineiro estava suspenso pro 3º cartão amarelo. Sabe o que aconteceu nesse jogo? Setembro de 2001, hein? O goleiro era Alexandre Fávaro. Ele falha no primeiro gol. A bola, aliás, ia para fora. E ele tentou segurar, acabou largando nos pés de Magrão, pimba, 1-0 São Caetano. Lembra de Magrão? Jogou no Palmeiras? Ele mesmo. Depois a Ponte chegou a empatar com o Washington, majestoso, hein, 2001. No final do primeiro tempo, o zagueiro Rodrigo dedada, ele mesmo, Rodrigo. E aqui é 2001, depois ele voltaria pra Ponte e fez aquela lambança aqui no final de 2017. Bom, o Rodrigo foi evitar um cruzamento. A bola ia para fora e acabou fazendo contra. Você sabe o que é isso? Evitar uma bola que ia para fora, ele toca e faz contra. 2-1 São Caetano. Aí no intervalo, o goleiro Alexandre Fávaro, alegando dores na virilha, foi substituído pelo Lauro. Lauro, que hoje é preparador de goleiros da Ponte, todo mundo sabe disso, né? E também no intervalo, Jair Pisserni, que era técnico do São Caetano, mexeu no time. Ele tirou Anailson. Anailson, você recorda de Anailson?
e coloca Miller, veteraníssimo, Miller 2001 no São Caetano. Aí vendo, sabe o que aconteceu, não? O Miller marcou 3 gols, 3. Sabe quanto foi o jogo? 3 para a Ponte, meia dúzia para o São Caetano. 6-3 para o São Caetano. 2 de setembro de 2001, tá? E aí é o seguinte, e quando terminou o jogo, a torcida queria pegar Dionísio, porque o Dionísio não marcou o Miller, levou um baile danado. Dionísio, que era lateral direito, mais volante que lateral direito, revelado pela Ponte e tal. Dionísio, tinha uma notícia que ele está trabalhando aqui em Campinas. Eu tentei entrevistar Dionísio umas 2, 3 vezes, não consegui. Não consegui entrevistar Dionísio. Mas vou falar para você, gente, eu tenho aqui, na história, 37 jogos entre Ponte e São Caetano. 37. 9 vitórias da Ponte, 11 empates e 17 vitórias do São Caetano. E para encerrar, para não dizer que a macaca saiu ilesa, em 2004, o São Caetano foi campeão paulista. Aí quando chegou no Brasileiro, segundo semestre, teve um jogo em São Caetano. Muricy Ramalho era o técnico do São Caetano. Muricy Ramalho, técnico do São Caetano. Inclusive um mineiro, grande volante da Ponte, que chegou na seleção brasileira jogando pela Ponte, saiu da Ponte em 2003 para ir para o São Caetano. Fabrício Carvalho, que veio do Negril Barbarense, veio para a Ponte. Ele pegou a Ponte com um problema financeiro e ele sumiu na semana daquele derby do Rirena, outubro de 2003, lá no Brinco, que o Rirena marcou os 3 gols. Não era para jogar o Rirena, era para jogar o Fabrício Carvalho, mas o Fabrício Carvalho sumiu, porque a Ponte não pagava. Deu no que deu. E o Fabrício Carvalho foi para o São Caetano e foi campeão paulista, junto com o Mineiro e outros, né? Bom, São Caetano campeão paulista. Aí quando chegou no Brasileiro, teve um jogo lá na Atlético Campanella, a Ponte ganhou de 1-0, gol de Marcão Vinícius. Marcão Vinícius jogou na Ponte em 97 e voltou depois que encerrou a carreira, foi gerente da Ponte, volantão, grandão pra caramba, marcou de cabeça após escanteio. 1-0. Sabe o que aconteceu? Muricy Ramalho foi demitido. É isso aí. Mas o São Caetano teve grandes técnicos. O Tite foi técnico do São Caetano. Dorival Júnior, Muricy Ramalho, que eu disse, Jair Pircelli. Então uma história no São Caetano, essas e outras, tá bom? Meus amigos, 19h38, final do Concentração Bandeirantes. Vem aí o moço de Piracicaba, Leandro Borges, e Ponte São Caetano começa às 8 horas. E até já! Bandeirantes. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3 e AM 1270. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Futebol é com a Bandeirantes, vai lá, 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 Bandeirantes, lá, 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 futebol. Vai começar a jornada esportiva da Rádio Bandeirantes. A partir de agora, aqui em AM 1170 e FM 85,7. Você tem a melhor transmissão de futebol. Oferecimento Seara. Experimente a linha completa de linguiça 100% carne suína, com temperos e salsicha para grelha levemente defumada. Vai de churrasco? Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado.
Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sofisticar Autovidros, oficina especializada em acessórios e vidros automotivos. Seja uma autorizada Sofisticar. Acesse sofisticarautovidros.com.br. Anhanguera Ferramentas. Acompanhe nossas ofertas em anhangueraferramentas.com.br. Lojas em Campinas, Jundiaí e Limeira. Jornada Bandeirantes. Pet Bandeirantes, o meu grande forte abraço a toda a galera esportiva. A partir de agora tem futebol, e futebol é aqui na Bandeirantes. Falamos ao vivo do estádio Moisés Lucarelli, o majestoso em Campinas, nesta terça-feira, dia 17 de janeiro de 2022. Já 8 da noite a bola rola. Tem a Macaca em campo, a Ponte Preta encara o São Caetano pela segunda rodada da Série 2. A Ponte que na estreia venceu o Velo Clube de virada por 2-1. Já o São Caetano acabou perdendo na sua estreia jogando em casa e vai buscar evidentemente a reabilitação. Para você ligado no futebol da Bandeirantes, a partir de agora o show de bola vai começar. O show de bola começa agora. Jornada Esportiva Bandeirantes. Pra você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol, vamos juntos aqui na Bandeirantes Campinas, no FM em 85.7 para Campinas e para toda a região. Para você de Ribeirão Preto, alô Ribeirão, aquele abraço no FM 85.3, no AM 1170 para Campinas e para toda a região. E para você em Ribeirão Preto, no AM 1270, Ponte Preta e São Caetano é a Série 2, segunda rodada. Para você ligado também no YouTube, estamos com imagens da nossa cabine, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Seja um cara legal, se inscreva no canal, deixe o seu like na transmissão, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Futebol da Bandeirantes pra Seara. Experimente a linha completa de linguiça 100% carne suína, com temperos e salsicha para grelha levemente defumada. Vai de churrasco, tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sofisticar Autovidros, oficina especializada em acessórios e vidros automotivos. Seja uma autorizada Sofisticar. Acesse sofisticarautovidros.com.br. E Anhanguera Ferramentas, acompanhe nossas ofertas em anhangueraferramentas.com.br. Lojas em Campinas e Jundiaí e Limeira. É mais emoção pra você. Muito mais emoção. Em futebol na Bam Bam Bam. Pra você ligado, conectado no futebol da Bandeirantes, às 19h44 a partir de agora, girando, esparramando, som forte, pesado de credibilidade da Bandeirantes, com as primeiras informações da Macaca Majestoso. Alô, Vladimir Catarina, um grande abraço, boa noite, Vlad. Um abraço, boa noite a você, Leandro Boles, um abraço muito especial ao ouvinte Bandeirantes em Campinas, na região, no Brasil e no mundo, principalmente a você, torcedor da Macaca. A Ponte Preta vem para a segunda partida nesse Campeonato Paulista da Série 2, quer manter o 100% de aproveitamento.
de virada, bateu o Velo no último sábado em Rio Claro. Pega agora, em sua primeira partida em casa, o São Caetano. E para este jogo, o técnico Hélio dos Anjos não faz mudança. Mantém o mesmo time titular que venceu o Velo, na expectativa de continuar somando pontos nesta luta para voltar à divisão de elite. Otimismo é palavra de ordem na equipe da Ponte para o jogo de daqui a pouco, Boles. E o São Caetano, o azulão, que acabou perdendo na estreia e evidentemente vai querer o resultado, a reabilitação, jogando em Campinas, em Flati. O time acabou não jogando bem, o São Caetano contra o Primavera na última rodada, no primeiro jogo do campeonato, perdeu pelo placar de 1-0 em casa, mas mesmo assim o técnico Márcio Ribeiro manteve o mesmo time que começou aquela partida. Segundo o próprio técnico Márcio Ribeiro, o time acabou não mostrando e não rendendo aquilo que pode render. Ele acredita muito no potencial desse time. Expectativa para os experientes da equipe, entre eles o meia Celcinho, com passagens pela Portuguesa, por outras grandes equipes aí do futebol brasileiro. É o camisa 10, é o homem responsável pela criatividade no meio-campo do azulão. Boles. O repórter Vladimir Catarino trazendo as primeiras informações de Ponte Preta e São Caetano. A Macaca vai para cima do azulão em busca da segunda vitória pela segunda rodada do Paulista da Série 2. A análise do jogo, comentaristas da Bandeirantes prontos, definidos e escalados para comentar e analisar Ponte Preta e São Caetano. Carlos Henrique, o bate pesado, a sua expectativa para o jogo. Boa noite, CH. Boa noite, Boles. Um grande abraço para o ouvinte da Bandeirantes. Eu espero que tenha jogo com qualidade. Isso depende da condição do gramado. É para isso que eu torço, para que as poças vão embora e que haja um futebol bem praticado. Se isso acontecer, a chance da Ponte ganhar a partida é muito grande. Por quê? Porque vem embalada de uma vitória fora de casa, porque tem um elenco melhor que o São Caetano e está bem escalada. É nisso que eu acredito, mas, infelizmente, a chuva pode ser um grande adversário, principalmente da Ponte, Boles. Gleger Zorzin, ele conhece o riscado, já esteve lá dentro, é o comentarista da Bandeirantes, o olhar técnico da Bandeirantes. Alô, alô, Gleger, e o seu destaque, boa noite. Boa noite, Boles, um grande abraço para você, um abraço para o amigo ligado na Bandeirantes. Confiante demais, né? A Ponte venceu e convenceu na última partida. Eu falava individualmente aí, agora há pouco no programa do Concentração, de alguns jogadores que foram muito bem e por isso, na minha opinião, o Hélio mantém a mesma equipe. Acho que ele acerta, né? A Ponte vem numa crescente, venceu fora de casa, vai enfrentar um time que foi derrotado na primeira rodada. A gente percebe que está cheio de problemas o São Caetano, mas a Ponte não tem nada a ver com isso, né? E o gramado é a única preocupação. Eu acho que, né, muita chuva em Campinas, o gramado Majestoso ficou alagado aí por algum tempo, o pessoal passando rodo, tentando tirar. Se tiver encharcado, a Ponte tem uma bola parada muito boa com o Elvis, que pode usar como um recurso aí para essa partida. A Ponte é a favorita e, na minha opinião, viu, Boles, vence novamente e conquista aí 6 pontos nos 2 primeiros jogos. E é isso, a expectativa dos comentaristas da Bandeirantes, da equipe de Carlos Batista. Como eles disseram, ressaltaram, você que é de Campinas e de toda a região, presenciou por volta das 18 horas e 30 minutos, um volume muito grande e forte, uma intensidade fortíssima da chuva. Chuva típica de verão que alagou várias ruas e avenidas aqui de Campinas, e aqui na região do Majestoso nós tivemos a chuva forte e isso gerou um gramado com muitas poças d'água. Mas funcionários da Ponte realizaram um trabalho que foi rápido e nesse momento poucas poças d'água. Evidentemente, o gramado está totalmente encharcado e isso deve dificultar o toque de bola. Só que nesse momento não chove, a chuva já passou, não chove e isso faz com que o torcedor venha de forma tímida, lenta, mas venha para acompanhar a Macaca e o gramado também, cada vez que não chove, não tem esse volume de água, tende a melhorar. E agora, o plantão e âncora do futebol da Bandeirantes, alô, alô, Edu Pinheiro. Olha, Edu, um grande abraço para você e para mim é uma satisfação inenarrável estar ao seu lado e voltar ao Moisés Lucarelli. Meu último jogo no estádio da Ponte Preta foi em março de 2020, em loco, uma segunda-feira, um jogo contra o Bragantino.
Naquela ocasião a Ponte acabou sendo derrotada. De lá para cá não tive mais a oportunidade de estar trabalhando no Majestoso por conta da pandemia, né? Tudo acabou atrapalhando naquele momento, mas é uma satisfação realmente estar de volta aqui ao estádio Moisés Lucarelli. Edu! Satisfação toda nossa ter um locutor brilhante como você, grande Bolas, o moço de Piracicaba. E olha, conosco, Batata de Rio Preto, Gustavo Doutorando, nosso muito obrigado. Pela Série A2, gente, só tem hoje Ponte São Caetano. Pelo Paulistão, partida encerrada hoje à tarde, São Bento 2, Santo André 1. E atenção, em Mirassol, bola rolando, intervalo e gol da Inter, hein? Gol da Inter lá em Mirassol, Jonatas. Mirassol 0, Inter de Limeira 1. Trabalhos técnicos, Gil Kleber, Lucas Pessoa, Gilberto Sufi aí no Majestoso, Danilo Capucci, Rodrigo Dreyer, todos devidamente... comandados por Gil Kleber. O primeiro gol do Grêmio, hein? Quem fez? Soares! Gael que ele ganha. Mas qual que é o adversário? É São Luís, não sei da onde? Ô, professor! Gael que ele ganha. Tem que marcar aí, professor! Até já! Todo brasileiro ama um churrasco e festas de final de ano. Experimente os melhores sabores da Seara. Bife de linguiça, praticidade para o choripã perfeito e salsicha para a grelha levemente defumada. Mais carne, mais suculenta. Primeira e única salsicha para churrasco do mercado. Seu churrasco fica ainda melhor com o melhor da Seara. Vai de churrasco? Tá na cara que é Seara. Encontre Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Chegou o super saldão da Anhanguera Ferramentas. Descontos imperdíveis para você comprar muito. Confira. Ventilador de coluna Ventisol, R$ 297,90. Jogo de ferramentas Stanley, 110 peças, R$ 599,90. Compressor de ar Schultz, 10 de R$ 121,90. Visite as lojas em Campinas, Jundiaí e Limeira. Acesse o site anhangueraferramentas.com.br. Anhanguera Ferramentas, a marca do profissional. Alô Ponte Pretano, o novo TC10 está vindo aí. Serão experiências exclusivas no dia a dia da Macaca. Conhecer o elenco, vídeo personalizado de aniversário, andar de gorilão. São inúmeras vantagens e descontos em vários estabelecimentos. E ingresso garantido para todos os jogos da Macaca no Majestoso. Curta os conteúdos nas redes sociais e vídeos da Ponte TV no YouTube. Vista o nosso orgulho em preto e branco e vamos juntos fazer uma Macaca ainda mais forte em 2023. Bandeirantes. Leandro Boles. Tá registrado. Aqui no futebol da Bandeirantes, estádio Moisés Lucarelli, segunda rodada do Campeonato Paulista da Série 2. Já a bola rola. E para você ligado no YouTube, no AM, no FM, chegou a hora de definirmos a ficha técnica do jogo. Aqui na Bandeirantes Campinas, Bandeirantes Ribeirão, na voz de Vladimir Catarino, a ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Torcedor da Macaca, no momento que a Ponte entra em campo, vem a jogo contra o São Caetano com Kaique França, goleiro 12, Luiz Felipe 2, Guilherme Souza 3, Matheus Silva 4, Arthur 15, Léo Naldi tem a 5, Amaral 8, Júnior Tavares 22, Elvis 10, Dudu Ratamoto 7, Pablo Diego 11, repeteco do time titular da Macaca de Kaique França 12, Luiz Felipe 2, Guilherme Souza 3, Matheus Silva 4, Arthur 15, Léo Naldi 5, Amaral 8, Júnior Tavares 22, Elvis 10, Dudu Ratamoto 7, Pablo Diego 11. No banco de reservas estarão à disposição de Hélio dos Anjos, Pedro Rocha 1, Luan 30, Eliel 9, Thiago 13, Jean Carlos 16, o Everton 14, Guipira 17, Fraga 18, Jefferson 19, André 20,
Cássio Gabriel 21 e Edson 23. Bandeirantes. No dia 4 de dezembro aconteceu aquele fato que marcou a nossa história. Foi nessa data. O Azulão, que tenta a reabilitação no campeonato, perdeu na estreia para o Primavera. Vem a campo escalado por Márcio Ribeiro, com Arthur é o goleiro 1, Tiaguinho 2, Pablo 3, João Gabriel 4, Paulo Henrique meia dúzia. Dia 5, Lucas Silva 8, Celcinho 10, Álamo 7, Anderson Magrão 9, Francis 13. Vou repetir o time do Azulão, hein? O São Caetano, Arthur 1, Tiaguinho 2, Pablo 3, João Gabriel 4, Paulo Henrique meia dúzia. Dia 5, Lucas Silva 8, Celcinho 10, Álamo 7, Anderson Magrão 9, Francis 13. No banco vão estar à disposição do técnico Matheus com a 12, Coutinho 11, Gui Tavares 14, Lucão 15, Gerley 16, Lobato 17, Rickson 18, Everton Maceió 19, Wallace 20, Vitinho 21 e Ramonzinho 23. Nessa data que pujante futebol. Arbitragem do jogo. Apita o experiente Thiago Duarte Peixoto, 43 anos, é o árbitro do jogo, assistente 1. Claudenir Donizete Gonçalves da Silva, o assistente 2 é o Matheus Guilherme Bicelli da Cruz, quarto árbitro Murilo Tarrega Victor. E agora, a opinião dos comentaristas da Rádio Bandeirantes. E agora, na Rádio Bandeirantes, a opinião do comentarista Carlos Henrique, o bate pesado. Só para não deixar passar batido, vai apitar o jogo Thiago Duarte Peixoto. Vaidoso, complicado, tomou aí uma geladeira gigante na Federação Paulista. Tomara que esteja bem, vamos torcer para que ele faça um bom trabalho, mas eu desconfio muito todas as vezes que o Thiago entra em campo para arbitrar. Boa sorte a ele, tomara que dê tudo certo. Ponte Preta escalada, e a grande notícia é: as poças quase que sumiram. Isso, evidentemente que no primeiro tempo o gramado ainda vai estar um pouco pesado, mas a tendência, se não chover, agora vejo a imagem completa, quase nenhuma poça à distância pela televisão. E parece que melhorou muito. E se melhorou muito, a Ponte é a favorita. Está melhor escalada, tem mais time, venceu fora de casa. É o momento da Ponte. Agora, vamos ver se esse time, ele torna o Majestoso um grande aliado. O time do ano passado não era muito assim. Era muito oscilante dentro de campo, dentro de casa. Então, espero que esse time novo do Hélio dos Anjos entenda o que é jogar no Majestoso e faça valer campo e torcida. A torcida, evidentemente, é tímida por causa da chuva. As chuvas que estão assolando, atrapalhando, caindo na região de Campinas desde as 5h da tarde. Então está bem escalado, acho que não tem segredo. E o técnico Hélio dos Anjos usa da coerência. Escalar o mesmo time, ele usa da coerência para essa partida contra o São Caetano, que deve jogar com linha baixa e jogando no contra-ataque. Para mim, a Ponte é a favorita para vencer o jogo. E para você, Gleger Zorzinho, o que você pensa de Ponte e São Caetano, Gleger? Olha, CH, eu tô contigo nessa. Eu acho que a Ponte também é a favorita, até pelo que apresentou o São Caetano na primeira rodada da competição. A competição é muito competitiva, né? Não adianta a gente chegar aqui e falar, viu? O jogo vai ser fácil, a Ponte vai conquistar um bom resultado. Todos os jogos nessa Série A2, a Ponte vai ter dificuldade. Quando não vai ser o gramado, vai ser as chuvas. Quando não for a chuva, vai ser os times que vêm muito fechados, principalmente em jogos em casa, né? Onde a Ponte provavelmente vai enfrentar, no caso hoje também, um São Caetano mais atrás, esperando um contra-ataque. Então a Ponte tem que estar atenta a todos os detalhes. Você vê que na última partida lá tomou um gol no detalhe, né? Tava bem postada, bem ajustada, mas aí numa bola parada lá tomou o gol. Então essas coisas não podem acontecer, tem que começar a eliminar esses erros para que ela possa seguir bem dentro da competição. Porque a competição é muito competitiva. O Edu estava passando aí agora alguns times, né? Alguns treinadores que passaram no São Caetano. São Caetano é muito, mas muito
longe aquele São Caetano que foi no passado. Muita dificuldade financeira, problemas extracampo, dificuldade com estrutura, né? E a Ponte tem que se aproveitar disso. Não tem que fazer prevalecer mando de campo, ela tem que partir para cima, se impor para tentar vencer o jogo. Essa é a minha expectativa. E tomara que ela conquiste um ótimo resultado. Leandro Bolis. Muito obrigado, Gleger, Sorzinho, Aldri Cartos, Henrique, a dupla de comentaristas do Futebol Bandeirantes. Só um detalhe, o árbitro sinalizou que daria 1 minuto de silêncio em homenagem às vítimas da Covid-19 também, né? Toda essa situação. E o camisa 9, o Anderson Magrão do São Caetano, não estava atento. Quando o árbitro apitou, ele tocou na bola. E o Thiago Duarte Peixoto mandou voltar. Agora sim, tudo pronto, a bola vai rolar. Segunda rodada do Campeonato Paulista da Série 2, saída com o time do São Caetano. Apita o árbitro! Bola rolando, vamos juntos no futebol da Bandeirantes. Com B de bola, B de Bandeirantes. Você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol. E o melhor é aqui na Bandeirantes Campinas, Bandeirantes Ribeirão, todos ligados em uma só emoção, a emoção do futebol. Aqui a bola para na poça d'água, sobra para o time do São Caetano, o tiro para o gol do Francis, a bola explodiu em cima do zagueiro da Macaca. Luiz Felipe chega para fazer o corte, ele insiste na jogada, a bola não sai, ainda Luiz Felipe domina, leva a bola para a linha lateral e sofre a falta. Jogo parado, tem falta, o time Ponte Bretano para fazer a cobrança, sempre com muita alegria e descontração, mas acima de tudo com muita informação, porque é claro, se tem futebol no rádio, tem alegria no povo, com a macacada reunida, a Ponte em campo para mostrar o seu valor. A Macaca vem pra cima, o cruzamento que sai pela direita, Pablo Diego dividiu no bate-rebate, a bola sobrou pro goleiro Arthur para fazer a defesa. 4 em cima do lance, nada marcou, os jogadores da Ponte pediram uma irregularidade para cima do Pablo Diego, que eu particularmente não vi. E você, Vladimir Catarino? Também acho que não, viu, Boles? Não houve a falta, o Pablo Diego caiu ali, mas a falta não foi marcada de forma acertada. E o gramado está muito pesado, né? Mesmo não dando para ver ali pela imagem, mas muita água ainda no gramado do Majestoso, viu, Boles? A Ponte com uniforme tradicional, a camisa branca com a faixa transversal preta. O time do São Caetano, um azulão, uniforme tradicional também, todo de azul. E nesse primeiro tempo, a Macaca ataca pro gol da Fê, passa pro gol da linha do trem. A bola ficando aqui atrás pro time do São Caetano, tira de qualquer maneira a defesa. Tenta Leonaldo tocar, a bola foi para dividir, a bola saiu. Lateral é para a Ponte bater. Pela direita, no campo ofensivo, o Márcio Ribeiro tá reclamando logo no início do jogo com bandeirinha, queria lateral para ele. O Márcio Ribeiro, que é aquele técnico raiz, é das antigas, né, Vlad? Exatamente, mas reclamar no comecinho do jogo por causa de um lateral da forma que ele reclamou, imagine no final do jogo, né? 2 minutos e meio, o primeiro tempo 0-0. Júnior Tavares dribla o zagueiro e dribla também a poça d'água. Ele abre aqui na direita com Pablo Diego. Chega firme na marcação, João Gabriel tentou passe para trás, a bola desviou no jogador do São Caetano e saiu. Tem lateral a Macaca para fazer a cobrança, comecinho de jogo no Moisés Lucarelli. 0-0, segunda rodada do Campeonato Paulista. Para você ligado no AM, no FM, também no YouTube. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Deixe o seu like, se inscreva no canal. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Tentava sair do Francis por time do São Caetano, corta aqui atrás Guilherme Souza. Na dividida no alto do atacante Ponte Bretano, Pablo Diego com o zagueiro do São Caetano. A bola saiu, a Ponte já cobrou o lateral com o Luiz Felipe, que soltou para Amaral, que inverte na esquerda para Arthur. Ele puxa a bola, carrega a bola, vem trazendo a Macaca, já fugiu do Ratamoto no comando, parou, prendeu, olhou, tentou, a bola parou de novo na passa d'água, mesmo assim ele parte para cima, boa finta, escapou, rolou para Dudu na entrada da grande área, Júnior Tavares para Felipe Amaral, vai bater, brigou, soltou no comando, afasta, tira de qualquer maneira a zaga do São Caetano, ela volta no meio campo, Matheus Silva levantou lá dentro, mergulha para fazer o corte, João Gabriel, a Ponte ainda insiste, Matheus Silva pelo alto, corte defesa, a bola sobra com Francis domina, bota na frente, Luiz Felipe aperta e comete a falta. Falta marcada bem na risca do meio campo para o time do São Caetano fazer a cobrança. Seara, experimente a linha completa de linguiça 100% carne suída, com temperos e salsicha para grelha levemente defumada. Vai de churrasco, tá na cara que é a Seara. Encontre no Iga Atacado, lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, também em Sorocaba. Bolis.
4 minutos de jogo, placar de 0-0. Fala aí, CH. Apesar da melhora aparente, por enquanto impraticável a condição do gramado do Majestoso. Por enquanto, início de jogo é verdade, mas não tem condição de jogar. A bola para toda hora no gramado e nas poças. Complicado o jogo para a Ponte. Vem para o time do São Caetano, ali o cruzamento, Francis, livre de cabeça, ajeitou para o meio da área, a bola fica viva, afasta de qualquer maneira a zaga da Macaca. Lance perigoso do São Caetano no comecinho do jogo, hein, Vladimir Catarino? A ideia do Francis era ajeitar para a chegada do Anderson Magrão, né? Mas o Magrão estava longe demais, não dava para ele não, mas chegada com perigo. A jogada aérea, né? Deve ser a tônica, pelo menos nesse começo, com o campo bastante encharcado, Bolas. Estou ao lado de Vladimir Catarini nas reportagens, Gleger, Sorzinho e Carlos Henrique, o bate pesado nos comentários e no plantão trazendo e atualizando tudo para você do Pinheiro com a nossa equipe técnica comandada por Gil Kleber e aqui no Moisés Lucarelli com Gilberto Sufi, a equipe de Carlos Batista. 5 minutos, primeiro tempo, placar de 0-0. São as emoções do Campeonato Paulista da Série 2, é a Macaca em campo. Bola para o time do São Caetano com Dias, levantou para a boca do gol de cabeça, vem o desvio, tentou o Francis, ele subiu, desviou, mas não em direção ao gol. A bola chegou a sair em lateral para Macaca bater aqui para a direita no campo defensivo. Rocha Autopeças, há mais de 30 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Leonardo tentou de cabeça, a bola explodiu no marcador e saiu, mas segundo o árbitro bateu por último no jogador da Ponte. Está sinalizando o árbitro lateral para o Azulão bater. Aqui para a esquerda no campo ofensivo com Paulo Henrique. Soltou no comando para Anderson Magrão. Escurou de cabeça por meio da área. Arthur chega para fazer o corte. Ela sai da área, sobra na direita para Luiz Felipe. Tentou bater contra as pernas no marcador. A bola saiu, bandeirinha marcou. Saiu, então é lateral para a Ponte, porque a bola bateu no jogador do São Caetano. Lateral para Macaca bater aqui pela direita no campo defensivo. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo tempo e placar de jogo para você. 6 minutos e meio, primeiro tempo. Paulistão, Série A2, segunda rodada, aqui Majestoso, Ponte Preta e São Caetano 0-0, Edu. Um abraço pro Xandão Fera no Flamboyant, sem energia elétrica em casa, ouvindo pelo rádio do carro, nosso muito obrigado, segura Xandão, obrigado. Olha, Paulistão já tarde, São Bento 2, Santo André 1. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. É isso, o recado tá dado, vai pra lá, se inscreva no canal, deixe o seu like na transmissão. Por falar em chuva, ela parou, nesse momento não chove aqui em Campinas, né, Vladimir Catarino? Não chove, Boris, a chuva parou realmente, agora fica apenas os reflexos dela, né? A chuva trouxe bastante água aqui pro gramado, mas nesse momento não chove mais. Vem para a Macaca com Arthur, levantou, cruzou lá dentro, afasta, tira de qualquer maneira a zaga do São Caetano. Felipe Amaral briga, ganha de Celcinho, a bola voltou para Leonaldi, tem muita água parada por ali, mesmo assim insiste, tentou, ele perdeu, voltou para Celcinho, de primeira no comando para Anderson Magrão, ele bota na frente, caiu, reclama de falta, o Arthur olhou e mandou seguir. Eu achei Fica falta. Caído o Anderson Magrão. E aí, Vladimir Catarino? Eu até temi pelo cartão amarelo, né? Mas pra mim a falta aconteceu sim. O árbitro que estava muito mais próximo disse que não. Ficou caído lá o jogador do São Caetano. Muita reclamação por parte do banco de reservas do Azulão. Carlos Henrique, o bate pesado, comecinho de jogo, placar de 0-0 e o jogo em CH. O polo aquático, você quer dizer, né? Apesar de ter melhorado a condição do gramado, aparentemente está completamente encharcado, a Ponte não consegue jogar e o São Caetano também não. Eu quero colaborar aí e também concordar com os dois amigos. Foi falta claríssima no centroavante aí, no Anderson Magrão, pontapé. O Matheus deu nele e foi falta clara. Esse árbitro é um perigo, o Thiago Duarte. De qualquer maneira, até agora não teve jogo, infelizmente. Bolas. É isso aí, com o gramado molhado, esse tipo de piso, acaba realmente os jogadores tendo muitos contatos, né? O árbitro tem que ficar atento em relação a isso. Vem para o time do São Caetano, a bola quicou no gramado, chega bem para fazer o corte, Luiz Felipe. Quicou e ficou, ela não subiu. Vem para a Ponte. Desce aqui pela direita, Luiz Felipe carrega a bola, tenta driblar o marcador, driblar também a água parada, escapou bonito, soltou no comando para Leonaldi na área. Chega para fazer o corte de qualquer maneira, Pablo.
Colocando a bola para fora, cedendo lateral para o Macaca. Foi o suficiente para levantar a galera. O público melhorou aqui no Majestoso. 9 minutos, primeiro tempo 0-0. É a macacada reunida no Majestoso e ouvindo o futebol da Bandeirantes. Tem lateral, a ponte para bater. Vem Léo Naldi para a bola. Levantou lá dentro com Pablo Diego. Subiu, tirou a defesa. A sobra da bola fica para Felipe Amaral. Ele abre na ponta para Arthur. Recolheu, dominou, vai bater pro gol. Não bateu para Dodô. Devolveu para Arthur, tá na área. Tentou levar pro fundo, mas a bola ficou parada na poça d'água. Insiste ainda a ponte, foi para a dividida Júnior Tavares, com o lateral direito do São Caetano, que é Tiaguinho. Ele fez o passe para Arthur em posição legal, lá pela canhota, vai embora Macaca, balançou, girou para lá, para cá, tentou o cruzamento na área, Tiaguinho. Chega, vem para travar, a bola acaba saindo em lateral, pertinho da linha de fundo para Macaca. Já cobrou Júnior Tavares para Arthur, levou para o fundo, tentou a finta no primeiro, acabou perdendo a bola. Caiu o Tiaguinho no bate, rebate, a bola saiu. O árbitro aponta tiro de meta pro São Caetano, Vladimir Catarino. Mais na base dos trancos e barrancos do que da qualidade, até porque o campo não permitiu isso. O último a tocar na bola foi o próprio Arthur, jogador da Ponte Preta. E por isso é tiro de meta para o Azulão. Renove suas ferramentas com o Super Saldão da Anhanguera Ferramentas. Descontos arrasadores é no Super Saldão da Anhanguera Ferramentas. Super Saldão é na Anhanguera Ferramentas. Descontos imperdíveis para você comprar muito. Amanhã tem mais futebol aqui na Bandeirantes, 9h35, Brinco de Ouro, a bola rola. Tem Guarani Santos com a narração de Carlos Batista. Aqui vem São Caetano, cruzamento para a área. Tira lá dentro Guilherme Souza. A bola sai pela linha de fundo, escanteia para o São Caetano bater. Do jeito que deu, tirou a zaga da Ponte, bola pela linha de fundo, escanteio pro Azulão, lá pelo lado direito do campo de ataque. Toma cuidado a defesa da Ponte, vem bola na área do Kaique França. Gol do portão de entrada do estádio Moisés Lucarelli. Vem pra cobrança, Celcinho lá pela direita, vai levantar lá dentro. Placar de 0-0 do Majestoso. Vem Celcinho pra bola com o pé direito. Autorizado, atenção. Levantou, cruzou pra Dias, livre de cabeça no canto, vem o desvio. Gol que não valeu. Gol que não valeu, Bandeirinha marcou impedimento. O primeiro a tocar na bola foi o Dias. Ele estava em posição legal, porém houve um outro toque na entrada da pequena área, onde o Bandeira, bem colocado, acabou anulando o gol do São Caetano, Vladimir Catarino. Você disse muito bem. Quando o Francis, aliás, quando o Dias tocou de cabeça, ele estava em situação regular. A bola não parecia que ia na direção do gol. Mas aí quem chegou ali para fazer a conclusão foi o Francis, tocou na bola, esse sim, em situação de impedimento, o assistente confirmou, não valeu o gol do Azulão. Assim que o CH e o Gleger tiverem condições, eles vão opinar em relação a este lance. Segue 0-0 aqui no Majestoso, pois não? Pedido, né, Bola? Impedido bem à frente ali o atacante do São Caetano. E assim, né, você vê, é um pecado, né, o gramado tá desse jeito. Futebol do Elvis, por exemplo, é o maestro desse time aí. Não aparece, né, porque a característica dele não é de um jogador que joga num campo pesado. Você vê que a bola chega muito pouco, ele articula, ele balança muito pouco ali. Difícil a mobilidade, difícil a bola andar em campo. Então tá difícil realmente o jogo para a Ponte. Nesse momento, posso dizer que o São Caetano tá melhor. É pouca coisa, mas aparece com mais perigo, tentou aí algumas jogadas, né? E a Ponte não consegue criar oportunidades. Justamente por isso, que a bola anda muito pouco. Ô, Bola, daqui a pouquinho, o Edu Pinheiro vai trazer os detalhes, né? Mas é que eu dei uma cornetada no Soares, cara, que é a estreia dele hoje, aos 40 minutos lá na Arena Grêmio. O Grêmio tá ganhando de 4-1 e o Soares fez 3. Tá bom pro seu ou não? E ele disse, né, que ele tem um contrato por produtividade, bônus. Ele disse o seguinte, ó, os gols do Campeonato Gaúcho não irão contar. Vem o Boro, time da Macaca com o Arthur, cruzou pra boca do gol, Luiz Felipe livre, dominou, limpou, vai marcar, armou pra bater, travado, Luiz Felipe, demorou pra bater, insiste, gira, cruza lá dentro, voltou, Pablo Diego tentou, caiu, o árbitro olhou, mandou seguir. A sobra da bola pra Macaca que pressiona, Luiz Felipe de novo, recebeu aqui na ponta, botou na frente, prepara o cruzamento, mas foi muito forte o toque, a bola saiu. Linha de fundo, é tiro de meta, mas quase a Macaca abriu o placar em Vlad. Demorou pra chutar o Luiz Felipe, né? No primeiro lance, ele teve a oportunidade até de tentar de primeira, mas acabou demorando, permitiu a recuperação da defesa do São Caetano. Depois da sequência, o pessoal pediu pênalti, não aconteceu. Pressão da Macaca nesse momento do jogo, segue 0-0.
13h40 deste primeiro tempo, 0-0 majestoso. Sofisticar Autovidros, oficina especializada em manutenção e troca de vidros automotivos, além de faróis, lanternas e retrovisores. Seja uma loja Sofisticar autorizada, confira no WhatsApp 11 é o código de área 964290680. Aqui majestoso, Série 2, você ligado na Rádio Bandeirantes de Campinas, a marca, a tradição do grupo Bandeirantes de Comunicação. Vem para o time do São Caetano, quebra esquerda, Anderson Magrão, pé canhoto, cruzou lá dentro para a lama, bola sobrou limpa na área, rasga Matheus Silva. De qualquer maneira para afastar para a Macaca. Lance perigoso a favor do time do São Caetano, que tenta a descida de novo com o Tiaguinho. Tiaguinho cortou, limpou, fintou, Dias tentou toque, a bola bateu em cima do jogador da Ponte. Volta espirrada, passe errado para ninguém do Alamo. Ela vai embora em lateral para Macaca fazer a cobrança. Quase 15 minutos, primeiro tempo, 0-0 majestoso. Renove suas ferramentas com o Super Saldão da Anhanguera Ferramentas. Descontos arrasadores é no Super Saldão da Anhanguera Ferramentas. Acesse anhangueraferramentas.com.br. Leonardo briga, chega por baixo para fazer o corte, o camisa 8, Lucas Silva para o time do São Caetano. A bola bateu em cima do Felipe Amaral e saiu. Lateral para o Azulão, bater aqui para a esquerda no campo ofensivo. Vem para a cobrança do lateral o time do São Caetano, que na estreia perdeu para o Primavera em São Caetano do Sul por 1-0 pela primeira rodada do Campeonato Paulista da Série 2. A Macaca venceu de virado pelo Clube em Rio Claro por 2-1. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo tempo e placar de jogo para você. 15 minutos e meio, primeiro tempo. Aqui majestoso, segunda rodada, Série 2, Ponte Preta e São Caetano, 0-0, Edu. Pois é, olha, é o seguinte, Paulistão, hoje à tarde, São Bento 2, Santo André 1, estamos no primeiro tempo de Mirassol 0, Inter de Limeira 1. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. A galera nas arquibancadas do majestoso incentiva a Ponte para cima do São Caetano. É a segunda rodada da Série 2. São 15 jogos nesta primeira fase. A Ponte venceu na estreia. Hoje pega o São Caetano e no próximo sábado, 11 horas da manhã, vai a Piracicaba no Barão da Serra Negra pegar o 15 de Piracicaba. Aqui Guilherme Souza faz o corte, levantou no comando com Pablo Diego, reclama que foi empurrado pelo jogador do São Caetano, o árbitro não viu desta forma, mandou seguir, assim como o Francis, que reclama de uma disputa com o Luiz Felipe. O jogo segue com posse de bola para Macaca aqui atrás. Matheus Silva, com o pé direito, tentou o lançamento direto, defesa-ataque, a bola parou na poça d'água. Leonardo ganhou, soltou no comando, rasga para fazer o corte de qualquer maneira. João Gabriel mete a bola pela linha lateral, a lateral é para Macaca fazer a cobrança. A Macaca em campo buscando o primeiro gol do jogo, Vladimir Catarino. Com o campo nessas condições, não dá para desistir de jogada nenhuma, né? Pode ser que apareça uma oportunidade, e foi isso que fez o Leonardo, por isso a Ponte segue no ataque. E é ele mesmo quem vem para a cobrança do lateral pela direita, levantou Luiz Felipe, desviou de cabeça para o meio da área, a bola desvia e vai embora. Linha de fundo, escanteio para Macaca fazer a cobrança, Vlad. A bola bateu no pé do Paulo Henrique e saiu pela linha de fundo, possibilitando esse escanteio para a Ponte. Vem a torcida empurrando a equipe para o campo de ataque. Elvis na batida, direita do ataque Ponte Pretano. E é o maestro Ponte Pretano, Elvis, mãos na cintura, preparado, concentrado, tem a 10 estampado na cabeça, partiu para a bola, atenção, levantou, cruzou para Guilherme Souza, de cabeça, subiu com ele o zagueiro, brigou ainda Arthur, tentou, voltou para Matheus Silva, linha lateral da grande área, na direita Elvis, levantou na segunda trave, subiu para fazer a defesa o goleiro Arthur, e de primeira já levanta a bola para o campo de ataque, procurando o Celcinho, passe errado, chega Dudu para fazer o corte para Macaca, Arthur subiu, não acha, voltou para Elvis, Elvis levantou para Pablo Diego, tá na área, dominou, limpou, vai marcar, bateu, espalma espetacularmente Arthur, uma defesa sensacional do goleiro. Pablo Diego não se conforma, coloca as mãos na cintura, ele limpou, fintou e bateu com o sede. Arthur opera um milagre, manda a bola pra fora, Vladimir Catarino. Defesaça feita pelo goleiro do São Caetano, tanto que o Pablo Diego foi lá cumprimentá-lo. Escanteio, Elvis cobra. Cresce a Macaca no jogo, parte pra cima do São Caetano, é pressão, Ponte Pretana, cruzamento, primeira trave, Arthur tentou de cabeça, subiu, tirou a defesa, Júnior Tavares briga pela sobra, acabou se enrolando e perdendo a bola, Tiaguinho levanta a briga de ataque para Francis, ele mata no peito, coloca no terreno, chega Luiz Felipe bem na cobertura, para fazer o corte para Macaca e ainda
Não ganhou lateral porque a bola não saiu segundo bandeira, mas ficou com ela. Campo direito, levanta a bola, brigando de ataque com Pablo Diego. O torcedor gostou lá do outro lado. Aplaudiu a raça de Luiz Felipe. Atravessou todo o campo para evitar a ação ofensiva do time do São Caetano. Gleger Zorzin. Grau com feito, definição. Já você fala também a nota da defesa do Arthur. Aqui vem Macaca. Elvis tentou Leonardo. A bola parou na poça d'água. Insistiu Leonardo. Ficou difícil. Perdeu a bola. Entre quarta de qualquer maneira a zaga do São Caetano. E aí, Gleger Zorzin. Que defesa do Arthur, hein, Gleger? Foi realmente uma defesa muito boa, né? Olha a ponte de novo, o cruzamento, a zaga cortou, voltou Elvis, bateu cruzado, mais fraquinho. Essa foi fácil pro Arthur fazer a defesa. Fala aí, Gleger. Essa aí foi mole, né? Mas a outra realmente foi uma defesa muito difícil. Só lembrando que esse ano eu estou mais criterioso. Então, grau e definição daquela defesa, 7,85. 7,80. Não passou nem de 8 para ser defesaça? Não. É o critério, tá bastante, né, criterioso, hein? Muito criterioso. Fiz alguns cursos aí durante o final do ano, especializando na questão das defesas, em critérios. 7,85. E longe deste que vos fala questioná-lo, né? Mas que foi uma grande defesa do Arthur, foi. Vem bola Macaca de novo, Pablo Diego, falta marcada, o árbitro parou, marcou, tem falta na intermediária, câmara ofensiva, o time do São Caetano. Segue 0-0 aqui, majestoso, Série 2 para você. Rocha Autopeças há mais de 30 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Vem pra cobrança na falta, Pablo, pro time do São Caetano, com o pé direito, levantou pra Anderson Magrão, de cabeça ganhou de Guilherme Souza, a bola fica viva, ninguém do São Caetano, apenas o goleiro Kaique França, sai tranquilo do gol pra fazer a defesa. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo o tempo e placar de jogo pra você. Agora com quase 21 primeiro tempo. Aqui, bola esticada para Francis, vem para o São Caetano, cruzou para a boca do gol, corta, Matheus Silva, coloca a bola para fora. A zagueira Ponte parou pedindo o impedimento que, segundo bandeira, não existia em Vladimir Catarino. E não dá para parar, né? Tem que ir para a jogada e esperar depois se a marcação vai acontecer. Bola pela linha lateral. É arremesso para a equipe do São Caetano no campo de ataque. Já eu sigo no giro do placar com Edu Pinheiro, atualizando tudo para você nesta noite de terça-feira. Antes tem lateral, o time do São Caetano para fazer a cobrança. Vem para a bola Paulo Henrique, força nos braços, jogou lá dentro, Matheus Silva subiu, tirou. Voltou de graça para Paulo Henrique, dominou, cruzou para a boca do gol, subiu, tirou lá dentro, o Júnior Tavares afasta para Macaca. Rebote fica para o time do São Caetano, Tiaguinho, de novo cruzamento, olha o desvio de cabeça, tentou o zagueiro do time do São Caetano, João Gabriel. Chega bem a zaga para fazer o corte, a bola sobra para a Ponte aqui com o Júnior Tavares. Tentou Luiz Felipe no comando, a bola saiu, Hélio dos Anjos reclama que o Luiz Felipe foi puxado, bandeira não deu, nenhum árbitro, portanto só lateral para o time do São Caetano. E eu confirmo aqui, majestoso, 0 Ponte Preta, 0 São Caetano, é a Série A2, Edu Pinheiro. No cacoete do Gleger, hein? Recopa Gaúcha, intervalo na Arena Grêmio 4, São Luís 1, Luiz Soares, uruguaio, marcou 3. E mais nada. São Caetano, o Celcinho tá na área, tentou bater pro gol, tira Arthur, a sobra da bola, tá parado o jogo. Quando o Celcinho dominou para bater, ele escorregou. E aí ele cometeu a falta para cima do Arthur, o jogo tá parado, Vladimir. É, pra sorte, né? Veio na hora certa esta falta, porque o Celcinho iria dominar a bola quase que na marca de pênalti, mas acabou cometendo a falta sim. Falta pra Ponte cobrar ali no seu campo de defesa. Agora são detalhes, CH, o time do São Caetano atacando principalmente pelo setor esquerdo ofensivo, ou seja, pelo direito defensivo da Macaca. Tem que dobrar a marcação por aqui, porque toda hora o tal do Francis está aparecendo livre, viu, CH? Observação feita aqui pelo preciso Edu Pinheiro. Tá nas costas do Luiz Felipe, uma verdadeira avenida encharcada, é verdade. Essa avenida, ela está inundada, mas ela está causando muito problema para a Ponte, que precisa corrigir a cobertura e o trabalho do Luiz Felipe. O São Caetano é perigoso por ali, mas nesse momento, com um pouco mais de 23, 24 minutos, para mim a Ponte é melhor que o São Caetano.
Placar de 0-0 aqui no Majestoso, no carrinho. Júnior Tavares toca na bola, bola sai, a lateral para o time do São Caetano fazer a cobrança. Seara, experimente a linha completa de linguiça 100% carne suína, com temperos e salsicha para grelha levemente defumada. Vai de churrasco, tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado, lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, também em Sorocaba. Júnior Tavares faz boa jogada pela canhota. Aí Arthur errou, tentou passe por dentro para Elvis, chega para fazer o corte, defesa do time do São Caetano com o Lucas Silva. Ela volta na faixa central do gramado com Felipe Amaral, enfiou no comando com Pablo Diego, tira a defesa, voltou na canhota para Dudu Ratamoto, levantou, cruzou para Léo, 9 de cabeça, corta a defesa. Elvis com a sobra, Elvis dominou, limpou para Júnior Tavares, para Luiz Felipe, girou por dentro para Felipe Amaral, vai bater pro gol, a bomba, espalma, Arthur! Vai buscar do cantinho, chute forte de Felipe Amaral. Coloca a bola pela linha de fundo, é escanteio para Macaca bater. Campo escorregadio, bola molhada, tem que arriscar de longe mesmo. Fez bem o Amaral, escanteio, Elvis cobra. Levantou Elvis pra boca do gol, subiu, tirou a defesa, Júnior Tavares com a sobra, dividiu, caiu, não houve nada. Chega pra rasgar lá atrás da zaga do São Caetano, Dudu Ratamoto tocou de cabeça, Júnior Tavares errou. Entre quarta, Alamo. Lançamento pro Francis, rapaz, se a bola quica no gramado, Kaique França abandona o gol para fazer o corte. A Ponte toda hora no mano a mano. Os comentaristas já alertaram. Vem de novo o São Caetano, chutão pro campo de ataque. Desta vez o Francis não foi pra bola porque estava impedido. Ela sobra de graça pro goleiro Kaique França. Sofisticar Autovidros, oficina especializada em manutenção e troca de vidros automotivos, além de faróis, lanternas e retrovisores. Seja uma loja Sofisticar autorizada. Confira no WhatsApp 11, é o código de área 964290680. Você ligado no AM, no FM em 85.7 para Campinas e para toda a região, para você de Ribeirão Preto em 85.3. Estamos também na faixa no AM 1170 para Campinas e toda a região e no AM 1270 para Ribeirão e toda a região. Estamos no YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Seja um cara legal, se inscreva no canal, muitos likes na transmissão pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Falta no círculo central para Macaca para fazer a cobrança. Quem vem para a bola é o Elvis. Está sinalizando para o Luiz Felipe se mandar que vira direita. Ele demorou, timidamente passou e o Elvis ainda não cobrou. E agora o Thiago Duarte Peixoto está dizendo que é um pouco mais atrás. Beleza, o Elvis recebeu do Guilherme, tem a posse de bola dominada na faixa central do gramado. Celcinho aparece na marcação, ele abre na ponta para Arthur. Arthur recolheu, dominou a lateral esquerda da Macaca. Tem a marcação, pressão do Alamo, 25,5, 0-0. Enfiou para Júnior Tavares, a bola foi desviada, saiu, escanteio. Último a tocar na bola foi o zagueirão do Azulão, é escanteio, é para Macaca bater, Vladimir Catarino. Mais uma oportunidade de bola parada, cobrança de escanteio agora lá pelo setor esquerdo, vem cruzamento na área, Boles. Elvis vem para cobrança, capricha que dá Elvis, placar de 0-0, gol da Fepasa. Elvis levantou, fechado na área, passa por todo mundo e vai embora. Linha de fundo, Bandeira tá marcando tiro de meta por time do São Caetano. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 27 cravados, primeiro tempo. Aqui Majestoso, segunda rodada, Série A2, Ponte Preta e São Caetano 0-0, Edu Pinheiro. Então na Série A2 hoje só esse jogo da Ponte, amanhã Exótico, 3 da tarde, Primavera e Comercial, ainda 3 da tarde, Rio Claro e Portuguesa Santista do técnico Sérgio Guedes, hein? Intervalo Paulistão e Mirassol 0, Inter de Limeira 1. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Recebendo mensagens dos ouvintes, dos amigos sempre conectados conosco. Alô, João Paulo Formaggio, tá ligado, acompanhando o futebol da Bandeirantes. Meu amigo João Flávio Tedesco também tá ligado, sempre acompanhando o futebol da Bandeirantes. Mandou mensagem aqui no Instagram, no @Leandro Boles. Pra você que ainda não me segue, segue lá. @Leandro Boles com 2 L's e S. Gleger Zorzinho, eu quero ouvi-lo. 28, primeiro tempo 0-0 e o jogo em Gleger. Agora a Ponte deu uma equilibrada, né? Conseguiu chegar e aí em algumas estocadas ali, boys. Mas o gramado ainda atrapalha muito, né? A característica do time da Ponte. Você vê que o Júnior Tavares é um jogador que está ali pelo lado esquerdo, a gente ouve muito pouco falar o nome dele. O Arthur tenta em alguns momentos ali.
né? O Pablo Diego está muito preso na marcação, por quê? São Caetano agrupou, né? Está muito agrupado, espera o erro da Ponte para roubar e sair. Esse é o jogo do São Caetano. E a Ponte erra muito, não pelo aspecto técnico, mas pelo gramado, né? Não dá para você pôr a bola no chão. Toda hora que você tenta um passe um pouco mais longo, a bola para na poça, né? Você não consegue evoluir. A Ponte está sendo realmente prejudicada pelo gramado. Olha a Ponte, cruzamento para a boca do gol. Arthur saiu do gol para fazer a defesa. Chegou lá na linha de fundo do Ratamoto e meteu para a área. Pois não, Gleger? Então, exatamente. É preciso tentar fazer uma jogadas de linha de fundo, né? Essas bolas um pouco aéreas para que tire essa bola do chão. Porque realmente o campo está muito ruim. Tomara que o Hélio ache uma alternativa aí, ou a Ponte ache um gol numa bola parada. Esse é o jogo até agora, Boles. Bola parada ou bolas alçadas na área. Renove suas ferramentas com Super Saldão da Anhanguera Ferramentas. Descontos arrasadores é no Super Saldão da Anhanguera Ferramentas. Super Saldão é na Anhanguera Ferramentas. Descontos imperdíveis para você comprar muito. No quinto sinal eu confirmo para você, agora são 8 da noite, mais 30 minutos desta terça-feira. Aliás, final de tarde, início de noite, que mais uma vez a chuva castigou Campinas em toda a região. Ruas alagadas, árvores caídas. Tivemos uma chuva realmente muito forte aqui em Campinas, nesta região central. Não só aqui, como em várias cidades da nossa região. Quase meia hora de jogo, 0-0 o placar do jogo aqui no Majestoso. Tem falta o time do São Caetano para fazer a cobrança. O experiente Celcinho vem para a bola. Colocou a bola um pouco à frente, o Elvis está reclamando que não é ali não. Celcinho vem para a bola, levantou, fatiou a bola para Lamo, recolheu, dominou muita água por ali, ele acaba não dando prosseguimento na jogada, a Ponte já recupera, Elvis de cabeça para a velocidade de Dudu Ratamoto, ele bota na frente, chega bem na cobertura, Lamo. Desvia colocando a bola para fora pelo setor esquerdo do campo de ataque, lateral que a Ponte já cobrou. Júnior Tavares para Arthur, Arthur para Júnior Tavares, na marginal do gramado. Voltou de novo para Arthur, acabou errando o passe. Entre quarta Lamo, toca na bola Arthur, voltou para Júnior Tavares, falta para cima dele. O árbitro parou, marcou meio esquerda, falta para marcar quem, Vlad? Bem na intermediária, lá pelo setor esquerdo do ataque da Ponte Preta, a falta foi para cima do Júnior Tavares. É de longa distância, mas pode e vai pintar cruzamento na área. É o Elvis quem tá com a bola, o cobra tudo da equipe da Ponte. Gol da linha do trem, gol da FEPASA. A Ponte tem falta para fazer a cobrança. Um bolo de jogadores na entrada da grande área do São Caetano. Pode ser um bom momento para a Ponte. A macacada reunida na expectativa. Capricha que dá Elvis. Zagueirão Matheus Silva por ali. O Guilherme Souza também. Vem para a bola Elvis. Autorizado o pé direito. Bola curta. Chegou, dividiu. Pablo Diego rasga de qualquer maneira a zaga do São Caetano. O Elvis não pegou bem na bola não, né, Vlad? Não pegou, a bola foi a meia altura, na verdade, né, Bolas? Aí ficou fácil para a recuperação da defesa do São Caetano. Levanta a bola de novo, a macaca, corta a defesa do São Caetano, voltou para Léo Naldi, tentou pelo alto, tira, corta Paulo Henrique. Felipe Amaral vai brigar, quem sobe, escora de cabeça primeiro é Lucas Silva. Guilherme Souza errou, a bola sobrou para Anderson Magrão. Atenção, carrega, a bola saiu na cara do gol, bateu no canto e é gol! Gol! Do São Caetano! Anderson Magrão tem a 9 estampada na camisa. Nós já alertávamos que a defesa estava muito exposta. O Anderson Magrão botou na frente, ganhou na corrida do Guilherme Souza. Saiu na cara do gol, bateu no cantinho de Kaique França para abrir o placar do Majestoso. O centroavante Anderson Magrão marca 31, primeiro tempo tá registrado. O São Caetano sai na frente. São Caetano 1, Ponte Preta 0. E o detalhe do gol, Vladimir Catarino. Esta que tem sido a principal deficiência da Ponte na partida. A bola nas costas, né? Principalmente numa bola mais longa aérea. Foi o que aconteceu mais uma vez. Lançamento pro Anderson Magrão. Ganhou na velocidade. Saiu cara a cara com o goleiro Kaique França. Chutou de longe, mas chutou muito bem, com muita qualidade. Aliás, ele é especialista nisso. Anderson Magrão, primeiro gol do São Caetano no campeonato. Primeiro também no jogo. O Azulão está na frente, 1-0. Rocha Autopeças, há mais de 30 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Carlos Henrique, o bate pesado, caçapa cantada, executado, o São Caetano está na frente, CH. Mas errou a cabeçada o Guilherme, zagueiro da Ponte, né? Deu uma pichotada no meio campo.
Isso propiciou a velocidade e o Anderson Magrão foi entre o próprio zagueiro da Ponte e o Luiz Felipe, que acabou até atrapalhando o Guilherme, que tentou a recuperação. Eu não sei o que o Gleger vai falar, mas eu fiquei com a impressão de uma bola defensável. De qualquer maneira, posso mudar de opinião. 1-0 para o São Caetano, a Ponte errou contra o gramado e um erro individual. Uma pena, agora a Ponte tem que ter calma. O jogo está parado nesse momento, camisa meia dúzia do São Caetano, Paulo Henrique, alega que foi atingido o departamento médico do Azulão em campo, Vlad. E o árbitro vai lá conferir, né? O que está acontecendo, pede para o Paulo Henrique sair do campo, até para o atendimento ser realizado, para o jogo poder continuar. Vai ficar momentaneamente com 10 jogadores o time do São Caetano. Gleger Zorzinho, eu quero ouvi-lo. 1-0, São Caetano na frente. Ô Gleger, a linha defensiva da Ponte não está jogando muito alta, não, a primeira linha. Os caras estão quase no meio campo e quando tem esse tipo de lance em velocidade, sempre o jogador adversário acaba saindo na cara do gol, Gleger. Exatamente, né, Boris? Mas faltou, claro. Primeiro quem erra é o Guilherme, né? Ele erra e depois cadê o Matheus? Se o Guilherme vai para a disputa, o homem da sobra tem que ter um zagueiro ali na sobra. Pra quem tenta fazer a recomposição ali, o Luiz Felipe, mas estava muito atrás, né? Os dois zagueiros mal posicionados, mal colocados. Eu falava no início, né, que a Ponte vacilou lá contra o Velo, tomou o gol. E vacila novamente aqui e acaba tomando o gol, né? E o gol, assim, eu também achei, viu? Uma bola defensável. Aparentemente, tá? Depois eu vou ver melhor o replay, vou analisar melhor, mas a minha impressão é de que o Kaique dá uma definida antes. E aí a hora que ele tenta voltar, ele acaba não dando tempo, porque pra mim também ficou a impressão que a bola não entra tão no canto, não foi uma bola rasteira que é mais difícil, né? Então, pra mim, ele define um pouco antes pro lado esquerdo. E a batida do menino lá é do Anderson Magrão, é do lado direito e ele toma o gol. Eu também fiquei com essa impressão. Estamos aqui em uma visão privilegiada. O Kaique França, ele não fecha, ele não cresce na frente do atacante, né? Deixa o canto pro batedor, ficou fácil para ele só deslocar o Kaique França. Fala, Vladimir. Eu tive a impressão que o Anderson Magrão, aliás, que o Kaique França pensou que o Anderson Magrão fosse chutar cruzado no outro canto, né? Acabou sendo surpreendido também o goleiro da Ponte, na minha opinião. Exatamente. 1-0 pro time do São Caetano, é isso, Gleger? É, exatamente isso que disse o Vladimir. Essa foi a impressão que eu fiquei. E claro que a gente não tem aqui a imagem por trás, né? Outro tipo de imagem, mas aparentemente ele tenta adivinhar, né? Como disse o Vladimir. Vai bater cruzado aqui do lado esquerdo, dá um passo para lá e o Magrão bate aqui do lado direito e ele toma o gol, porque a bola realmente foi defensável. Ainda tenta o time do São Caetano na esquerda, a bola não sai, olha o cruzamento fechado, perigoso pro Celcinho, Arthur escora de cabeça na segunda trave, a bola volta para o Júnior Tavares, levantou para Pablo Diego, que não domina, ele tentou ajeitar pro Elvis, chega na cobertura para fazer corte, Pablo, voltou para Léo Naldi, domina, tem campo para caminhar, para progredir, Léo Naldi bota na frente, escapou do marcador também na falta, mas adiantou demais, rasga de qualquer maneira o zagueiro do São Caetano. Coloca a bola pra fora, Paulo Henrique, lateral já cobrado, Pablo Diego tá sentindo alguma coisa ali no meio, por isso não foi pra área, a bola saiu. No passe do Léo Naldi pro Luiz Felipe, a bola saiu, bandeira dedurou, o jogo parou, tem lateral o time do São Caetano e agora o Pablo Diego será consultado ali pelo árbitro se haverá necessidade ou não do atendimento médico. Vlad. Tá ali agachado, né, quase de cócoras ali o Pablo Diego, mas já tá se levantando, tá se recuperando o atacante da Ponte, parece tá tudo ok com ele. Mas mesmo assim o departamento médico está aqui de pronto, caso seja necessário. Aparentemente, nesse momento, não. Leandro. Fala aí, Carlos Henrique, o bate pesado. O Felipe tá muito nervoso, viu? Ele tá errando bolas muito fáceis, tá diferente do jogo em Rio Claro. Hoje sente a partida e a condição do gramado. A condição do gramado atrapalha mais a Ponte. Não é desculpa não, tá atrapalhando os dois. Tá atrapalhando o espetáculo. Mas o prejuízo é maior para a Ponte porque tem jogadores que não se adequam a essa condição de gramado, jogadores mais leves. Mas o Luiz Felipe até agora fez um primeiro tempo muito ruim. Olha a Ponte com o Dudu, ajeitou para Arthur, tá na área, ele bate cruzado, a bola desvia, vai embora, escanteio para Macaca em busca do gol de empate, Vladimir Catarino. O chute foi forte, mas acabou desviando na zaga, né? Bola pela linha de fundo, a Ponte segue no ataque, busca o gol de empate. Elvis cobra o escanteio, vem você, Boles. Partiu para a cobrança, Elvis levantou, bola curta de novo, entre corta, tira, defesa. Foi o terceiro escanteio batido pelo Elvis aqui pela direita, todos cobrados
a meia altura. Aí facilita o corte da defesa do São Caetano. Na sequência do lance, a bola saiu. Lateral pro Azulão bater. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo pra você. 38,5 primeiro tempo. No tic-tac do tempo de Valodestamos, eu confirmo, segunda rodada Série A2 do Campeonato Paulista. Aqui Moisés Lucarelli, nesta noite de terça-feira, hoje 17 de janeiro. Ponte Preta 0, São Caetano 1, Edu Pinheiro. Para a Copa São Paulo, 2 jogos encerrados, Santos 1, Água Santa 0, Santos segue, e América Mineiro 1, Bragantino 0, segue o América Mineiro. Você confere também esta transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. E já, assim que o futebol acabar, vai começar aqui na Bandeirantes o jogo aberto. E o comando, mais uma vez, vai ser dele. Edu Pinheiro. Com aquela categoria de sempre, Edu Pinheiro vai comandar o jogo aberto. Oferecimento Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. É muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Seara. Experimente a linha completa de linguiça 100% carne suína, com temperos e salsicha para grelha levemente defumada. Vai de churrasco, tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sofisticar Autovidros, oficina especializada em acessórios e vidros automotivos. Seja uma autorizada Sofisticar. Acesse sofisticarautovidros.com.br. E a Anhanguera Ferramentas. Acompanhe nossas ofertas em anhangueraferramentas.com.br. Lojas em Campinas, Jundiaí e Limeira. Reta final do primeiro tempo aqui, Moisés Lucarelli, 1-0 para o time do São Caetano. Afasta lá atrás, Paulo Henrique para o time do ABC. Ela volta no campo defensivo da Macaca, apenas Matheus Silva para recolher e sair jogando para a Macaca. 40 minutos, primeiro tempo. 1-0 para o São Caetano, gol marcado por Anderson Magrão aos 31 minutos do primeiro tempo. Carrega a bola Guilherme Souza para a Macaca, a bola quicou não, a bola parou na poça d'água. Ele tentou chutar, furou. Vem embora, Macaca, Leonaldi. No comando, Pablo Diego escorou de cabeça. Ih, rapaz! Que é isso? Rascou o João Gabriel, tentou pra frente, foi pra trás. A bola saiu, escanteio pra Macaca, Vlad. A César o que é de César. Foi o Pablo, na verdade, quem deu essa pichotada pela linha de fundo. Escanteio, a Ponte não tem nada com isso. De novo, Elvis bate. Elvis vem para a cobrança do escanteio, levantou na primeira trave, Arthur desviou para o meio da área, Júnior Tavares tentou, subiu, como ele o zagueiro afasta de qualquer maneira a zaga do São Caetano. Volta no rebote para ponto com Leonaldi, meteu para Elvis, recolheu, dominou bonito, parou, prendeu, olhou, pensou, ainda Elvis tentou a finta, já se livrou do marcador, levantou um bolão para Felipe Amaral, entrada na grande área, pintou o gol de empate, bateu cruzado em cima do zagueiro, Felipe Amaral ainda brigou, rolou para ninguém, muito forte, toca mal na bola Felipe Amaral, propicia contra-ataque para o time do São Caetano. Celcinho de primeira tentou, Francis, a bola quicou, parou na poça d'água, chega Luiz Felipe, protege, recua, zona perigosa para Kaique França, o Francis vai apertar e o Kaique França coloca a bola para fora. Colocou a bola para fora, não tinha opções. Eu achei até que ele poderia puxar a bola para perto da esquerda e tocar do outro lado, hein, Vlad? Não estava tão pressionado assim, né? Convenhamos, né? O Hélio dos Anjos ficou um cabreiro, ficou muito bravo, deu de graça o lateral aí pro São Caetano. 41, quase 42, primeiro tempo, reta final da primeira etapa aqui, majestoso, 1-0 para o time do São Caetano. Seara, experimente a linha completa de linguiça 100% carne suína com temperos e salsicha para grelha levemente defumada. Vai de churrasco, tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado, lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e também em Sorocaba. Leonaldo inverte, lá na ponta da direita para a esquerda, chega Arthur de primeira, Prado do Ratamoto foi para a área, Júnior Tavares para Arthur de novo, linha de fundo, calculou, executou, cruzou para a boca do gol para Luiz Felipe, ele tentou de cabeça, não alcança a bola passa, ele próprio vai atrás da bola, mas quem chega é Matheus Silva, o zagueirão passado das largas, boa finta, boa jogada aqui pela direita, preparou o cruzamento, levantou para Júnior Tavares, a bola passa por ele, tira a zaga e vem contra-ataque para o time do São Caetano. Dias é quem recebe livre, conduz a bola para o time do São Caetano, Alano se manda para a canhota, enfiou para Alamo muito forte, aí o Alamo olhou pro Dias e disse o seguinte, ó, finalzinho do primeiro tempo, quer que eu corra dessa forma, é melhor deixar quieto, né, Vlad? O campo pesado desse jeito, as pernas já pesadas também, não dava ali pro Alamo, reclamou bastante, mas já tá tudo ok, afinal o São Caetano tá vencendo 1-0.
Anhanguera Ferramentas, os melhores equipamentos de Campinas, Limeira, Jundiaí, região. Acesse anhangueraferramentas.com.br. Macaca para ataque, inversão feita, domina Arthur, domina, livre, leve, solto no corredor, passou Dudu, enfiou para Dudu, a bola quicou, voltou para Elvis, dominou, limpou, carrega a bola e tentou conduzir, tem muita água, tira a zaga, a bola voltou para Felipe Amaral, abre para canhota para Arthur, pé canhoto, levantou para Leonaldo na área, subiu, tirou o zagueiro de novo. Sobe demais e afasta praticamente todas as zagas do São Caetano. Júnior Tavares tentou bater para o gol, bateu na zaga, sobrou para Arthur de primeira, disparou para fora. Subiu, vai embora pela linha de fundo, Vladimir Catarino. O Arthur não esperava esta bola, né? É que a zaga do São Caetano furou, aí sobrou para ele. A única oportunidade, o único recurso que ele tinha nesse momento era o chute, pegou muito mal. A bola foi por cima, tiro de meta e agora tá caído ali o Alamo, camisa 7 do São Caetano. Tá reclamando de dores, talvez até para ganhar um tempinho também, mas já tá tudo ok com ele, a bola é pro Azulão. E aí, CH, reta final do primeiro tempo. Estamos caminhando para uma derrota parcial da Ponte. A Ponte ainda tenta, mas não conseguiu, com exceção daquelas duas finalizações, finalizar de novo contra a meta do goleiro do São Caetano. O jogo foi estragado pela chuva. A Ponte está tendo muita dificuldade. O São Caetano está jogando com as linhas baixas, como a gente já esperava, e no contra-ataque. E tem uma peça que a Ponte não tem. Um centroavante grande para poder levar no peito as poças e os zagueiros, e foi o que o Magrão fez no primeiro tempo, e mais nada. A Ponte não tem esse cara de área para poder, era o jogador ideal para vir para o segundo tempo, talvez o Eliel, eu poria até o Eliel no jogo, mas precisa de alguém dentro da área para dar trombada, porque a condição do gramado não permitiu que a Ponte jogasse no primeiro tempo. Mais 5. Vamos a 50 minutos neste primeiro tempo aqui no Moisés Lucarelli. 1-0 para o time do São Caetano. A Ponte vai conhecendo a sua primeira derrota. Agora um princípio de confusão ali entre Arthur e o jogador do São Caetano que impediu a cobrança rápida da Ponte. Vlad. Para ganhar tempo, na verdade, né? Tem provocado, me parece ser quem tá lá, o Anderson Magrão, né? Quem tá provocando lá o lateral da equipe da Ponte. Agora sim, o arremesso foi cobrado. O Arthur foi lá, cumprimentou o Anderson Magrão, o jogo segue. A Ponte tenta, Dudu brigou, espirrada, Pablo Diego vai brigar, rasga Pablo, joga lá na galera. Jogou lá no meio da galera, a bola saiu em lateral para Macaca. 45, quase 46, vamos até 50. Ponte tem o tempo para pelo menos empatar o jogo. 1-0 para o time do São Caetano, gol marcado por Anderson Magrão. Você ligado no futebol da Bandeirantes Campinas. Vem para Macaca, bateu Silva no meio da rua, arriscou, foi precipitado, tocou mal. Bateu na zaga, bola sobra para Celcinho, Celcinho de primeira. Lançado, Anderson Magrão de novo, aparece livre. Chega Arthur na cobertura. Anderson Magrão dominou, grandalhão, fez a finta, fez o break, lançou para Francis. Matheus Silva chega para fazer o corte. Rebote fica para Macaca, Felipe Amaral tentou tirar, bateu no próprio companheiro, vai sobrar para Celcinho. Felipe Amaral chega para fazer o corte. Ele tirou, a bola bateu no próprio Guilherme Souza, quase ficou pro Celcinho, hein, Vlad? Que lambança agora da defesa da Ponte na tentativa da saída, né? Pra sorte, o Celcinho também foi atrapalhado ali pelo gramado. Era a chance do segundo gol do Azulão. Vem de novo a Macaca com Felipe Amaral na faixa central do gramado. Solta o curtinho para Júnior Tavares, para Elvis. Elvis vem buscar, tem a 10 estampado na camisa. Chamou, acionou Matheus Silva. Matheus Silva tem a posse de bola dominada. Levantou aqui na ponta para Luiz Felipe. Recolhe, domina, encara o marcador. Ainda Luiz Felipe. Balançou, girou, levou para o fundo. Francis marca. Ainda Luiz Felipe faz boa finta. Escapou, limpou, cruzou para a boca do gol com Pablo Diego. Afasta a defesa. Rebote, Felipe Amaral tentou bater, colocado em cima do marcador. Torcedor reclama, um toque no braço. Matheus Silva cruzou lá dentro para Dudu. Foi desviado. O árbitro mandou seguir. Foi ao solo do Ratamoto, Vladimir Catarino. Olha, num primeiro momento eu achei um lance, um tranco normal, comum, né? Talvez o replay possa mostrar algo diferente. Não reclamou muito não do Ratamoto, reclamou mais a torcida da Ponte. O árbitro disse que nada foi. Segue 1-0 para o time do São Caetano aqui, Moisés Lucarelli. E aí, Kleger Zorzinho analisando o lance, algo em relação ao chute do Felipe Amaral, que o time da Ponte reclamou um toque no braço do zagueiro do São Caetano e depois do Ratamoto, hein, Kleger? Pra mim não foi nada, nenhum dos dois lances. Segue o jogo. A gente sabe que o Thiago Duarte, ele é meio mala, meio estranho, tal, né, meio estrela, mas ele acompanha a jogada de perto. Você vê que o campo tá encharcado, tá molhado ali, ele tá sempre em cima do lance. Então, pra mim não foi absolutamente nada.
lance normal, não tem nada o que reclamar. A Ponte tem que sim que se armar, se organizar, né? Porque não faz um bom jogo, Bola. 48 minutos, já estamos no tempo acrescido por Thiago Duarte Peixoto. A Ponte perde de novo a bola para Lamo, por dentro para Anderson Magrão. Então o bote recupera a Macaca, foi puxado o Felipe Amaral pelo Celcinho, o jogo está parado. Felipe Amaral cobrou rapidamente a falta, mas o Thiago Duarte Peixoto falou que é atrás. É mais atrás, agora sim, falta batida, vem para a Macaca para o campo de ataque. Arthur acelera o jogo, tenta trazer a Macaca. Pé canhoto, lançou para Dudu, um bolão, tá na área, chega Thiaguinho. Desvia, toca na bola, abraça e escanteio para Macaca, Vladimir Catarino. Do jeito que deu, o Thiaguinho colocou a bola pela linha de fundo, escanteio. Pode ser um dos últimos lances do primeiro tempo. Elvis vai cobrar, bola parada lá pelo lado esquerdo do ataque Ponte Pretano. Capricha, capricha que dá Elvis. A hora é agora para Macacada comemorar o gol de empate. Cruzamento fechado. Guilherme Souza tentou, subiu com ele. O goleiro deu um soco na bola, Arthur. Entre quarta de qualquer maneira para o time do São Caetano. A bola falta no campo para Francis. Ele domina, leva a bola para a linha lateral do gramado. Luiz Felipe aperta, chega também Pablo Diego. Chega Luiz Felipe, tocou na bola, bateu no Pablo Diego. A bola não saiu, insistiu mesmo caído. Francis levou a melhor e sofreu a falta. Cometida por Pablo Diego. Falta clara, né, Vlad? Eram dois jogadores na marcação tentando roubar a bola. O Pablo Diego foi quem atingiu ali o Francis, né? A falta aconteceu bem próximo ao assistente que marcou. O árbitro confirmou a falta de ataque da Ponte. Já daqui a alguns segundos o intervalo Bandeirantes, comando de Edu Pinheiro. Para você ligado no AM, no FM e também no YouTube. João Gabriel com o pé esquerdo, levanta para o campo de ataque, tentou Anderson Magrão, tira Matheus Silva para Ponte. Deixou para Elvis, Elvis tentou a finta, houve a falta para cima dele, levou vantagem, agora não. Agora a Ponte não levou vantagem não, falta para cima de Felipe Amaral. Um pouco depois da risca no meio campo, Elvis cobra rapidamente, boa bola para Dodô Ratamoto, entrada na grande área, cortou, vai bater para o gol, pé direito, a bomba para fora! Passa a direita com perigo e vai embora pela linha de fundo, no momento em que não há tempo para mais nada, apita o árbitro. Termina o primeiro tempo majestoso. Placar de 1 para o São Caetano, 0 para Macaca, mas o Dudu Ratamoto por muito pouco não empata o jogo no último lance do primeiro tempo, Edu Pinheiro. Muito bem, vamos lá. A Ponte atacou para o gol da Fepasa. Macaca jogando com o uniforme número 1, branco, faixa preta, aquele babado todo. Choveu demais, choveu aqui em Campinas. Por volta das 17 horas e 45 minutos. Quando começou o jogo já parou de chover, mas o pessoal do rodo, né, passou literalmente muito rodo. Quando começou, muitas poças, mas agora diminuiu bem. Mas o jogo começou, primeiros 15, 20 minutos, olha, impraticável. Só um destaque do repórter Vladimir Catarino. Eu tô vendo daqui, viu, Vladimir? E embora muitas poças, muita chuva e tal, mas a rapaziada da Macaca tá com o uniforme limpinho, hein? Ou não, hein, Vladimir Catarino? Não. Limpinho também não, né, Edu? Tá um pouquinho sujo, claro. Muita lama, né? A água trouxe essa lama aqui no gramado. Você disse muito bem, as poças diminuíram bastante com relação ao começo do jogo, mas ainda está encharcado e bastante escorregadio o gramado do Moisés Zucarelli. Na saída, jogadores da Ponte conversando bastante, e eu observei o técnico Hélio dos Anjos conversando já com seus auxiliares. Poderemos ter, quem sabe, até alterações aí logo no começo do segundo tempo. Obviamente, o treinador da Ponte não gostou do que viu. A Macaca, assim como foi em Rio Claro, termina a primeira etapa perdendo pelo placar de 1-0, Edu. O Vasco tá em cima do Leonaldi, é buchicho, veracidade. De novo, o Vasco pelo Leonaldi. Exato, e o Botafogo também, né? Agora são os dois rivais alvinegros do Rio de Janeiro, os dois que são SAF, inclusive, demonstram interesse no Leonaldi. A Ponte Preta não nega que, se a proposta for boa, vai negociar o jogador, até porque está precisando de dar uma reforçada ali no seu caixa, mas somente se for uma proposta viável, uma proposta que agrada. Ainda não chegou nada oficial, mas rumores de que Vasco e Botafogo querem o meia da equipe da Ponte Preta. Bom lanchinho pra você, fica atento aí que eu acho que o tio Hélio vai mexer, hein? Macaca joga com Kaique França, Luiz Felipe, Guilherme Souza, Matheus Silva e Arthur. Leonaldi, Amaral, Júnior Tavares e Alves, Dudu Ratamoto e Pablo Diego, é exatamente a mesma equipe que jogou em Rio Claro.
Olha, no banco, a Ponte tem os dois goleiros, Pedrão e Luan, tem o menino Eliel, tem o Thiago Oliveira, tem o Edson, que é da base, zagueiro, Jean Carlos, Guipira, que veio do Manaus, tem o Fraga, tem o Jefferson, tem o Gé, né? É Jefferson Gé, veio do Itapirense, tem o André, atacante da base, o Cássio Gabriel e o Everton, que veio do Bragantino, ainda não estreou. Oi, CH, queremos ouvir, hein? Guilherme Souza, zagueiro da Ponte, espanou. E aí, o Magrão, né? Anderson Magrão ganhou na corrida, faz 1-0 São Caetano, CH. A Ponte cometeu um erro crasso, né? Infantil. Principalmente o Guilherme, zagueiro da Ponte, que deu uma pichotada no meio campo. E aí o jogador o centroavante, o Anderson Magrão do São Caetano, arrastou a bola e bateu de perna esquerda, fazendo 1-0. Teve outros momentos, mas esse foi o principal. Fiquei com a impressão de falha do Kaique França, o Gleger tem a mesma opinião que eu. Eu achei que ele se posicionou, ele se perdeu no posicionamento. Eu também achei que ele se perdeu no posicionamento. De qualquer maneira, o São Caetano termina o primeiro tempo com 1-0, a Ponte não fez um bom primeiro tempo. O gramado prejudicou o jogo, mas prejudicou mais a Ponte. São muitos jogadores no time da Ponte, Edu e ouvintes, com característica de leveza, né? Dudu, Pablo Diego, Elvis não consegue jogar, até o Leonaldo e Amaral, que são jogadores de marcação, eles são jogadores leves, eles não conseguem arrastar a bola. A gente percebe assistindo o jogo que o posicionamento está correto, tem a passagem correta, a aproximação correta, só que a bola você não consegue jogar. Você dá um toque, a bola para na poça. Você dá outro toque, tenta fazer a triangulação, a bola para na poça. Então prejudica quem mais? Quem tenta jogar. Quem tenta destruir, fica lá atrás, a Ponte joga a bola dentro da área e o Pablo e o João Gabriel, os zagueiros do São Caetano, estão se consagrando, né? Vão sair do jogo com a cabeça inchada de tanto cabecear a bola. A Ponte tenta alguma coisa por baixo, mas não é feliz, porque o gramado atrapalha, não é desculpa. Então o que o Hélio tem que fazer? Eu voltaria com o centroavante de área. E o único que ele tem aqui, posso estar equivocado, mas é o Eliel. Apesar de ser menino e não ser muito forte, mas ele é um centroavante de área. Um menino desse, com uma bola, ele pode resolver o problema da Ponte. Porque eu tenho a impressão que é o seguinte, a hora que a Ponte fizer 1-0, o São Caetano vai sentir... 1-0 não, empatar o jogo, e ela tem que fazer isso rapidamente no segundo tempo, o São Caetano vai sentir essa pressão da Ponte, que foi até... A Ponte teve mais posse de bola, teve mais chance, teve um lance no primeiro tempo, antes de sair o gol do São Caetano, o Pablo Diego teve um lance no jogo para fazer 1-0. Mas o goleiro Arthur foi muito bem. Então a Ponte tem que voltar muito diferente para o segundo tempo. Porque se der bobeira, esse São Caetano de novo vai aprontar para a vida da Ponte. Segundo tempo tem que ser diferente. Eu voltaria pelo menos com Eliel para o segundo tempo, Edu. Olha, já Greg Exorzinho vai comentar, hein? É o seguinte, Paulistão já tarde, São Bento 2, Santo André 1, vitória do São Bento. Ó, é o Bentinho, rapaz, empatou com o Palmeiras no Allianz Parque e ganha hoje do Santo André. E olha, no segundo tempo de Mirassol 0, Inter de Limeira 1, derrota do Mirassol interessa ao Guarani, tá? Copa São Paulo, Santos 1, Água Santa 0, Santos continua, América Mineiro 1, Bragantino 0, segue o América Mineiro. Ibrachina e Fortaleza, olha, 1-0 Fortaleza, hein? Ibrachina 0, Fortaleza 1 e 21h45 tem Ituano Internacional de Porto Alegre. Olha o seguinte, hein? E pela Recopa Sul-Americana, segundo tempo lá no estádio do Grêmio, na Arena Grêmio, Grêmio 4, São Luís 1. O uruguaio Luiz Soares fez 3 e mais nada, tá bom? Final 67-15 aqui, seu Edu. Macaca continua mesmo, hein? Eita, macaca safada! Todo brasileiro ama um churrasco e festas de final de ano. Experimente os melhores sabores da Seara. Bife de linguiça, praticidade para o choripã perfeito e salsicha para a grelha levemente defumada. Mais carne, mais suculenta. Primeira e única salsicha para churrasco do mercado. Seu churrasco fica ainda melhor com o melhor da Seara. Vai de churrasco? Tá na cara que é Seara. Encontre Seara no IG Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba.
Como está a manutenção do seu carro? As revisões estão em dia? Segurança é sempre prioridade. Na Rocha Autopeças, você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Chegou o super saldão da Anhanguera Ferramentas. Descontos imperdíveis para você comprar muito. Confira. Ventilador de coluna Ventisol, R$ 297,90. Jogo de ferramentas Stanley, 110 peças, R$ 599,90. Compressor de ar Schultz, 10 de R$ 121,90. Visite as lojas em Campinas, Jundiaí e Limeira. Acesse o site anhangueraferramentas.com.br. Anhanguera Ferramentas, a marca do profissional. Do Pinheiro. Olha, me desculpe, é Recopa Gaúcha, não Sul-Americana. Recopa Gaúcha, segundo tempo de Grêmio 4, São Luís 1. Vamos lá, olha, um lance aqui a 17 minutos. Olha, o São Caetano teve um gol anulado, mas estava impedido. Aliás, 3 estava impedido. Assim, perigoso, não concluía, mas estava perigoso. Mas a Macaca se acha a 17 minutos. O Elvis dá de 3 dedos para o Pablo Diego, que finaliza a mais grande defesa de Arturo. Oi, Bolis. Elvis levantou para Pablo Diego, tá na área, dominou, limpou, vai marcar, bateu, espalma espetacularmente Arthur. Uma defesa sensacional do goleiro. Pablo Diego não se conforma, coloca as mãos na cintura, ele limpou, fintou e bateu com sede. Arthur. Vamos lá, 24 minutos, é o Felipe Amaral que tenta de fora da área. Vamos lá, tava 0-0. Vai lá, o menino Felipe Amaral. Dominou, limpou para Júnior Tavares, para Luiz Felipe, girou por dentro do Felipe Amaral, vai bater pro gol, a bomba, espalma, Arthur. Vai buscar do cantinho, chute forte de Felipe Amaral. Coloca a bola pela linha de fundo. Mas foi o próprio Felipe Amaral que erra numa conclusão. Começou com ele o erro, hein? Ele isolou a bola pro alto, a defesa rechaçou, foi pro meio. O Guilherme Souza deu uma espanada, ele perdeu a bola, perdeu o tempo da bola. O Anderson Magrão pegou a bola, corre, pimba e faz 1-0 a 30 minutos. Agora lance 4, 50 minutos. Dudu Ratamoto, que vem do Botafogo de Ribeirão, tenta fora da área. Elvis cobra rapidamente, boa bola para Dudu Ratamoto, entrada na grande área, cortou, vai bater pro gol, pé direito, a bomba pra fora! Passa a direita com perigo e vai embora pela linha de fundo, no momento em que não há tempo para mais nada, apita o árbitro. Gleger Zorzin, você por dentro do jogo. E aí apitou o intervalo, é isso, Gleger Zorzin? Vamos lá, Ponte 0, São Caetano 1. Exatamente, né, Edu? Na rodada passada, a Ponte saiu perdendo, voltou pro segundo tempo e conseguiu empatar rapidamente. É o que tem que a Ponte fazer agora. O time tá desorganizado, desorganizou depois do gol, né? Não pode um time, se a gente vir aqui e falar que a Ponte tá organizada, se tá organizado não toma o gol que tomou. Você vê que no lance o Guilherme Souza disputa a bola, acaba errando no lance, né? Perde o tempo da bola ali, mas não tem ninguém na sobra. Uma bola quase no meio de campo. Você não tem que estar organizado, pô. Vai um na bola, o outro tem que vir por trás. No eventual erro tem uma cobertura. Automaticamente dá tempo dele se recuperar. Então não dá pra gente aqui botar a culpa no Luiz Felipe também. Quem errou foi o Guilherme e o outro que errou foi o seu Matheus, que não estava por ali. A gente percebe na imagem, não sei onde é que estava aberto, tentando uma jogada ou acreditando que o Guilherme pudesse ganhar a jogada pelo alto e acabou dando tudo errado. O Kaique França realmente, na minha opinião, ele define antes, na hora da batida, né, o Magrão, o Anderson Magrão, ele bate de perna esquerda ali, tirando, né, do lado direito, mas não foi uma bola tão no canto, né, não foi uma bola no chão, difícil, uma bola defensável. E eu fiquei com a impressão de que ele tenta definir antes, porque senão daria tempo, porque ele tem velocidade, ele é um goleiro com agilidade, já mostrou isso, né? E o Kaique França, bem preparado, não toma o gol que tomou. É início de temporada, essas coisas vão acontecer, isso é claro e óbvio, até o tempo da bola, esperar um pouco mais a definição da jogada.
e aí ele não teria tomado o gol, mas realmente ele falha no lance, não vamos dizer uma falha, né? Mas um erro de posicionamento e tentou adivinhar ali antes da batida, vai bater cruzado, eu já vou aqui, já me posiciono, e o Anderson Magrão inteligentemente dá uma chapa ali, batendo assim na paralela e fazendo um belíssimo gol, abrindo o placar o São Caetano. Mereceu o São Caetano 1-0? Não sei, não dá pra gente analisar dessa forma, porque a Ponte também criou algumas oportunidades, criou algumas chances, poderia ter aberto o placar ali, naquele lance lá com o Pablo Diego, onde o goleiro Arthur fez uma belíssima defesa, a Ponte poderia ter aberto o placar ali, né? E aí contou com uma belíssima defesa do goleiro Arthur segurando o resultado. Então, tomara que o Hélio tenha mudado a estratégia. Eu não faria substituições. Eu acho que ele tem que botar esses caras para jogar. Ele tem que posicionar esse time da Ponte. Se posicionar um pouco mais, agrupar um pouco mais o time, ter um pouco mais de atenção na hora em que perde a bola. O gramado realmente atrapalhou, mas atrapalha para os dois lados, né? E a Ponte demorou para entrar no jogo, demorou para se adaptar ao campo molhado, ao campo encharcado. E o São Caetano foi aos trancos e barrancos, mas se adaptou mais rapidamente. E isso ajudou, fez com que ele criasse algumas oportunidades, fez um gol que estava impedido e realmente estava à frente, foi bem anulado pela arbitragem, e depois num contra-ataque, num erro novamente, erro como aconteceu no jogo do Velo Clube, a Ponte sai atrás. E aí o que acontece, Edu? Quando você consegue segurar, sai na frente, fica muito mais fácil. Por quê? Porque o campo está encharcado, início de temporada, você na partida passada já teve que correr dobrado, porque saiu atrás também, e hoje a Ponte vai ter que correr dobrado novamente. Então essas estratégias, e a Ponte todo jogo saindo atrás, ela pode ganhar de 5-1 esse jogo, mas o sair atrás prejudica a parte física, porque ela tem que elevar ainda mais, correr ainda mais, adiantar um pouco mais as suas linhas. Em alguns momentos a recomposição tem que ser mais rápida, então por isso esse aspecto desgasta demais. Então tomara que o Hélio tenha ajustado o time, colocado esse time melhor posicionado, arrumado a primeira linha que estava desorganizada, nós percebemos isso em alguns lances, e que a Ponte possa fazer como fez lá em Rio Claro, dominar o segundo tempo. E Leandro Bolles, a Ponte precisa virar o jogo. É isso, muito obrigado, Kleger Sorzinho. Pois não, Edu? Não, vai ter alteração aí? Sim, o Gel, né, o 19, o Jefferson. Vem aí já o Vladimir informa, trazendo todos os detalhes aí da entrada do camisa 19, o Jefferson, que fará sua estreia com a camisa da Macaca. Saiu camisa 7 da Ponte, viu? Dudu Ratamoto sai para a entrada do Jefferson com a camisa 19, única alteração no intervalo. Muito bem, vai começar o segundo tempo aqui no Majestoso. A Ponte Preta está perdendo por 1-0, o gol marcado pelo Anderson Magrão aos 31 minutos do primeiro tempo. E evidentemente, como atacou no primeiro tempo por gol da Fepasa, vai atacar por gol do portão de entrada do seu estádio. Não chove depois de uma forte chuva que atingiu Campinas e várias cidades da região no início da noite de hoje. Nesse momento não chove, inclusive o público melhorou assim que a bola começou a rolar. Gramado que no início estava praticamente impraticável, melhorou também, deu melhorada, né? O pessoal, parabéns ao pessoal da Ponte, né? Que realizou um trabalho rápido para tentar ao máximo tirar a água acumulada do gramado. Vai autorizar Tiago Duarte Peixoto, o árbitro da partida. É a segunda rodada do Campeonato Paulista da Série 2. A Ponte venceu na estreia, o São Caetano perdeu, apita o árbitro. Bola rolando, vamos juntos no futebol da Bandeirantes. Com B de bola, B de Bandeirantes, você ligado, acompanhando o melhor do futebol. E o melhor é aqui na Vamos juntos com toda a equipe de Carlos Batista, sempre com muita alegria e descontração, mas acima de tudo com muita informação, porque se tem futebol no rádio, tem alegria no povo. Aqui tem Pablo Diego, a posse de bola dominada, levou pro fundo, mas acabou o campo. Acabou o campo para ele, a bola foi embora pela linha de fundo, é só tiro de meta, hein, Vlad? Exato, correu demais ali o Pablo Diego, mas a bola correu mais do que ele também. Só para confirmar a bola, em São Caetano nenhuma mudança. Gostou o Márcio Ribeiro, por isso não mexeu no time para a segunda etapa.
Tiro de meta que o time do São Caetano vai cobrar com o goleiro Arthur, que fez uma grande defesa no primeiro tempo, quando o jogo ainda estava 0-0. De cabeça o Alamo tocou, a bola saiu lateral para Macaca para fazer a cobrança. Comecinho do segundo tempo, 1-0 para o time do São Caetano. A ponte quebra canhota com Pablo Diego, deixou para Jefferson, primeira participação do garoto. Boa sorte para ele, botou na frente ainda Jefferson, mas aí sim empolgou. Acabou o campo, o torcedor chiou, reclama que foi atingido, mas não houve absolutamente nada. É só tiro de meta para o time do São Caetano, Vladimir Catarino. O Jefferson, né, que como o Gé se destacou na equipe da Itapirense na segunda divisão do Campeonato Paulista, ou na quarta, né, que é a segunda divisão do futebol estadual, agora está com a camisa da Ponte, a bola correu mais do que ele, linha de fundo, tiro de meta São Caetano. Leandro. Você que está ligado no futebol da Bandeirantes Campinas, com toda a equipe de Carlos Batista, nos comentários de Gleger Zorzinho, de Carlos Henrique, o bate pesado. Fala aí, CH. Eu tinha me esquecido. O Hélio fez exatamente o que eu queria. Colocar um cara de força na frente, só que eu não me lembrava do Gé. E o Gé estava no banco de reservas. Acho que vale a tentativa de colocar um cara mais de força na frente para mim. Por enquanto, teoricamente, vamos ver como é que ele joga no segundo tempo, acerta o Hélio. Já está ali, enfiado entre os zagueiros do time do São Caetano. E para você, Gleger Zorzinho, gostou da alteração, Gleger? Nós temos que ver na prática, né? Mas a alternativa é boa, ele precisava mudar um pouco, né? Então, tomara que dê certo. Conheço muito pouco o jogador, né? A gente sabe que ele é fazedor de gols aí na bezinha, como disse o Vladimir. Vamos ver, a expectativa é de que ele vá bem. Seara, experimente a linha completa de linguiça 100% carne suína com temperos e salsicha para grelha levemente defumada. Vai de churrasco, tá na cara que é Seara. Encontre no Ica Atacado, lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e também em Sorocaba. Amanhã tem mais futebol aqui na Bandeirantes Campinas. É ele. Carlos Batista dá o recado no futebol da Bandeirantes. Tem Guarani Santos, segunda rodada do Campeonato Paulista da Série 1. 9h35 da noite, a bola rola no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Sequência da Série 1 do Paulistão 2023. Aqui o São Caetano tenta o ataque, corta Matheus Silva, o rebote fica pro Azulão. O chute da entrada na grande área para fora. E ela desviou no meio do caminho com perigo. O Kaique França se esticou, mas não sei se chegaria não. Escanteio pro Azulão, hein, Vlad? O chute foi do Lucas Silva. A bola desviou ali no meio do caminho, quase mata o goleiro da Ponte. Linha de fundo, olha a pressa do Celcinho para cobrar esse escanteio. Lógico, tá na dele. O São Caetano tá vencendo 1-0. Celcinho vem para a cobrança do escanteio para o time do São Caetano. A galera do Azulão marcando presença também aqui no Majestoso. Faixas da torcida do São Caetano no gol da linha do trem. Gol da Fepassa neste segundo tempo, atacando o São Caetano. Cruzamento para a área, Kaique França saiu do gol, foi atingido pelo jogador do time do São Caetano. Aliás, os dois trombaram, mas de fato quem fez a falta foi o jogador do São Caetano, camisa 5, Dias. Capitão do Azulão, o jogo tá parado, Vlad. O árbitro até demorou um pouquinho para marcar, assustou todo mundo, mas confirmou a falta para cima do Kaique França. Falta já cobrada. Estamos também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Deixe o seu like, se inscreva no canal, rapaziada, participando do chat. Alô, Andréia Mantovani, sempre agitando as redes sociais da Bandeirantes Campinas. Vem bola para o campo de ataque, Pablo Diego. Ele tentou o domínio, chegou, apertou o Tiaguinho. Pablo Diego caiu, não houve nada, segundo o árbitro. Lateral que o time do São Caetano já cobrou. Celcinho é quem domina. Defesa de novo com a linha alta. Celcinho domina, Matheus Silva dá o bote, não acha Celcinho. Abre pela direita para Alamo. Recolheu, dominou, tentou a finta. Arthur toca na bola, bola sai. Lateral aqui na direita para o time do São Caetano para fazer a cobrança. Vamos chegar a 5 minutos da etapa final. 1-0 para o São Caetano. Celcinho domina pela meia direita para o time do São Caetano. Bola rasteirinha, não tem tanta água nesse momento, por isso a bola chegando no Paulo Henrique. Alamo tentou de cabeça, Arthur subiu, o último a tocar da bola foi o jogador do São Caetano. Lateral para Macaca bater aqui pela esquerda, ainda no campo defensivo. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo tempo e placar de jogo para você. 5 minutos, segundo tempo. Aqui, Majestoso, segunda rodada, Campeonato Paulista da Série 2. Ponte Preta 0, São Caetano 1, Edu Pinheiro. Olha, Paulistão, hoje à tarde, São Bento 2, Santo André 1, segundo tempo em Mirassol, hein? Mirassol 0, Inter de Limeira 1. Tem futebol na Bam Bam Bam.
futebol na Bandeirantes Campinas. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência. Vamos juntos. Temporada 2023 com a marca credibilidade do Grupo Bandeirantes de Comunicação. E amanhã, meio-dia na tela da Band, tem os donos da bola. Carlos Batista girando toda a sua equipe de comentaristas. A matéria deste jogo você acompanha amanhã, meio-dia, na tela da Band Mais TV. Além dos quadros do programa, o Nalato, personagem do dia, os donos da bola. Cruzamento paralelo do São Caetano. Jefferson tentou subir, tirou a defesa do São Caetano, completa Paulo Henrique. A bola fica para Macaco, Luiz Felipe prefere deixar a bola sair. Para ganhar lateral para Ponte, lá pela direita, já cobrou, soltou atrás, Matheus Silva, olha para a área, calculou, executou para Jefferson de cabeça, defesaça de Arthur. Arthur de novo espalma para a linha de fundo, Vladimir Catarino. Cabeceio do Jeff, para cima do Arthur. Estava bem colocado o goleiro do São Caetano, mas foi uma bela defesa. Escanteio, agora está caído lá o goleiro da equipe do São Caetano para dar mais freada também. Mas bela jogada, bela defesa do goleirão do Azulão. Defesaça do Arthur. Eu quero só ver agora do nosso comentarista, hein? Comentarista Gleger Zorzinho, ele já esteve lá dentro, conhece no riscado. Não vai me dizer que a bola foi em cima dele, né, Gleger Zorzinho? Bola, aí é defesaça, né? Eu tô sendo rigoroso, criterioso, mas essa aí, sem dúvida nenhuma, foi uma defesaça. 8,25. Beleza, defesaça do Arthur, goleiro do São Caetano. Elvis cobra, escanteio, cruzou para a boca do gol, passa por todo mundo. Júnior Tavares ainda abre o compasso, evita o centro, levou para o fundo, o setor canhou, tentou cruzamento, a bola bateu na cara do jogador do São Caetano. Voltou para Júnior Tavares, foi para a dividida, a bola saiu lateral para a Ponte. Mas o Thiaguinho está caído. O Arthur mandou cobrar, ficou caído o Thiaguinho. Júnior Tavares, pé canhoto, cruzou. Guilherme Souza escora de cabeça, a bola subiu, foi embora. Liga de fundo, tiro de meta pro São Caetano, Vladimir Catarino. Reclamação do pessoal do São Caetano, porque o Thiaguinho continua caído lá, né? O pessoal tá dizendo que é cera, mas o departamento médico tá esperando autorização para atender ali o jogador do São Caetano. Agora sim, jogo parado, o Thiaguinho tá sendo atendido. Alô, Ariel, Thiago, tá ligado, acompanhando o futebol da Bandeirantes, o GA também sempre ligado, conectado, acompanhando o futebol da Bandeirantes Campinas. 8 minutos, segundo tempo, placar de 1-0 para o São Caetano. Rocha Autopeças há mais de 30 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br e encontra a loja mais próxima de você. SH, o Jefferson entrou, o garotão meteu a cabeça na bola, quase empatou o jogo, hein, Carlos Henrique? Ele fez o movimento correto, né? Antecipou o zagueirão, meteu a testa na bola, mas foi um grande momento da Ponte. Já tá mostrando que tá reposicionado o time. Agora tem que empatar rápido, né, Boles? Para o São Caetano, cada momento que pode, valoriza, faz cera. Então a Ponte tem que empatar rápido, para acabar essa cera aí do São Caetano, que realmente a cada lance valoriza. É isso, a Ponte que virou o jogo em Rio Claro, né? Virou o jogo em Rio Claro, estava perdendo por 1-0, virou o jogo para cima do Velo Clube e conquistou a primeira vitória. Vem para o Macaca, branco de ataque, corta lá atrás, João Gabriel para volta para Anderson Magrão em posição legal. Recolheu, dominou do círculo central, faz boa finta, enfiou no comando o bolão para Dias, a bola quicou, parou, voltou para Celcinho, ele girou muito forte o lançamento. Mesmo assim o Celcinho corre, evita a saída da bola pela linha lateral. Parou, prendeu, girou, rolou a entrada na grande área para Lamo. Espera a passagem do Thiaguinho, setor direito, passou Thiaguinho, recebeu no fundo, prepara o cruzamento, faz o break, parou, prendeu, tentou, desviou. A bola bateu por time do Thiaguinho e saiu. Lateral para o time da Ponte, bater aqui pela esquerda no campo defensivo. Quase 10 minutos, segundo tempo, 1-0 para o Azulão aqui no Majestoso. Vem Ponte para o campo de ataque, Elvis foi para a dividida, falta. Lucas Silva para cima dele, bem na risca no meio campo. Falta que o Elvis cobra rapidamente, é o capitão da Macaca, boa inversão, na direita para Luiz Felipe, recolheu, dominou, chegou inteiro no lance, partiu para cima do marcador, levou para o fundo, fecha a porta o Paulo Henrique, demorou demais para cruzar, foi para o caminho errado, insistiu, dividiu, tentou passar por dois jogadores, o lance seguiu, olha o cruzamento para a boca do gol, Pablo Diego foi atingido, dentro da grande área, mas o outro mandou seguir. Pablo Diego alega que o zagueiro do São Caetano foi no corpo, né, Vlad? Deixou a bola, não foi na marcação da bola, foi no corpo, segundo o Pablo Diego. O árbitro disse que nada aconteceu, a Ponte segue no ataque. E a galera vem junto, a macacada corta no Majestoso, incentivando a Ponte Preta. Em busca do gol de empate, mas aqui o jogo tá parado, falta do Celcinho. Ele caiu e segurou a bola, marcou a falta para a Ponte. Falta já cobrada, Elvis
Domina a barriga direita, abre pela direita para bater o Silva. A bola parou na poça d'água. Ele se livra da marcação do Dias, que dá um carrinho que levantou de água. Foi uma grandeza. Felipe Amaral abrindo a canhota para Arthur. Recolheu, dominou, partiu para cima do marcador. Tentou 1-2 para Júnior Tavares. Para Arthur, levou pro fundo. Thiaguinho chega bem no carrinho, entrecorta, dá um bico na bola. Tira de qualquer maneira pro azulão. Já mais uma mexida na ponte, hein, Vladimir Catarino? O Everton tá ali pronto para entrar. Vai ter mudança, estreia dele, né? O Everton daqui a pouco vem na equipe da ponte. Eu vou arriscar um palpite aqui. Eu acho que a última vez que o Luiz Felipe recebeu a bola, demorou para cruzar, esgotou a paciência do Hélio dos Anjos com ele. Vamos ficar de olho se realmente vai ser o Luiz Felipe que ele vai tirar. Aqui tentou o time do São Caetano com o Anderson Magrão. Chegou por baixo o Felipe Amaral. Tocou na bola, a bola saiu. O torcedor queria lateral para a ponte. O árbitro marcou lateral para o São Caetano um pouco antes da risca no meio campo. Vamos Acertou. com uma alteração. Luiz Felipe deixa o gramado com a 2 para a entrada do Everton. O Everton 14 está entrando no lugar do Luiz Felipe. Segunda alteração feita pelo Hélio dos Anjos. E é o Everton mesmo, como goleiro do Palmeiras, né? W, não é Everton. A ponte tem o Everton que está voltando, né? Trabalhando já com bola. Acabou tendo uma grave contusão no Campeonato Brasileiro da Série B do ano passado, atacante. E esse é o Everton, jogador que veio do Red Bull Bragantino. E aí, Gleger, esta alteração, a segunda na ponte, Luiz Felipe foi embora. Entrou um lateral de ofício que é o Everton. Gleger. O Luiz Felipe fez um bom primeiro jogo, né? Lá em Rio Claro. Mas hoje deixou muito a desejar, hein? Marcando muito mal, recomposição lenta. Às vezes pode ter sido o gramado que prejudicou, né? Mas ficou aquela impressão lá do jogo de Rio Claro lá. Me agradou muito o Luiz Felipe, mas hoje não. Agora ele coloca um lateral de origem, né? O Luiz Felipe é um volante de origem. A expectativa é que a ponte consiga evoluir, né? Você vê que o gramado agora tá dando condições pra... E olha a ponte, cruzamento, o Everton jogou pro meio da área, bola foi desviada, pegou, largou, Elvis tentou, brigou, a bola ficou viva, incrível! Tira a zaga do São Caetano, essa bola não entra, Vladimir Catarino! Que confusão dentro da pequena área, né? Apareceram muitas pernas para tirar a bola, vem a ponte. Jefferson ajeitou na entrada da grande área, caiu, reclama que foi atingido, a turma mandou seguir. Lembrando que não temos o VAR do Campeonato Paulista na Série 2 na primeira fase. Embora o time do São Caetano com o Anderson Magrão, o jogo fica bom, fica legal. Torcedor nas arquibancadas pede a virada da macaca. É a macacada reunida, você acompanhando o futebol da Bandeirantes. Caiu o jogador do São Caetano, a bola sobrou limpa para Léo Naldi, empurrou para Elvis. Elvis tem Pablo Diego, soltou para Pablo Diego, linha lateral do grande área. Jefferson foi para a área, levantou, cruzou, passa por todo mundo. Voltou ainda para Léo Naldi, bicou na grande área, setor direito. Vem embora macaca, Léo Naldi cruzou para Jefferson, tentou ajeitar, ajeitou para Elvis, para bater, levantou para Pablo Diego. Atenção, tá na área para Jefferson, girou, disparou para fora. Passa a esquerda do gol, vai embora pela linha de fundo de novo com o garoto Jefferson, Vladimir Catarino. Tendo muitas oportunidades, agora conseguiu a conclusão, mas pegou muito mal, a bola foi por cima. E no lance anterior, aquela confusão, teve um cartão amarelo para o João Gabriel, camisa 4 do São Caetano, cometeu uma falta e foi amarelado. Renove suas ferramentas com o Super Saldão da Anhanguera Ferramentas. Descontos arrasadores é no Super Saldão da Anhanguera Ferramentas. Super Saldão é na Anhanguera Ferramentas. Descontos imperdíveis para você comprar muito. Carlos Henrique, o bate pesado, a ponte vai para cima em busca, nesse momento, do gol de empate, né, CH? Melhorou muito, né? A entrada do Everton e também, principalmente, do Gé aí, homem de área forte pra caramba, ele tá deixando o pessoal da zaga do São Caetano de cabelo em pé. Ele, em 10 minutos, colocou fogo no jogo. Tudo bem que a condição do gramado agora ajuda um pouco mais, né? Agora... realmente dá para jogar futebol, mas a entrada do Jefferson na frente me agrada até agora. Ele tem uma boa estatura, né? Parece aí acima de uns 1,80 e alguma coisa. O Jefferson, atacante da ponte que está em campo. Aqui o jogo está parado, bandeira marca lateral pro time da ponte para bater. Vem bola macaca, Arthur já cobrou pro Jefferson no comando, ele contra o Pablo. Ainda Jefferson tentou, dividiu, insistiu, caiu com o Thiaguinho. Arthur marcou a falta. Do ataque da macaca para cima do Thiaguinho, o jogo está parado. Tem falta o azulão para bater. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo tempo e placar de jogo para você. 15 minutos e meio, segundo tempo.
Aqui majestoso, segunda rodada, Série 2, Ponte Preta 0, São Caetano 1, Edu Pinheiro. Olha, acabou lá no estádio Lareira Grêmio, Grêmio 4, São Luís 1, o Grêmio é campeão da Recopa Gaúcha, o Luiz Soares fez 3 gols e pelo Paulistão finalzinho, hein? Mirassol 0, Inter de Limeira 1. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. É isso, então está dado o recado para você ligado no YouTube. Obrigado pelo carinho, pela audiência. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Deixe o seu like e se inscreva no canal. Vem aí Eliel, garoto prodígio, camisa 9, já em campo na Macaca, Vladimir Catarino. Isso, mas antes tem uma alteração no São Caetano. Sai o Celcinho com a 10 para a entrada do 14, Gui Tavares. Gui Tavares com a 14 entra no lugar do Celcinho. A primeira alteração feita na equipe do São Caetano. Placar de 1-0, o time do São Caetano vence o jogo aqui no Majestoso. Você está ligado com a equipe de Carlos Batista, é a Rádio Bandeirantes de Campinas. No AM 1170, no FM 85.7. E vamos com uma alteração na Macaca. Quem é que sai para a entrada do Eliel? Felipe Amaral está saindo com a 8 para a entrada do Eliel. Eliel 9 no lugar do Amaral. Terceira e última alteração da Ponte, porque já foram 3 paradas, né? Como é que fica essa plataforma tática da Ponte com a entrada do atacante Eliel e a saída do volante Felipe Amaral, hein, Gleger Zorcin? Ele vai trazer o Elvis um pouco mais para trás, fazer 2 linhas de 4, né? Adiantando um pouco mais o Eliel junto com o Jefferson. Eu gosto, hein? Ele vai para cima, percebe que é um momento bom para a Ponte, tira um dos volantes. E é isso, né? A Ponte agora domina a partida. Você vê que o Kaique França é um mero espectador. Gosto da substituição e expectativa de que a Ponte possa empatar o jogo rapidamente, para que ela consiga virar até o final. E para você, CH, o Eliel, centroavante, entra, mas como disse o Kleger, ele está nesse momento aberto lá pela ponta direita com Pablo Diego aqui pela esquerda e o Jefferson no comando de ataque. E aí, CH? Ele abriu o jogo, né? Agora definitivamente vai numa espécie de um 4-3-3, vai para cima, traz o Elvis e o Júnior Tavares um pouquinho para trás e espeta um de um lado, o Eliel do outro. E o grandalhão lá, a novidade no time da Ponte, o Jefferson, que entrou muito bem como centroavante. A Ponte tem mais volume, joga melhor e já merece o gol de empate. O jogo tá parado, tem falta, a Ponte para fazer a cobrança aqui, majestoso. Placar de 1-0 para o time do São Caetano. Júnior Tavares cobra a falta, abre na batida do gramado para Arthur. Arthur levantou por dentro, chegou Gui Tavares para fazer o corte, a bola volta para Alamo. Tem a posse de bola dominada, já aperta bem na marcação. Leonaldi recupera, deixou para Eliel. Eliel na bastante para Matheus Silva. Rolou por dentro para Júnior Tavares, meio esquerdo no corredor. Enfiou no comando para Jefferson, ele não alcança Arthur. Sai do gol, goleiro para fazer a defesa, Vladimir Catarino. Um pouquinho mais forte do que estava esperando o G, a bola correu demais, ficou tranquila lá nas mãos do goleiro Arthur. Sofisticar Autovidros, oficina especializada em manutenção e troca de vidros automotivos, além de faróis, lanternas e retrovisores. Seja uma loja Sofisticar autorizada. Confira no WhatsApp 11, é o código de área 964290680. Jogo parado novamente, falta agora do Pablo Diego para cima do jogador do São Caetano, que vai fazer a cobrança na falta, claro, sem pressa alguma. O Pablo, camisa 3, se apresenta para fazer a cobrança na falta. O time do São Caetano ataca para o gol da linha do trem, gol da FEPASA nesta etapa complementar. Lançamento aqui no comando para Francis, Francis ajeitou, dominou, espera a passagem lá na ponta, mas foi muito forte o passe para o Paulo Henrique. Chega a primeira para fazer o corte, o Everton colocando a bola para fora. Tem lateral, uma Macaca para fazer a cobrança pela direita no campo defensivo. É a segunda rodada do Campeonato Paulista da Série 2. A Ponte que volta a campo no próximo sábado, 11 horas da manhã, vai até Piracicaba. No duelo clássico regional contra o 15 de Piracicaba. E claro, cobertura total do futebol da Bandeirantes. Cai Jefferson, pede o falta, o outro manda seguir. Tirando atrás da zaga do Azulão, ninguém do São Caetano aqui na frente. A bola vai voltar de graça para a Ponte. Recomeçando no campo defensivo com Guilherme Souza. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo tempo e placar de jogo para você. Vem Ponte, cruzamento para Arthur, ele desvia de cabeça mais mal. Longe do gol, pela linha de fundo. É só tiro de meta para o São Caetano. Confirmando agora com 20 minutos. Segundo tempo.
No tic-tac no tempo de bola desta, você vai confirmar aqui, Bandeirantes, segunda rodada da Série 2, Moisés Lucarelli, São Caetano 1, Ponte Preta 0, Edu. Olha conosco o grande Darley Way, o chefe do gabinete, hein? Um abraço, Darley, lá na divisa Campinas, Hortolândia, Gustavo Jardim Flamboyant, muito obrigado. E tá no finalzinho, nos acréscimos, Paulistão, em Mirassol 0, Inter de Limeira 1. Participe conosco, mande a sua mensagem através do WhatsApp da Bandeirantes 19, é o código de área 971021493, 971021493. Vem São Caetano para ataque, domina dentro da grande área, Lucas Silva, levou pro fundo, prepara o cruzamento, tentou ganhar o escanteio, chegou Júnior Tavares na alavanca, rouba na sequência, falta. Por trás para cima do Arthur, o jogo tá parado, tem falta, Ponte para fazer a cobrança, Vladimir Catarino. Falta para Ponte, vai ter alteração na equipe do São Caetano. Essa saber se o árbitro vai autorizar. Parece que sim. Vai entrar com a camisa 16 o Gelli. Tem jogador caído lá do São Caetano na área. Com a 16 o Gelli daqui a pouco vem para a partida. Já mais uma alteração no time do São Caetano. É o Francis, camisa 13. Quem está caído porque é ele que vai sair no time do São Caetano, que está vencendo o jogo por 1-0. Renove suas ferramentas com o Super Saldão da Anhanguera Ferramentas. Descontos arrasadores no Super Saldão da Anhanguera Ferramentas. Acesse anhangueraferramentas.com.br. E a Ponte não consegue ter aquele ímpeto que teve agora há pouco no campo ofensivo. E curiosamente, depois que o Hélio dos Anjos colocou o Eliel. Claro que não significa que, porque o Eliel entrou, a Ponte deixou de ter a parte ofensiva como prioridade nesse momento. Mas a Ponte não tem aquela pressão que teve agora há pouco. Por que isso ocorre? Está ocorrendo, hein, Gleiger Zorzin? Olha, Bola, está ocorrendo porque o desgaste é muito grande, né? Corre uma barbaridade. Aquilo que eu estava dizendo no intervalo. Você sai atrás do placar, você tem que correr. Olha a Ponte dobrado. com o Arthur, cruzou, fechado para a boca do gol, Jefferson, bateu, rebateu, tira a zaga do São Caetano de novo. Teve a chance o Jefferson na bola enfiada pelo Arthur, escanteio, Vlad. Escanteio, corte feito pelo Pablo, pressão total da Ponte. Aqui pela esquerda, Elvis cruzou, fechado para a boca do gol, tira o goleiro, voltou para Léo Naldi, que não domina. Ele fez o movimento para dominar, mas não dominou, a bola sobrou para Gerdy. Viu o goleirão adiantado, pensei até que iria meter pro gol, mas ele tentou lançamento para Tiaguinho. Entre quarta, tira a defesa na Macaca. Vai voltar a brigar pelo rebote, preveio o Lucas Silva. Chega no carrinho Eliel, segundo o árbitro cometeu a falta. Torcedor Chia, do outro lado, a falta está marcada a favor do time do São Caetano. Você dizia sobre o jogo, completando o Gleiger. Bom, primeiro dizer que o goleirão Arthur aí é o nome do jogo, hein? Pegando defesas impressionantes. Essa agora aí também, o Arthur faz o cruzamento, o Gebate é ele que tá por ali, é ele que faz a defesa. Então tá difícil da bola entrar, mas o goleirão Arthur tá fazendo um belíssimo jogo, esse bom goleiro do São Caetano. Então é isso, Bolis, a Ponte corre dobrado, tenta, articula, tenta chegar, é melhor no jogo, mas precisa botar a bola na rede. E agora um princípio de confusão ali, porque a chegada foi forte para cima do Eliel. O Jefferson comprou a briga e pintou cartão para alguém ali. E o clima está fechado, Vladimir Catarino. É uma confusão, não deu ainda para identificar para quem foi esse cartão amarelo. Foi para jogador do São Caetano. Ânimos acirrados neste momento. A Ponte não tem que entrar nesse clima não. Tem que se tranquilizar e partir para cima. Aí para variar, o árbitro acabou levantando, mostrando o cartão no bolo. Aí fica difícil para a gente identificar. E parece que foi pro zagueiro ali do time do São Caetano. E o Bandeira chamou o árbitro, hein? O Bandeirinha tá chamando o árbitro. Foi uma disputa ali do Eliel com o jogador do time do São Caetano. Tá conversando com o árbitro, o auxiliar número 2. Thiago Duarte Peixoto parece que tá procurando alguém ali. Tá confirmando. Ainda a comunicação ocorre. Demorando demais, né? Agora ele vai em direção a alguém ou a ninguém? Não, está posicionado. Talvez o Bandeira tenha dito para ele o seguinte: olha, fica de olho ali porque o clima não tá bom não. Entre Pablo, zagueiro do São Caetano, e o Jefferson, atacante centroavante da Macaca. 25 minutos, a Ponte tem falta para bater. Elvis cobra para Júnior Tavares, domina mal. Entre quarta zaga do time do São Caetano, ficou caído o jogador do Azulão. A Ponte recupera a posse de bola. Elvis enfiou aqui na ponta para Arthur, tentou de cabeça, ele desvia mais para fora. Foi para pela linha de fundo, é tiro de meta para o São Caetano fazer a cobrança.
Carlos Henrique, o bate pesado, eu quero ouvi-lo. Agora com 25, já passamos da metade do segundo tempo. Segue 1-0 pro São Caetano. Jogo tinhoso, difícil, hein, CH? O São Caetano colocou mais um jogador aí de marcação, né? Aliás, dois, o Gui Tavares e o Gerli. Aumentou a quantidade de jogadores no meio campo e a Ponte está muito ansiosa, né? Tem que ter mais tranquilidade. Tem que ter mais calma, senão não consegue empatar o jogo, né? Tem que jogar o futebol com a cabeça, né? Com a inteligência. Tudo que o São Caetano quer é o quê? Estragar e sujar o jogo da Ponte. Está conseguindo. A energia do time não é a mesma, é natural isso, né? Porque o gramado está pesado desde o primeiro tempo. E alguns jogadores caíram fisicamente de produção, mas a Ponte está tentando. Só tem um time que está tentando jogar futebol. Esse time é a Ponte. 1-0 para o São Caetano, que na estreia perdeu para o Primavera, jogando em São Caetano do Sul. Bola para Gerdey, aquele mesmo, hein? Gerdey é aquele mesmo, experiente, que passou pelo Palmeiras. Levantou a bola, acabou perdendo a bola, volta para Macaca, bola para Jefferson, Jefferson para Eliel. Correria do garoto, chega o primeiro Pablo para fazer o corte, leva a bola para a linha lateral e tira, a bola passou sobre o Jefferson, sobrou para Alamo. Tenta o levantamento para Gerdey, tira a defesa, volta no peito do Alamo. Ele mata o peito, coloca no terreno para Anderson Magrão em posição legal, dominou para bater para o gol, bateu cruzado, espalma, Kaique França, voltou, bateu fraquinho. Kaique França de novo! A primeira foi uma grande defesa, salvando a Macaca, e no rebote o Anderson Magrão faltou força, ele bateu fraquinho e o Kaique França defendeu sem não dar rebote ao Vladimir Catarino. De novo, né, esse duelo entre Anderson Magrão e Kaique França. Na primeira o goleiro espalmou, na sequência... Olha a Ponte, cruzamento, Ponte. Elvis dominou, vai marcar, limpou, clareou, disparou pra fora! Incrível a chance que Elvis teve, ele recebeu livre, teve a calma, a tranquilidade, deixou o zagueiro com as nádegas no gramado, fez outra finta, escolheu o canto, disparou e a bola passou. Foi embora pela linha de fundo o Vladimir Catarino. Fez o mais difícil, Elvis, né? Porque teve total liberdade, tranquilidade para escolher o canto. Escolheu o canto esquerdo do goleiro, mas tirou também do gol. A bola foi para fora. Chance clara, a Ponte teve e desperdiçou o empate. Gleger, Zorzin, grau, conceito, definição e a nota para a defesa do Kaique França, que evitou o segundo gol do Azulão, hein, Gleger? Mas o atacante ali, para mim, bateu fraco, né? Primeiro ele faz uma defesa razoavelmente difícil. Não foi muito difícil, não. Na outra ele erra o chute, né? O atacante. Para mim o grau de dificuldade 7,75. Vem embora Macaca com Jefferson, que pela esquerda bateu cruzado, afasta a defesa, Elvis na sobra, bateu fraquinho, voltou para Eliel, Eliel tentou, ajeitou para Leonaldo, a bola parou na poça d'água, voltou Elvis, empurrou para Leonaldo, abriu para a direita para o Everton, vem embora Macaca, bateu cruzado para Elvis, bateu, rebateu, tira a zaga do São Caetano, incrível, insiste a Macaca, é pressão total da Ponte, bola solta na ponta para o Everton, prepara o cruzamento, levantou, cruzou para a boca do gol, Arthur! Sai bem o goleiro no alto para fazer a defesa, Vladimir Catarino. Saiu sim, fez a defesa com extrema tranquilidade. Ficou com a bola, daqui a pouco a Ponte vai mexer novamente. Estão ali prontos para entrar o Jean Carlos e também o Cássio Gabriel, né? Cássio Gabriel e o Jean Carlos. A Ponte vai mudar pela última vez. Eu disse que não tinha mais nenhuma parada, mas na verdade a mudança do Jé foi no intervalo. Então por isso a terceira parada vai ser agora. Duas mudanças feitas pelo Hélio do Anjo. E o tempo vai passando, a Ponte tem a posse de bola, de novo fica a bola rondando a grande área do São Caetano, mas não entra, incrível, 1-0 São Caetano na frente. Rocha Autopeças, há mais de 30 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Vamos então com as alterações, Vladimir Catarino. A primeira delas, sai o Guilherme Souza para a entrada do Jean Carlos 16. Sai o zagueiro Guilherme Souza, entra Jean Carlos com a camisa 16. A outra alteração, a entrada do Cássio Gabriel no lugar do jogador que é o Júnior Tavares. Sai Júnior Tavares 22, entra Cássio Gabriel com a 21, últimas mudanças da Ponte. Já os comentaristas vão falar. A Ponte abre definitivamente, o técnico Hélio dos Anjos, convenhamos,
não tem muito o que fazer. Perdendo em casa para o São Caetano, tem a chance para empatar e quem sabe virar. Bola para Cássio Gabriel, domina pelo meio esquerdo, ele abriu a ponta para Jean Carlos, primeira participação do garoto, prepara o cruzamento, a bola explodiu em cima do marcador e saiu. Lateral perto da linha de fundo, setor canhoto para Macaca. Jean Carlos vem para a bola, levantou para a área para Jefferson, ele recolheu, dominou, levou para o fundo, bateu cruzado, passa na frente do gol, vai embora. O Jefferson bateu muito forte, né? Não foi um cruzamento, foi um chute. A bola passou, foi embora, é tiro de meta, Vladimir Catarino. Ele reclama de desvio, né? Houve desvio por alguém, particularmente eu não vi, a bola foi direto para fora, é tiro de meta. E aí, Carlos Henrique, o bate pesado, estas suas alterações na Ponte Preta. Cássio Gabriel e Jean Carlos estão em campo. O Júnior Tavares fisicamente estava sentindo muito, né? Foi exatamente o que você comentou aí, vai pro tudo ou nada, não tem muito o que fazer, eu repito, se a Ponte tiver calma, fato que até agora não aconteceu, o time está muito ansioso, querendo empatar, vira até o jogo. O São Caetano só está se defendendo, só dá a Ponte. Só que a Ponte está perdendo nesse momento para o São Caetano, um pouco para o gramado nesse momento, que atrapalha, para o cansaço e para a afobação, para a falta de tranquilidade. Tem que ter, aquele lance do Elvis, por exemplo, dá um bico na bola. Agora eu concordo com o Batista, dá um bico na bola, deu o primeiro corte, dá um bico e faz o gol. Não adianta querer fazer golaço agora com essa condição de gramado. De qualquer maneira, há tempo suficiente para empatar e virar o jogo. 31,5, segundo tempo, placar de 1-0 para o São Caetano, que tem lateral para fazer a cobrança no campo ofensivo. Vem para a bola o Paulo Henrique, se mexe no comando o Anderson Magrão, autor do gol. Prefere o passe na ponta para Gerdey, domina pela meia esquerda, tentou a finta, cercado, marcado, o último a tocar na bola foi Eliel. Garoto Eliel que já está em campo com o uniforme todo sujo, né? Porque o que correu, o que brigou, desde que entrou, a Ponte hoje joga com uniforme branco. Com uniforme número 1 aqui no Majestoso. São Caetano todo de azul. Lateral já batido pelo time do São Caetano. Bola para Gerdey. Tocou na ponta para Paulo Henrique. Dentro do cruzamento, a bola explode em cima do Everton e sai novamente em lateral para o time do São Caetano. E a bola não sai daquela região. Cruzamento para a área. Alamo tentou de cabeça, desviou, a bola ficou viva. Chega Jean Carlos, mas ele tirou mal. Deu de graça para o Tiaguinho. Tiaguinho fez a finta. Escapou, limpou, fintou, pé direito, cruzou para a boca do gol. Kaique França não soco na bola. A bola voltou para o time do São Caetano. Entrada na grande área. Lucas bateu no meio do caminho. Anderson tirou, bateu, pegou Kaique França. No meio do caminho a bola sobrou para o Magrão. Ele dominou e bateu mais fraquinho de novo para a boa defesa do Kaique França, Vladimir Catarino. Foi um chute de longa distância, mas virou um passe ali para o Magrão, né? Que bateu fraquinho para a boa defesa do Kaique França. Vem a Ponte. Desce a Macaca pela direita com Eliel. Recolhe, dominou o garoto. Muita expectativa em cima de Eliel. Ele atrapalha a bola por dentro para o Everton. Lubico na grande área. Na área Jefferson. Na área Pablo Diego. Elvis fica na sobra. A bola sobra aqui atrás para Matheus Silva. Pé direito na bola, levantou, inverteu para Jean Carlos, tentou de cabeça, subiu, cortou Tiaguinho. Mete a bola pela linha lateral, é mais um lateral para Macaque. Vamos com a alteração no azulão. Tá saindo o Alamo com a 7 para a entrada do Lobato. Lobato tem a 17 e está entrando na equipe do São Caetano. Não tem pressa alguma para sair, a Ponte tem lateral para bater aqui na esquerda no campo ofensivo, 33,5 segundo tempo. Seara, experimente a linha completa de linguiça 100% carne suína, com temperos e salsicha para grelha levemente defumada. Vai de churrasco, tá na cara que é Seara. Encontre no Ica Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, também em Sorocaba. Ponte para ataque, Jean Carlos levantou lá dentro, Arthur de novo saiu do gol para fazer a defesa. E estas duas alterações, as duas últimas na Ponte, hein, Gleger Jorzin? Ele traz o Arthur, né, para fazer uma espécie de zagueiro ali, né, mas por dentro libera o Jean Carlos pro lado esquerdo, né, e coloca o menino lá, o menino que entrou lá, como é que ele chama, o Cássio Gabriel, um pouco mais à frente, tentando, né, um pouco mais de qualidade. A Ponte é muito apavorada, né? Demora demais, arrisca muito pouco. Precisa acelerar o jogo. Se ela conseguir acelerar o jogo, ela vira a partida. Porque o São Caetano, aparentemente, já está totalmente entregue. Só se defende, ataca muito pouco e deixa muito espaço, principalmente pelos lados do campo. De novo a Ponte vem embora para o campo de ataque. Aliás, a Ponte toda no ataque agora, com a exceção do Kaique França, né? Os demais jogadores de linha estão dentro do campo de defesa do São Caetano, mas aí a Ponte erra.
Passe errado muito forte do Leonaldo pro Everton, bola saiu. Lateral pro time do São Caetano bater. Sofisticar Autovidros, oficina especializada em manutenção e troca de vidros automotivos, além de faróis, lanternas e retrovisores. Seja uma loja sofisticada autorizada, confira no WhatsApp 11, é o código de área 964290680. Mais um lateral para o time do São Caetano cobrar. Lá pela esquerda no campo defensivo. Vem para a bola Paulo Henrique. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 35,5 segundo tempo. Aqui Majestoso, Paulista Série 2, São Caetano 1, Ponte Preta 0, Edu Pinheiro. Daqui tô ouvindo meu grande amigo locutor do Majestoso informando renda, público total. Já, Vladimir Catarina e o público do Majestoso, hein? Olha, no Paulistão encerrado, cara. Mirassol 0, Inter de Limeira 1. É o grupo do Guarani. No grupo do Guarani até agora ninguém venceu. São Paulo, Mirassol, Água Santa e Guarani. Você confere também esta transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Vem de novo a ponte, bola para a área, o desvio sobrou, Jefferson tentava de bicicleta, mas acabou atingindo o goleiro Arthur. Quatro em cima do lance, marcou a falta a favor do São Caetano, Vladimir Catarino. O Edu deu aí a dica e vamos lá, público total aqui no Moisés Ucalere nessa noite, 3.712. 3.712, são 3.461 pagantes, 251 não pagantes, totalizam 3.712 para uma renda de R$ 47.725. Muito bem, público que renda no estádio Moisés Lucarelli, a informação de Vladimir Catarino. Amarela. Para quem? O goleiro Arthur fez cera, demorou para cobrar a falta e recebe cartão amarelo. Muito bem, cartão amarelo para o goleiro Arthur do time do São Caetano. Tiro de meta, aliás, tiro de meta não. Falta já cobrada pelo Arthur, levanta a bola para o campo de ataque, começa a ventar no Moisés Lucarelli nesse momento. Será que vai voltar a chover de novo? Acho que não, né? Espero que não, porque a chuva foi realmente violenta no início da noite desta terça-feira em Campinas e em várias cidades na região. Dentro do time do São Caetano, desvio para ninguém, a bola volta de graça para o goleiro Kaique França. Vai recomeçar no campo defensivo, é para Macaca. Ele sai jogando curtinho, quem domina no campo defensivo é Matheus Silva. Tem a posse dele, bola dominada para Macaca. Estamos entrando na reta final do jogo, placar de 1-0 para o time do São Caetano. A Ponte está tropeçando em casa, venceu fora de casa na estreia, mas está perdendo para o São Caetano, que havia perdido na estreia. Olha o cruzamento para a boca do gol, passou por todo mundo, ainda insistiu Jean Carlos, mas a bola já havia saído, é tiro de meta para o São Caetano. Renove suas ferramentas com o Super Saldão da Anhanguera Ferramentas. Descontos arrasadores é no Super Saldão da Anhanguera Ferramentas. Super Saldão é na Anhanguera Ferramentas. Descontos imperdíveis para você comprar muito. No seu carro com o rádio ligado, acompanhando o futebol da Bandeirantes. Alô, taxistas, motoristas de aplicativos e entregadores que estão trabalhando, os seguranças, os vigilantes. Nesta noite de terça-feira, obrigado pelo carinho, pela audiência no AM, no FM, também no YouTube. Esta, a Rádio Bandeirantes de Campinas. Deixe o seu like no YouTube. Placar de 1-0 para o time do São Caetano, 38,5 segundo tempo. Leonaldo recupera para Macaca, soltou na ponta para Jean Carlos, com liberdade. Ele tentou disparar, levar a bola para a linha de fundo, mas o Tiaquinho não deixou. Mesmo assim, insiste. Jean Carlos balança pra lá, pra cá, faz o break, bico na grande área, cruzou lá dentro, a zaga afasta, ela volta no rebote para o Matheus Silva, empurrou pra Castro Gabriel na meia direita, abriu uma ponta para o Everton, levanta a cabeça, calculou, executou pra boca do gol, sobe, tira o zagueiro, sai do gol, Arthur tocou na bola, a bola ficou viva, afasta de qualquer maneira o Gerten. Tira o perigo da boca do gol e manda a bola para fora. É lateral para Macaca. Rocha Autopeças há mais de 30 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Jogo parado, tem um jogador do São Caetano que alega que está sentindo alguma coisa, Vladimir. Não dá para saber se está ou não, né? Não tem como saber, o árbitro também não, por isso pede a presença do departamento médico, mas vai ter que crescer. Todo esse tempo que o São Caetano está fazendo cera vai ter que ser acrescido, né, Boris? Carlos Henrique, o parte pesado, estamos entrando na reta final do jogo. 1-0 para o São Caetano, que vai segurando o resultado aqui no Majestoso, CH. No segundo tempo foi o que o São Caetano... Esse é o expediente do São Caetano no segundo tempo. Segurar, valorizar, fazer cera, cair, praticar o antijogo. A Ponte não tem tranquilidade e nesse momento não tem mais a mesma energia que tinha.
o time ou alguns jogadores perderam muito a intensidade. E num momento que a Ponte precisava dar um sprint para tentar empatar e até tentar o segundo gol, o gol da virada. Mas está difícil. Esse time do São Caetano, tecnicamente, não é uma enormidade, mas é muito experiente. É um time que valoriza posse de bola, matreiro, chato de enfrentar, um time que marca muito, e é o expediente que todo mundo sabia que ia acontecer, né? São Caetano viria para Campinas para poder jogar no contra-ataque, foi o que aconteceu, e foi ajudado muito pela condição do gramado. Olha a Ponte tentando a entrada na grande área, Elvis sentou, foi desarmado, o time da Ponte pede um pênalti, o árbitro mandou seguir, Leonaldi disparou e para fora. Longe do gol, é só tiro de meta completando o CH. Não, é para dizer isso. Além de tudo que eu disse, condição do gramado, a Ponte está fazendo um jogo muito afoito, de muita falta de tranquilidade. Isso também está atrapalhando. Olha, tem jogadores discutindo ali. O Pablo Diego, atacante da Ponte, com o jogador do time do São Caetano. Inclusive, o lance estava rolando, bola solta. Os dois estavam discutindo. Pablo Diego, você viu, né, Vladimir Catarina? Aliás, não foi o Pablo Diego, não foi o Pablo zagueiro, não, foi o Gui Tavares. Exato, os dois até agora, né? Agora apenas terminou a discussão, mas ânimos acirrados ali, a Ponte vem pro ataque, hein, Boris? Vem bola Macaca com 41, lançado Jefferson, ele ajeitou para Pablo Diego, meia esquerda, Pablo Diego no corredor, para Jean Carlos, está na área, tentou bater pro gol, chegou a zaga para fazer o corte, o goleiro sai do gol para fazer a defesa de novo. Fica com ela o goleiro Arthur. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo tempo e placar de jogo pra você. 41,5 segundo tempo. Aqui majestoso, Série A2, segunda rodada. 1 pro São Caetano, 0 para Ponte Preta do Pinheiro. Olha, Paulistão encerrado, São Bento 2, Santo André 1, Mirassol 0, Inter de Limeira 1. Lembrando que a Ponte joga agora sábado, né? Em Piracicaba contra o 15. Um detalhe, hein? Tem tabu na parada. Há 37 anos que a Ponte não ganha oficialmente do 15 em Piracicaba. Tem futebol na E você já sabe, é daqui a pouquinho, assim que a bola parar de rolar, vai começar aqui na Bandeirantes o jogo aberto e o comando vai ser dele. É do Pinheiro. Aqui na Bandeirantes com os quadros do jogo aberto, a defesa do jogo, as notas e claro também tudo repercutindo até aqui esta derrota da Ponte, a primeira na Série 2, com a entrevista coletiva do técnico Hélio dos Anjos. Oferecimento Supermercado Taquaral, aqui você é especial, é muito mais economia em cada compra, então acesse supermercadotaquaral.com.br. Seara, experimente a linha completa de linguiça 100% carne suína com temperos de salsicha para grelha levemente defumada. Vai de churrasco, tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sofisticar Autovidros, oficina especializada em acessórios e vidros automotivos. Seja uma autorizada Sofisticar. Acesse sofisticarautovidros.com.br. E a Anhanguera Ferramentas. Acompanhe nossas ofertas em anhangueraferramentas.com.br. 43,5, a Ponte tem falta para bater. Capricha que dá, Elvis vem pra bola. Ele tem a 10 estampado na camisa, vai jogar lá dentro, gol do portão de entrada, majestoso, os zagueiros se sobrem, vão pra área. Elvis colocou lá dentro para Matheus Silva, ele desvia de cabeça, vai embora, mas é escanteio. Segundo o árbitro, a bola bateu por último no jogador do São Caetano, escanteio para Macaca, Vlad. É o Elvis, quem cobrou a falta aqui na intermediária, dá um pique lá na ponta direita para fazer esse cruzamento. Todo o time da Ponte no campo de ataque, Boles. Volta a incentivar o torcedor da Macaca, presente ao majestoso. Elvis vem pra bola, levantou pra boca do gol de cabeça, desvio no canto, espalma Arthur! Jean Carlos, um leve desvio de cabeça, mas o goleiro se esticou todo e fez uma grande defesa no cantinho, Vladimir Catarino. O cabeceio não foi tão forte, mas foi bem no cantinho. Buscou o Arthur, defesaça do goleiro do São Caetano, tem mais Ponte. Jean Carlos aqui na canhota, tentou colocar lá dentro, a bola desvia e sai. Escanteio é pra Macaca, é pressão total da Ponte no final do jogo, Vladimir Catarino. Pressão avassaladora, a torcida vem com o time e vem cruzamento do Elvis.
Quase 45, próximo do tempo regulamentar, por muito pouco, não esgotado, mas já ele estará esgotado e vamos para o tempo acrescido. Vem para a cobrança do escanteio, o Elvis levantou para a boca do gol, desvio na primeira trave de defesa, a bola sobrou, sobraria para a ponte, mas sobrou para o time do São Caetano com o Gerley. Lá pela canhota ele carrega a bola, usa toda a sua experiência marginal, o Armado tentou partir por dentro, a bola foi desviada e saiu. Lateral para o time do São Caetano, pois não há informação. 7 minutos de acréscimo, vamos até 52. E aí, Gleiger, mais 7 minutos pra Ponte tentar pelo menos um empate aqui no Majestoso, hein, Gleiger? Vê qual a dificuldade que é se tomar um gol, né? Um gol de uma bobeira, de uma bobagem. E aí pega um time experiente, pega um time bem fechado que tem um bom goleiro. A Ponte tá com muita dificuldade. Tomara que ela consiga empatar o jogo, mas o jogo realmente tá muito difícil para que a Ponte possa, pelo menos, empatar a bola. E agora o Everton, lateral direito, fazendo a sua estreia hoje com a camisa da Ponte aqui no Majestoso. Tinha a posse de bola dominada, mas foi precipitado, tocou mal, a bola saiu e aí o torcedor perdeu a paciência. Vem cruzamento para a área da Ponte, tentou o Anderson Magrão, tira a defesa, Gerley de primeira emendou, mas a bola subiu. Foi embora pela linha de fundo, é tiro de meta para a Macaca. Seara, experimente a linha completa de linguiça 100% carne suína, com temperos e salsicha para grelha levemente defumada. Vai de churrasco, dá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, também em Sorocaba. 46 minutos e meio, vamos até 52 aqui, Majestoso. Placar de 1-0 para o time do São Caetano. São Caetano que perdeu na estreia para o Primavera. Vai em casa, vai conquistando uma reabilitação na Série 2. E em contrapartida, a Ponte que venceu fora de casa na estreia está conhecendo a sua primeira derrota. Mas dá tempo de pelo menos empatar. Vem embora, Macaca! Bola com o Matheus Silva. Abriu na ponta para Eliel. Eliel de primeira tocou nas costas do Everton. De graça, a bola sobrou para o time do São Caetano com o Lobato. Lobato pela meia para Gerley. Para Lobato. Lobato carrega a bola por dentro. Foi para a dividida, mas houve a falta. Segundo o árbitro do Eliel, um pouco depois da risca do meio campo, o jogo está parado, Vladimir. Eu acho que eu não seria um bom árbitro, viu? Porque não daria essa falta. Para mim não aconteceu. O árbitro bem em cima do lance marcou a falta pro time do São Caetano. Renove suas ferramentas com o Super Saldão da Anhanguera Ferramentas. Descontos arrasadores é no Super Saldão da Anhanguera Ferramentas. Lojas em Campinas, Limeira e Jundiaí. Acesse anhangueraferramentas.com.br. Amanhã na tela da Band, meio-dia, tem os donos da bola. A matéria completa deste jogo aqui no Majestoso. A derrota até aqui na Ponte para a equipe do São Caetano. E tudo sobre a preparação do Guarani, que enfrenta amanhã o Santos pela segunda rodada do Paulistão. Meio-dia na tela da Band, tem os donos da bola com a apresentação de Carlos Batista. Vamos até 52 do Majestoso. Placar de 1-0 para o time do São Caetano. Já o jogo aberto, domina a Macaca. Trabalha a bola do campo defensivo. Quem domina Matheus Silva, faz inversão para Arthur. Arthur tem Cássio Gabriel por dentro na área, tem muita gente, ele prepara o cruzamento ainda, Arthur empurrou na ponta para Jean Carlos para Cássio Gabriel, meio esquerda para Jean Carlos, prepara o cruzamento, levantou, cruzou para a boca do gol, desvio e é gol! Gol! Jefferson da Ponte! Jefferson predestinado, garoto, tem a 19 estampado na camisa. No apagar das luzes, jogo difícil, complicado, São Caetano todo lá atrás. A Ponte trabalhou a bola, Jean Carlos, Cássio Gabriel para Jean Carlos. O garoto com personalidade, dominou na ponta esquerda, levantou a cabeça. A bola passou por toda a extensão da área, mas não passou por Jefferson. No carrinho se jogou pra bola e meteu pro fundo do gol. A bola entrou mansinha pro fundo do gol pra empatar o jogo. Explode a macacada. A Ponte Preta empata o jogo na reta final. Pula, sai do chão e vibra a macacada. Jefferson, o estreante, tirou a camisa, comemorou com a galera. Foi a loucura para empatar no Majestoso. Da marca de 48, segundo tempo. Solte o grito, grite comigo, macacada. Da
registrado no majestoso Jefferson para empatar o jogo. Ponte Preta 1, São Caetano também 1. Arthur, não chora não, goleirão, uma bola dorme no fundo da sua rede. E o detalhe do gol, Vladimir Catarino. Valeu pela perseverança, pela luta da Ponte em busca de pelo menos o gol de empate. Jefferson, o predestinado, entrou no segundo tempo, se jogou na bola e colocou no fundo das redes. Não deu desta vez para o goleiro Arthur. Explodiu o majestoso. Ele levou cartão amarelo pela comemoração, mas está valendo. A Ponte empata 1-1. E quer mais, quer o gol da virada. A bola na entrada da grande área para Jefferson. Tentou, dividiu, mesmo caído, consegue o passe para Cássio Gabriel. A passagem na ponta do Everton com as costas do lateral. Mesmo assim insiste, leva para o fundo, tentou o cruzamento, a bola batida. Sobrou para Elvis. Atenção, tá na área, pé direito, tentou o cruzamento. A bola desvia, é pênalti. Bateu no braço, ele marca pênalti para o São Caetano. A penalidade máxima está marcada. Quando o Elvis dominou e preparou o cruzamento, a bola bateu no braço do jogador do São Caetano. Thiago Duarte Peixoto marca penalidade máxima para Macaca Vladimir Catarino. Nem o roteirista mais criativo poderia escrever um roteiro como esse, né? Pouco tempo depois do gol de empate, mais uma jogada na área, cruzamento do Elvis. A bola bateu no braço do defensor do São Caetano e o árbitro marcou pênalti. Agora uma confusão dentro da área. Explode o majestoso. A Ponte pode mais uma vez vencer de virada. Vai ter oportunidade no finalzinho do jogo. Boles. Carlos Henrique, o bate pesado. O jogo tá difícil, tá complicado. Não faltou raça, determinação para todo mundo. Olha a confusão ali, é do Matheus Silva com os jogadores do São Caetano que estão fazendo buraco na marca do pênalti, né? Para dificultar a cobrança. E o clima tá quente por ali. A Ponte empata o jogo e pode virar, CH! O volume foi muito grande. Eu não sei o que vai acontecer, evidentemente, né? Mas a Ponte tem tudo para fazer o segundo gol, mas isso é fruto das mexidas corretas do técnico. O Hélio dos Anjos foi muito feliz de ter colocado esse rapaz Jefferson, que tem a cara da Ponte Preta. Ele tem a cara do centroavante que a Ponte, que a torcida gosta. Eu não estou sendo precipitado, eu não acho ele craque, mas as mexidas do Hélio foram muito boas. A entrada do Giancarlo foi muito boa pelo lado esquerdo. Ele participa das duas jogadas, né? Uma do gol e agora provavelmente do segundo gol, gol de virada. E a Ponte... tem uma confusão aqui. Fora, entre os bancos aqui. Eu acho que é do São Caetano com alguns torcedores. Agora os policiais militares estão chegando, né, Vlad? Exato, a polícia chega. Os torcedores que estão bem atrás aqui do banco de reservas acabam discutindo. O Márcio Ribeiro. Tem muita gente exaltada ali, hein? Márcio Ribeiro, técnico do São Caetano, tá bravo ali. O pessoal da Ponte que saiu aqui do banco foi lá para tentar acalmar, né? Para tentar apaziguar os ânimos, mas clima muito quente nesse finalzinho de jogo, dentro e fora de campo, Bola. Me parece que foi com torcedores ali e integrantes do banco de reservas do São Caetano. Agora o Márcio Ribeiro está dizendo, acabou, chega, vamos lá. E a confusão segue, agora me parece que o Bandeira chamou o árbitro, a confusão prosseguiu quando o foco mudou aqui, né, Vlad? Então, é por isso que eu disse, é confusão dentro e fora. E já foi dito aqui, acho que o Gleger disse, né, ou o Carlos Henrique, esse árbitro, ele chama a confusão, né? É o que está acontecendo nesse momento. Não sei o que o árbitro tá definindo lá, né, Boris? Não, em princípio ele só tá observando, né? Ele tá sinalizando, ele tá voltando atrás em relação ao pênalti, hein? Talvez impedimento. A marcação penal. Só se foi impedimento que ele marcou quando o Everton recebe a bola do Elvis lá na direita. Mas tem que marcar logo quando o lance acontece, já que não tem o VAR, né? É isso que ele fez, ele tá voltando atrás, lembrando que não temos o VAR, então não dá para apontar no VAR. Mas quem falou alguma coisa pro árbitro foi o Bandeira. Ele deixou o clima esquentar, os caras estavam se empurrando e é isso que deu mesmo o árbitro, ó. Vai dar posse de bola pro time do São Caetano. Agora o auxiliar número 1 está com a bandeira levantada, chamando o árbitro. Vai dedurar. Parece que a confusão aqui do banco continua, né, Vlad? Então, e agora o assistente vai dedurar o que aconteceu aqui no banco de reservas. Vamos ver se vai ter punição para alguém, né?
Bom, os comentaristas fiquem à vontade. No lance foi o seguinte, o Elvis recebeu a bola e enfiou pro Everton. O Everton devolveu pro Elvis, o Elvis ameaçou cruzar, fez o corte, quando ele cruzou, bateu no braço do jogador do São Caetano, o árbitro marcou o pênalti. Toda a confusão e só depois que o Bandeira chamou o Thiago Duarte Peixoto. E aí, Gleger, e aí, CH? Pra mim foi pênalti. Pra mim bateu no braço, o jogador tá com o braço, os dois braços abertos. A bola pega no braço esquerdo do jogador do São Caetano. Pra mim é pênalti. Pô, ele marcou, ele ficou numa confusão. O jogador do São Caetano foi lá, falou pro goleiro, tinha que ficar em cima da linha. Ou seja, quantos minutos faz que nós estamos aqui? 3 a 4 minutos parados aqui nessa confusão. E depois ele vai e anula o pênalti. Poxa vida, não dá pra entender, viu? Aliás, o seu Thiago Duarte, ele adora uma confusão, né? Ele adora uma confusão. Dá o pênalti, vai logo, faz a cobrança e ponto final. Aí o Matheus corretamente foi tirar os atletas do São Caetano que estavam estragando ali a marca penal. Foi tirar os caras corretamente, né? Tem a confusão, né? Já poderia ter batido o pênalti, a Ponte virado o jogo, ele terminado a partida, mas não, quer confusão o professor Thiago. E eu vi que o Bandeira 2 do lance capital, ele entregou alguma coisa para um fiscal da federação. Não sei se alguém arremessou alguma coisa, mas eu vi essa imagem, ele entregando algo para o fiscal da federação. Talvez alguém deva ter arremessado algo. Isso é ruim, porque pode prejudicar a Ponte em relação aos mandos. E teve um jogador do banco de reservas que foi expulso do São Caetano. E agora o Elvis dá uma chegada forte ali para cima do jogador do São Caetano, recebe cartão. Ele não deu impedimento não, porque ele deu bola ao chão. É isso, Vladimir? Foi o que aparentemente ele marcou, mas vai entender qual foi a marcação dele, né? Não deu impedimento não, porque deu bola ao chão. Eu fiquei com essa imagem, os nossos comentaristas podem até falar em relação a isso. Jogo segue 56, quase 57, o lance foi aos 50 minutos. Ele voltou atrás na interpretação do Bandeira, a bola pegou no peito do jogador. Eu não concordo, pra mim tá muito clara a imagem, houve pênalti claro. Esse árbitro, ele é um desastre, ele é um desastre de profissional. A Ponte tem que fazer representação contra esse cara. Ele apronta a todo momento, ele quer confusão, ele é fraco demais. É isso aí, agora ele aponta a falta para o time do São Caetano fazer a cobrança. Ficamos no escuro, né, no vazio aqui do que de fato marcou ou tentou marcar o Thiago Duarte Peixoto com a arbitragem. Só pode ter sido isso realmente que o CH destacou. Vem bola para o campo de ataque, o time do São Caetano. Levanta a bola aqui na ponta, o Lobato subiu, o Anderson Magrão não acha a bola, segue 1-1, placar do jogo no Majestoso. A Ponte empatou aos 48 com Jefferson. Tenta o próprio Jefferson, afasta a quarta defesa, bola volta no combate para Léo Naldi. Tentou o lançamento, chegou primeiro o Gerdey e o Léo Naldi tentou levantar a bola e o Gerdey chegou primeiro, o árbitro apontou a falta para cima do jogador do São Caetano, Vladimir Catarino. Falta bem ali na linha divisória do gramado, né? Tem 2 jogadores caídos, um de cada time. A falta foi para a equipe do São Caetano. E o São Caetano continua cozinhando o galo, né? O empate ainda é um bom resultado para a equipe do ABC. Anhanguera Ferramentas, os melhores equipamentos de Campinas, Limeira, Jundiaí região. Acesse anhangueraferramentas.com.br. Quase 1 hora de segundo tempo e vamos passar de 1 hora, né? Porque já estamos com 58 e o jogador do time do São Caetano está caído no gramado Majestoso, Vladimir Catarino. Tá caído sim, é solicitada a presença do departamento médico, né? Para tentar, e o Amaca também está em campo para tirar o jogador do São Caetano. Vamos ver quanto tempo a mais o árbitro vai dar de jogo, né? Já era para ter terminado segundo o primeiro tempo regulamentar que ele estipulou. É isso, o lance do pênalti foi aos 50, a Ponte empatou aos 48 e o jogo ficou parado quase aos 6, acho que até mais de 6 minutos. Tem falta o time do São Caetano para fazer a cobrança. Levanta a bola Pablo, aqui na ponta tentando o Lobato, afasta, tira Arthur, a bola fica com Pablo Diego, no comando para Jefferson, quer jogo garoto! Falta para cima dele cometida pelo Pablo e o Alegre foi atingido. Tem que tomar cuidado o Jefferson porque ele já tem cartão, né? Tirou a camisa ao comemorar o gol. Saiu ali de perto o Jefferson, jogador do time do São Caetano, está caído, é o camisa 3, Pablo, Vladimir Catarino. Terminou de entrar o Gerley, que foi o que saiu de maca, agora o Pablo caiu, mas já está em pé. A Ponte tem pressa na cobrança dessa falta.
Matheus C. Silva cobrou, ele abre na ponta para Cássio Gabriel, vem para a Macaca, para a esquerda, tem Jefferson no comando, tem Elvis na entrada da grande área, rolou para Léo Naldi, entrada na grande área, puxou a bola para o pé direito, levou aqui para a canhota, ficou preso, isolado, 2 a marcado ainda Léo Naldi, bola colocada para fora, cutuca o jogador do São Caetano e coloca para fora, tem lateral a Macaca para fazer a cobrança, volta, incentivar a torcida, cruzamento para a boca do gol, subiu, girou lá dentro da defesa, você ligado no futebol da Rádio Bandeirantes, reta final do jogo, placar de 1-1, boa bola para Jean Carlos, no fundo, posição legal, cruzou para a boca do gol de cabeça, o desvio, é gol! É gol, é gol, é gol, é gol, é gol, é gol, é gol! Gol da Ponte! No cruzamento de Jean Carlos, de novo pela esquerda, na bola passou por Pablo, Diego, Elvis por ali, Jefferson também. Eliel também fechou na segunda trave, bola colocada para o fundo do gol. A Macaca vira o jogo no majestoso, incrível. Na base da garra, na raça, da determinação, a Ponte vira o jogo com 1 hora do segundo tempo, quando exatamente chegamos a 1 hora, a 60 minutos da etapa final, a Ponte vira o jogo no majestoso, pula, pula, sai do chão, pula, sai do chão e vibra a macacada. Eliel e Jefferson estavam na bola, na disputa, após o cruzamento, e foi Eliel, o último a tocar da bola, predestinado o garoto. Eliel coloca lá dentro, faz o gol da virada, o gol para manter a Macaca com 100% de aproveitamento na Série 2, em um jogo truncado, um jogo difícil. Eliel e Jefferson fecharam, mas foi o Jefferson de novo quem colocou a bola para o fundo do gol. Ele tem a 19 estampado na camisa, na marca de 60 minutos. 1 hora do segundo tempo. Solte o grito, grite comigo, nação Ponte Pretana. Tá registrado no majestoso. Ponte Preta 2, São Caetano 1. Arthur, não chora não, goleirão, a bola dorme no fundo da sua rede. E o detalhe do gol da virada da Macaca, Vladimir Catarino. Ah, esse futebol, por isso que somos todos apaixonados pelo futebol. Uma noite histórica, entra para os anais da história da Ponte Preta, uma vitória impressionante, terminou. Jefferson, nome do jogo, a Ponte vence 2-1. E no momento em que apita o árbitro, não há tempo por mais nada. A Macaca vira o jogo na reta final. Deu Ponte de virada, se mantém com 100% de aproveitamento. O predestinado Jefferson entrou no intervalo, a sua estreia, e fez os 2 gols da Ponte Preta. Ele empatou aos 48 e aos 60 minutos do segundo tempo. A Macaca vira o jogo. Deu Ponte de virada para cima do São Caetano. Jogo truncado, difícil na reta final. A Macacada pode fazer a festa. Deu Ponte de virada com 2 gols de Jefferson. Ponte Preta 2, São Caetano 1. A bola parou de rolar no majestoso. Na sequência vem aí Edu Pinheiro. E depois o jogo aberto repercutindo esta grande vitória da Macaca. 2 para Ponte Preta, 1 para o São Caetano, Edu Pinheiro. O público 3.712, hein? E renda de 47.725. Que jogo! Que jogo, senhores! 1-0 São Caetano. Olha a galera aí, Edu. Vamos lá, Vladimir Catarino. Vamos registrar aí, vamos lá. Essa interação da galera com os jogadores todos pertinho lá da né? arquibancada, né, Vladimir? Os jogadores todos foram lá do outro lado, lá do posto aqui da cabine, para comemorar com a torcida. E ninguém foi embora ainda, né? Ninguém arredou o pé.
uns incrédulos, outros não conseguem conter a felicidade. Realmente uma virada histórica da Ponte Preta nesta noite aqui no Majestoso. Olha, é o seguinte, gente, olha, eu tô na crônica há muito tempo, mas um jogo que nem esse é brincadeira, hein? Bota emoção, difícil, o goleiro São Caetano fez grandes defesas, o São Caetano faz 1-0 contra o São Magrão a 31 do primeiro tempo, a Ponte já tem perdido dois gols, o Pablo Diego a 17 minutos 0-0, que defesa do goleiro. Mas enfim, segundo tempo, a Ponte perdendo, entra o Jefferson, que veio do Itapirense, disputando a Série A3, marca 2 gols, ele empata aos 48, depois teve um pênalti que o juiz dá para a Ponte, deu o pênalti, o Elvis Cruza bate no Lucas Silva, e aí o Bandeirinha, passado um tempo, chama o árbitro, não foi pênalti, anula, uma confusão danada, confusão no banco, segue o jogo aos 60 minutos, de novo o cruzamento de Jean Carlos, de novo o Jefferson marcando 2-1, público 3.712. Meu caro Vladimir Catarino, mais alguma coisa a registrar aí? Pessoal já saiu, o público vibrando ainda. A torcida começa a ir embora agora, viu, Edu? Logicamente, muito feliz, né? O torcedor pontepretano vai ter uma noite de muita felicidade. Os jogadores também já estão descendo, todos no vestiário. A Ponte mantém o 100%, 6 pontos em 2 jogos nesta Série A2, Edu. Ok, então você vem na coletiva do Hélio, qualquer coisa, são extraordinárias, certo, Catarino? Legal, estamos por aqui. Muito bem, olha, a Ponte jogou com Kaique França, Luiz Felipe, Guilherme Souza, Matheus Silva e Arthur. Leonaldi, Amaral, Júnior Tavares e Elvis, Dudu Ratamoto e Pablo Diego, a mesma equipe que começou contra o Rio Claro. Depois, no intervalo, saiu Dudu Ratamoto, entrou esse Jefferson. Depois nós tivemos, a 17, segundo tempo, sai o Amaral, entrou Eliel. Depois nós tivemos aí a saída do Luiz Felipe para a entrada do Everton, que fez a sua estreia, lateral direito que veio do Bragantino, e a 29 minutos saiu o Guilherme Souza, entrou Jean Carlos e saiu também o Júnior Tavares para a entrada do Cássio Gabriel. Então estrearam hoje o Everton na lateral direita, repito, veio do Bragantino, e esse Jefferson que veio da Itapirense, entrou para o segundo tempo, marcando 2 gols. Oi, CH, que jogo é esse? Queremos ouvi-lo. Olha, Edu, vou dizer uma coisa. Poucas vezes eu acompanhei aqui pela Bandeirantes uma partida tão cheia de alternativas como foi essa. E a Ponte mereceu a vitória. Eu não vou falar de justiça, não. Eu não coloco justiça dentro do futebol para comentar futebol. Eu acho que tem que ter competência. Competência para não errar e competência para os gols saírem. E a Ponte, olha que ela jogou contra todos e tudo. Jogou contra um gramado no primeiro tempo e parte do segundo impraticável. O seu time tem uma outra característica. O São Caetano fez acabou atrapalhando, picotando, fazendo catimba, irritando os jogadores da Ponte, usou todas as armas para que a Ponte se descontrolasse. A Ponte tem vários jogadores que ainda estão encontrando o seu espaço. E a Ponte, ela emocionalmente no segundo tempo, ela teve muito problema. Muito problema porque as coisas não estavam encaixadas. E você correr atrás de um resultado negativo, da maneira que foi, com uma falha individual ou uma falha dupla, né, do Guilherme, também para mim do Kaique França, é complicado. Você ir para o vestiário perdendo o jogo de novo, foi assim lá em Rio Claro, e você colocar os nervos no lugar e tentar virar a partida. E a Ponte teve competência, principalmente pelas escolhas do seu treinador. Eu não conhecia esse Jefferson, eu tinha informações a respeito, até quando eu sugeri um centroavante de área, eu nem me lembrei dele, estava no banco de reservas. Eu até sugeri o Eliel para estar entre os zagueiros, mas ele colocou de maneira correta no intervalo o Jefferson, e depois dessa mudança o jogo mudou. Obviamente que ele reposicionou o time, reposicionou os laterais, jogadores de meio campo. Não foi só a entrada do Jefferson, não é? E não parou por aí. Outra grande entrada no segundo tempo, mexida do Hélio, foi a colocação do Giancarlo. Se eu não estou enganado, Edu, ele participou do primeiro gol, sim, do lance do pênalti e da cavada que deu para o segundo gol, o gol de cabeça do Jefferson. Ele entrou super bem no jogo.
não é? Cavando, cruzando, dando assistência, parecia até outro jogador. Diferente do menino que nós vimos titubeante na temporada passada. Eu estou vendo aqui, eu quero fazer um parênteses, na rede social, todo mundo arrebentando com o Guilherme. Gente, eu não vou fazer defesa do jogador, não. Ele não pode errar da maneira que errou. Mas o primeiro tempo, a condição do gramado e a chuva atrapalhou demais. Então vamos com calma. A Ponte conseguiu vencer o jogo, tenho certeza que o rapaz está muito chateado. O Guilherme tem qualidade técnica, foi infeliz hoje, não pode cometer o erro que ele cometeu, mas também não podemos arrebentar com um atleta, né? Então calma, tranquilidade. O titular não jogou, todo mundo sabe que o Sanches, o Fábio é o titular, e o Guilherme é bom jogador. Vamos ter calma, porque a Ponte conseguiu se livrar desse problema que ele ajudou a criar. É verdade isso. Então, voltando à partida, o segundo tempo foi muito complicado. A Ponte criou, teve volume, teve chance para fazer até mais do que 2 gols, se não fosse o bom goleiro Arthur, já destacado pelo Gleger, e eu concordo com isso. O São Caetano não tomou a virada antes, porque no gol tem um goleiro que realmente fez a diferença no jogo. Parabéns à Ponte pelo espírito de luta, pela garra, a torcida também que acreditou até o final. E esse rapaz, não vamos tirar conclusões precipitadas, mas a Ponte encontrou um centroavante, posso estar muito enganado. Eu já falava aqui em off, né, Edu, para você, antes de tudo aquilo que estava acontecendo. Eu vi 10 minutos dele, posicionamento, se interessa pelo jogo, briga, busca o jogo, não é omisso, não fica esperando a bola chegar nele, brigador, só não pode tirar a camisa para comemorar. Perdeu o gol, uma também de cabeça, né? Perdeu de cabeça. Perdeu de cabeça uma. E fez em 30 minutos, olha, que legal. Além da vitória, a Ponte trouxe 2 jogadores aí para a realidade. O Giancarlo de novo e principalmente o centroavante Jefferson, que para mim fez a diferença do jogo, Edu. E só corrigindo aqui, o Jefferson, a Itapirense, ela disputou aí a 4ª divisão de São Paulo, a 2ª divisão, mas na teoria é a 4ª, você tem a 1, a 2, a 3 e a 4ª divisão. É que a Itapirense subiu para a Série A3, esse ano disputa a Série A3, mas o Jefferson disputou aí a 4ª divisão paulista, marcando 2 gols, hein? Um abraço aqui para Rita Maluca, a Marisa vai dormir feliz, a gente sofre com essa ponta, hein, seu Edu? É brincadeira, final 21-31, de virada 2-1 e tudo nos acréscimos. Que jogo foi esse, Gleger? Mais uma vez, né? Mais uma virada. Hoje a Ponte mostrou que realmente incorporou a Série A2. Eu acho que isso é importante demais, né? Porque, olha, o torcedor que está ouvindo aí a Bandeirantes, que acompanhou o jogo, pode se preparar que durante todo o campeonato vai ser essa tensão aí. Série A2 é difícil. Olha, você vê o São Caetano, né? Que é um time que tá cheio de problema, tá sem estrutura, falta de grana, assim, ó, tudo quanto é problema tem lá no São Caetano. E nós vimos aí como é que complicou hoje o São Caetano, que tem um belíssimo goleiro. Se não fosse o Arthur aí, a Ponte poderia ter vencido facilmente a partida, né? Muita confusão, mas a Ponte mereceu. Mereceu porque buscou, porque lutou, porque criou, né, porque teve em cima do São Caetano durante quase todo o segundo tempo. Primeiro tempo, nós podemos dizer que não teve jogo, né? Um erro ali do Guilherme. Eu acho que errar faz parte da carreira do atleta. Errar, principalmente zagueiro, goleiro, lateral. Não pode errar, né? Mas se errar, acontece isso. Mas não dá para criticar o Guilherme. É claro que tem que botar na conta dele o gol que tomou, porque foi ele que participou efetivamente do lance. Mas não é por isso que nós vamos ficar aqui pedindo a cabeça e o pescoço desse bom jogador, que na última partida, inclusive, foi muito bem. E nós temos que admitir também que tem aí o Fábio Sanches, que é o titular, que provavelmente aí deve estar voltando ao time da Macaca. Mas não vamos crucificar o Guilherme, não. Só não pode acontecer, né? Tem que estar muito ligado. Pô, tá jogando em casa, com o nível de concentração tem que ser absolutamente igual quando você joga fora e também em casa. E a gente percebe que faltou um pouquinho, erro de posicionamento, né? Falta de concentração, e aí pegou lá o Anderson Magrão, que é bom jogador, e acabou saindo o primeiro gol do São Caetano. O grande problema da Ponte é sair atrás todo o jogo. Isso que o Hélio tem que começar a rever,
precisa conversar com o pessoal para estar mais atento, porque vai chegar uma hora, Edu, que ela não vai conseguir virar o jogo. E aí vai acabar se complicando dentro da competição. Então é muito mais fácil você vencer um jogo aí de 1-0, segurando a partida, do que você sai perdendo e aí ter que buscar, correr, lutar. E nós vimos o empenho, a dedicação e o que correu esse time da Ponte, né? Dá relevo, claro, ao Jefferson, que entrou, fez 2 gols, que mostrou muita competência, que mostrou que é a cara do campeonato, que o campeonato, a Série A2, pede jogador com essas características, e nós vimos hoje aí, né? Precisando, o gramado ruim, né? E 2 bolas cruzadas, e ele foi lá e botou as 2 na rede. Então, legal isso, legal, o Hélio ganha mais uma alternativa, ganha mais uma possibilidade, e parabéns, né? Eu acho que tem que enaltecer, sem dúvida nenhuma. Eu, para ser sincero, o Boles me chamou ali, faltava acho que 2 minutos para o tempo regulamentar, eu dizia, olha, só se a Ponte conseguir empatar, porque realmente vai ser muito difícil. Ela empatou e nos acréscimos teve um lance ainda, uma confusão danada, que ela poderia no pênalti, que foi pênalti, ter virado o jogo, foi anulado, ela continuou persistindo, continuou acreditando, e foi lá no último lance e fez o gol. Então, parabéns à Ponte. E eu queria dar relevo também, viu, Edu, se você me permite, a Hélio dos Anjos, que aparentemente não, isso é fato, conhece o grupo, conhece o elenco que tem nas mãos. Na última partida, fez mexidas que mudou a cara do time. E hoje, fez mexidas que mudaram a cara do time, que conseguiu uma virada histórica. Então, histórica e heróica. Viu, Edu Pinheiro? Olha, muito obrigado você que nos acompanha no YouTube, dê seu like, seu joinha, se inscreva, nosso muito obrigado mesmo. Você nos acompanha em FM faixa estendida 85,7 para Campinas, 85,3 para Ribeirão Preto, no AM 1170 Campinas, no AM 1270 em Ribeirão Preto, é tudo som digital e nas diversas mídias aí, plataformas, nosso muito obrigado, majestoso em público. 3.712 renda, 47.725, primeiro tempo 1-0 São Caetano e a Macaca vira nos acréscimos. E você vai ouvir agora a narração do Leandro Boles e os 2 gols, em gol de empate aos 48. Aí o gol da vitória aos 60, como sofre o torcedor da Macaca. Ô, Macaca safada! O Gabriel, meio esquerda para Jean Carlos, prepara o cruzamento, levantou, cruzou para a boca do gol, desvio e é gol! Gol! Jefferson da Ponte! Jefferson predestinado, garoto, tem a 19 estampada na camisa. No apagar das luzes, jogo difícil, complicado, São Caetano todo lá atrás. A Ponte trabalhou a bola, Jean Carlos, Cássio Gabriel para Jean Carlos. O garoto com personalidade, dominou na ponta esquerda, levantou a cabeça. A bola passou por toda a extensão da área, mas não passou por Jefferson. No carrinho se jogou pra bola e meteu pro fundo do gol. A bola entrou mansinha pro fundo do gol pra empatar o jogo. Explode a macacada. A Ponte Preta empata o jogo na reta final. Pula, sai do chão e vibra a macacada. Jefferson, o estreante, tirou a camisa, comemorou com a galera. Foi a loucura para empatar no majestoso. Na marca de 48, segundo tempo. Solte o grito, grite comigo, macacada. Tá registrado no majestoso. Jefferson para empatar o jogo. Ponte Preta 1, São Caetano também 1. Arthur, não chora não, goleirão, uma bola dorme no fundo da sua rede. Final do jogo, placar de 1-1. Boa bola para Jean Carlos. No fundo, posição legal, cruzou para a boca do gol de cabeça, o desvio. É gol! É gol! Gol!
Carlos de novo pela esquerda. A bola passou por Pablo, Diego, Elvis por ali, Jefferson também. Eliel também fechou na segunda trave. Bola colocada pro fundo do gol. A Macaca vira o jogo no Majestoso. Incrível. Na base da garra, da raça, da determinação. A Ponte vira o jogo com 1 hora do segundo tempo. Quando exatamente chegamos a 1 hora, a 60 minutos da etapa final. A Ponte vira o jogo no Majestoso. Pula, pula, sai do chão. Pula, sai do chão e vibra a macacada. Eliel e Jefferson estavam na bola, na disputa, após o cruzamento, e foi Eliel, o último a tocar da bola, predestinado garoto. Eliel coloca lá dentro, faz o gol da virada, o gol para manter a Macaca com 100% de aproveitamento na Série 2, em um jogo truncado, um jogo difícil. Eliel e Jefferson fecharam, mas foi o Jefferson de novo quem colocou a bola para o fundo do gol. Ele tem a 19 estampada na camisa. Na marca de 60 minutos, 1 hora do segundo tempo. Solte o grito. Bandeirantes. Jornada Bandeirantes. Oferecimento Seara. Experimente a linha completa de linguiça 100% carne suína, com temperos e salsicha para grelha levemente defumada. Vai de churrasco? Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sofisticar Autovidros, oficina especializada em acessórios e vidros automotivos. Seja uma autorizada Sofisticar. Acesse sofisticarautovidros.com.br. Anhanguera Ferramentas, acompanhe nossas ofertas em anhangueraferramentas.com.br. Lojas em Campinas, Jundiaí e Limeira. Bandeirantes, futebol. Bandeirantes. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3 e AM 1270. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Jogo aberto. Análise da partida. Os lances mais importantes do jogo. E os gols. No ar. Os melhores em campo e as informações da rodada. Jogo aberto. Jogo aberto. Oferecimento Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. É muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Seara. Experimente a linha completa de linguiça 100% carne suína, com temperos e salsicha para grelha levemente defumada. Vai de churrasco? Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sofisticar Autovidros, oficina especializada em acessórios e vidros automotivos. Seja uma autorizada Sofisticar. Acesse sofisticarautovidros.com.br. Anhanguera Ferramentas, acompanhe nossas ofertas em anhangueraferramentas.com.br. Lojas em Campinas, Jundiaí e Limeira. Edu Pinheiro. Sim, e o craque do jogo, 22:31. O craque do jogo. 2-1, Ponte de virada. Oi, moço de Piracicaba, que narrou aqui 2 gols, o Jefferson, o craque do jogo, Boli. Ah, essa barbada, né, Edu? O cara entrou estreante. Eu me recordo uma entrevista que foi feita com ele dentro da programação esportiva da Bandeirantes. Aliás, não só com ele, mas como treinador dele na Itapirense, que acompanhou toda a trajetória desde
da sua atuação na Mauaense, futebol amador, ele dizia, olha, quando ele tiver a oportunidade, ele vai agarrar e não vai soltar. E o menino com muita personalidade, jovem, é difícil você vestir a camisa de uma Itaipirense, com todo respeito ao pessoal de Itapira, mas vestir a camisa da Ponte. E com muita personalidade, ele fez os 2 gols da vitória, um desvio no primeiro gol, desvio de cabeça no segundo gol, e a Ponte mantém 100%. Que jogo, né, Edu? Que jogo aos 60 minutos do segundo tempo, o gol da vitória, e claro, não poderia deixar de ser Jefferson, o craque do jogo, Edu Pinheiro. Parabéns pela narração, bom retorno a Piracicaba, Boris, até a próxima. Valeu, Edu, grande abraço para você, para querido. todos da equipe, aqui com assistência técnica do Gilberto Suf. Estamos juntos, seguimos juntos aqui na Bandeirantes. Forte abraço, Edu. Esse é Boris, hein? Eu queria ter um filho assim. Ô, Vladimir Catarino, você nesse momento, o Curitiba do Hélio começando, se posicionando. Daqui a pouco o Vladimir Catarino, a gente ouve um som aí, mas daqui a pouco vai falar o tio Hélio, hein? Oi, CH, por gentileza. Espera um pouquinho, já estamos ouvindo aqui. Oi, Vladimir. Já começou. Ah, tá, vamos lá. Curitiba do Hélio, vamos lá. E no segundo tempo, principalmente no final, a Ponte conseguiu dar as cartas e virar o jogo de forma emocionante. Boa noite a todos, boa noite, Fernando. Realmente, em primeiro lugar, o professor está relativamente bem, mas não está tão bem, né? Mas está tranquilo. Com relação ao jogo, Fernando, nós esperávamos sim um adversário muito baixo. Nós esperávamos sim um adversário sem propor nenhum tipo de pressão, um adversário com linha baixa o tempo todo, e não foi diferente. As condições do gramado favoreceram a característica de jogo deles. Individualmente são jogadores de força física, extremamente altos, talvez um dos times com média mais alta da competição. Alguns jogadores experientes, trabalhando para jogar em função de uma bola, isso foi evidente, até mesmo pela nossa postura. Não ficou evidente só pela postura do adversário. Em nenhum momento do jogo o adversário teve controle do jogo, teve controle da bola ou teve controle da situação, né? Por mais que quem tenha tomado o gol, antes do mesmo, acho que a gente tinha tido mais uma vez inúmeras bolas passando na frente da grande área, algumas grandes defesas de um bom goleiro do adversário. Acredito que nós melhoramos muito o número de entradas na grande área, que é algo que a gente bate muito taticamente. O número de vezes que a gente pisa com a bola na área dominada do adversário. E a gente melhorou muito isso correlacionado ao primeiro tempo contra o Velo Clube. Nós estamos evoluindo taticamente o nosso jogo e esse jogo foi um exemplo muito grande de um controle tático, né, técnico, naturalmente, físico muito grande. Nosso controle físico baseado no gramado foi absurdo, foi uma soberania assim, física. Isso tem que ser destacado porque os jogadores pagaram um preço muito alto na pré-temporada para chegar a esse padrão de jogo e ainda vamos crescer. Agora, acima de tudo, mental. Então, acho que o jogo nosso foi mental. A paciência, a gente saber que a gente tem que bater nesse adversário até que ocorressem as situações de jogo. Guilherme, Pedro Orioli, Rádio Recolho dos Campinas. Você falou, acho que está muito claro que talvez a Ponte seja o time mais forte, o time a ser batido, pelo menos no aspecto técnico, nessa Série A2 do Campeonato Paulista. Você está com o mental. Você acha que, de certa forma, o mental vai ser o principal adversário que a Ponte tem nessa competição e o principal ponto de atenção, o ponto que a Ponte vai precisar fortalecer, vai precisar evoluir cada vez mais? E um outro ponto, queria perguntar para você a respeito do Jefferson. Descobrir um jogador numa 4ª divisão do Campeonato Paulista, um jogador que chega no majestoso, com um número legal de torcedores, como o estádio recebeu no dia de hoje, ele se destacar fazendo 2 gols, a importância disso e a importância principalmente para o momento que o clube está vivendo, haja vista também os problemas financeiros que todo mundo sabe. Olha, em primeiro lugar, com relação à competição, nós não somos favoritos, nós não somos a melhor equipe até bater o adversário. Então, a gente prega muito isso. Então, em primeiro lugar, a gente tem que vencer. Então, hoje nós podemos falar, hoje, ao fim deste dia, que fomos melhores que o São Caetano. Fomos melhores que o Velo. E a partir do próximo jogo, e assim sucessivamente, nós temos que mostrar para nós mesmos, em primeiro lugar, que nós somos melhores. Mas existe um preço muito alto para isso. E o mental, sim, está muito envolvido. Você nunca desprezar o adversário em função de qualquer motivo que seja.
Ele. Nós sempre fazemos uma análise muito criteriosa do adversário. E ela foi fundamental hoje para alguns aspectos, principalmente para a uberada deles, que trabalhou do lado do Luiz. E nós conseguimos anular, acho que um dos principais jogadores dele, que foi o Francis. E esse respeito, ele está muito correlacionado à parte mental. É você entender que a sua superioridade, ela não se faz pela camisa, ela se faz pela atitude, pela forma que você condiciona a sua equipe dentro do campo, a forma que você respeita o adversário, a forma que você impõe jogo quando é necessário, que foi um jogo de um contato físico absurdo, e a gente não teve receio de jogar na maneira de dizer feio quando teve que jogar. Então, em compreender o jogo e a parte mental, sim, é fundamental nesse aspecto. E com relação ao Gé, tem alguns pontos que a gente precisa salientar no Gé. Isso aí que todo mundo está vendo no Gé, a primeira pessoa que viu foi o Ivo. Então, nós temos que dar mérito ao Ivo em primeiro lugar, porque foi ele que viu e chegou e falou: professor, existe o Gé. Presidente Eberlin, o Gé existe. E aí ele passou a existir para nós. A partir do momento que a gente analisou, que a gente buscou todos os vídeos, buscou os números, que centroavante muitas vezes é isso aí, ó, é número. Nós apostamos juntamente com o Ivo, juntamente com o professor, conosco, e esse jogador trabalhou num nível que ele nunca tinha trabalhado. Ele mesmo confidenciou pra gente, falou: pô, eu nunca fiz isso na minha vida. Tem muita coisa para evoluir no Gé, principalmente taticamente. Agora, ele tem circunstâncias que são fundamentais para um centroavante. Sustentação, com uma briga incessante na pré-temporada para ele trabalhar a sustentação dele, porque qualquer coisa ele queria falta. E vide o lance do pênalti, que foi pênalti, já tá os vídeos ali, né, a nossa análise já pegou todo o lance, a gente até agora não entendeu o que ocorreu, né, porque não tinha VAR, o VAR estava a nosso favor, lá em cima, a nossa equipe de análise. E realmente foi pênalti. E no lance do pênalti já foi fundamental. Ele sustentou, o cara fez falta nele, era visível. Foi até interessante, Thiago deu a condição de jogo, deu a sequência, ele foi lá no limite, sustentou até o final, passou a bola que deu profundidade para o Everton, e assim ocorreu o lance, o Everton foi feliz em encontrar o Elvis e aconteceu o pênalti. Então tudo isso que a gente está vendo, essa superioridade dele por cima, como a gente viu, né, essa presença muito grande de área, o Gé trabalhou muito para isso. Agora, nós temos que entender, o Gé ainda é um jovem muito cru na maneira de dizer, mas com esse potencial aí, sem dúvida nenhuma. E num time que impõe taticamente como nós impomos, por fora, que faz a bola chegar na grande área, como eu mencionei, no primeiro tempo a gente chegando com a bola na grande área. Nós precisamos desse homem muitas vezes. O Pablo conseguiu ser no jogo passado, esse jogo já teve um pouco mais de dificuldade, e aí entrou sim a ação nossa dentro do banco, de tirar um beirada que estava tendo dificuldade, que era no caso do Dudu, que não é uma característica de jogo tão boa para ele, e de ter a felicidade de colocar o Gé, naturalmente, posteriormente o Jean, que foi um menino que todo mundo sabe do potencial. Quem sou eu para falar do potencial deles? Vocês estão aqui antes de mim para lembrar do que foi Jean aqui dentro da Ponte Preta, e é isso aí. Né? Todos nós estamos felizes, principalmente também em função do Jean. Mas só para fechar a questão Gé, foi um conjunto, além do próprio Gé, porque se ele não quisesse pagar o preço é alto com a gente, muito alto. O desgaste ele é absurdo, mental, físico, principalmente. Agora ele pagou o preço, e se ele continuar pagando, centroavante fica rico fácil. Tudo bem, Guilherme? Antônio Luque, Rádio CBN, boa noite. Eu queria perguntar o que vocês falam no vestiário, se você pudesse trazer um ponto pra gente, porque é o segundo jogo que a Ponte desce perdendo de 1-0 e volta e consegue virar. O trabalho que você e seu pai, vocês fazem no intervalo para não pilhar, mas sim para corrigir aquilo que vocês detectaram que não estava dentro dos conformes. E se você me permite mais uma também, você falou da questão emocional, só que tem alguns fatores externos, como a arbitragem e catimba do adversário, que isso aconteceu no campo e muito. Como é que vocês também tentam controlar para que a Ponte não tenha consequências no decorrer da competição? Perfeito. Olha, no jogo passado o fator vestiário foi fundamental. Né? Se vocês questionarem o Arthur, por exemplo, lateral, ele chegou, após o jogo ele chegou e falou: pô, parabéns, professor. Vocês foram muito bem nas questões táticas. São coisas assim importantes da gente salientar, que muitas vezes o público em geral ele não percebe. Né? São coisas não tão perceptíveis. E a gente fazia uma saída de 3 no jogo passado com o Arthur,
Guilherme estava por dentro, o Matheus abriu por fora, a gente gosta de abrir muito bem os dois homens por fora, e eles estavam isolando um pouco a movimentação do Arthur, estava entrando muito rápido nele, os dois homens de dentro estavam pegando a bola muito no pé do Arthur. No intervalo a gente modificou uma situação, passou a fazer a saída de 3 com o Amaral e induziu o Arthur a ser o homem da profundidade, trabalhou o Dudu um pouco mais por dentro, foi onde gerou várias situações de dúvida, principalmente no beirada deles e consequentemente as situações de gol. Hoje o intervalo não foi tão tático quanto o intervalo do jogo passado. Ele foi extremamente mental, porque a gente tinha que colocar para os jogadores que eles precisavam manter uma certa frieza para desenvolver as jogadas por fora e fazer elas chegarem na área. Então a gente não podia fazer um jogo muito direto, porque é um jogo com facilidade para os dois zagueiros, principalmente do São Caetano, que são exímios em bola por cima, são exímios cuidando da zona de grande área. Então foi mais de frieza e sim, taticamente a mudança nossa foi introduzir um pouco mais de presença de área, que foi o caso do Gé. A profundidade dada pelo Jean estava sendo dada naturalmente pelo Arthur, estava sendo dada a hora pelo Dudu, pelo Tavares. Isso não foi o maior problema nosso. Porém, Jean foi extremamente feliz em colocar 2 bolas com uma pressão extraordinária para dentro da área, onde a chegada dessa presença de área foi fundamental. Então, os vestiários eles variam. E nós temos que entender a necessidade desse vestiário. E muitas vezes é tática, muitas vezes é uma chacoalhada, como foi o caso do Velo, além da questão tática, sim. Hoje não teve chacoalhada, não. Hoje teve muita tranquilidade passar para os atletas e é simples. Se nós mantemos a estrutura do jeito que nós estávamos, nós pisarmos um pouco mais em zona de grande área, as coisas vão acontecer. Só demorou um pouquinho para acontecer, né? Foi um drama para essa bola entrar, mas faz parte do jogo, faz parte do futebol. Tem uma equipe também lá com boa capacidade de defender zona de grande área. Tudo bem, Guilherme? Anderson Pinheiro, Tony Preto Online. Ainda em cima desse posicionamento tático, você já pensa em iniciar o próximo jogo com o lado esquerdo mais solto? Porque é uma mudança nítida do Velo e hoje, quando o Arthur teve mais disponibilidade do lado esquerdo, a Ponte Preta se transformou. Seja o Arthur ou seja o Jean Carlos, que também entrou bem hoje. Então, queria ver se isso, porque não vai ser todos os jogos, talvez, que a Ponte Preta consiga virar no segundo tempo. E mais uma sobre um atleta específico, o Cássio. Cássio chegou um meia articulador, veio do Mirassol, tem a característica parecida com o Elvis, mas não vinha tendo tanta oportunidade no final do ano passado. No jogo passado também não entrou, apesar de ter treinado a semana pela ala, e hoje entrou participando do gol de empate. Queria saber sobre as características dele, o que vocês podem tirar mais dele para ajudar a Ponte Preta no decorrer do campeonato. Perfeito. Lado esquerdo, Cássio. Vamos lá. A questão do lado esquerdo, essa mexida ela é fundamental. Eu acho o nosso lado esquerdo algo que poucos têm dentro do futebol. Você vai ver uma situação assim, ó, o Palmeiras tem, eu só estou citando não os atletas a questão mais tática de mobilidade, tá? Palmeiras tem, Fortaleza tem. Aí são coisas que a gente tira, que a gente vai olhar algumas equipes e a gente tira como exemplo. Tá? A mobilidade do jogador que joga como zagueiro ou terceiro homem, né? Palmeiras e Fortaleza, que eu estou dando como exemplo, trabalham com linha de 3 e a gente trabalha com essa linha de 3. Porém, recentemente a gente está trabalhando numa linha de 3, defendendo uma linha de 4. E o Arthur é um jogador muito híbrido na função. Arthur aprendeu muito com a gente o ano passado da profundidade. Era uma briga incessante para o Arthur pisar na linha, para o Arthur ir embora, porque ele é jogador de vir de trás, ele é jogador de armar jogo com uma facilidade grande, ele é jogador de usar o espaço para se proteger um pouco mais. Né? E foi muito difícil. Então, o ano passado serviu de um aprendizado muito grande para o Arthur. Então, hoje ele é um jogador muito híbrido para a gente. Uma facilidade de fazer, hora por dentro, trabalhar como zagueiro, ter essa mobilidade de lado esquerdo, ter um pouco mais de saída de bola, a gente colocar um Jean que ataque espaço pra caramba. Com relação ao próximo jogo, vai depender do nosso próximo adversário, do 15. A gente vai variar algumas situações, isso é um fato. Nós vamos trabalhar com linha de 4, nós vamos trabalhar com linha de 3, e vai depender sempre dos nossos adversários. Então a gente vai ter variações táticas sim esse ano, totalmente diferente do ano passado. Dei uma entrevista com relação a isso aqui
no início da temporada, falando sobre as variações que a gente pode executar. E sim, existe a possibilidade da gente entrar no jogo com uma amplitude um pouco maior, com uma saída de bola um pouco facilitada pelo Arthur ali. Agora, se isso vai ser com linha de 4, o Arthur como zagueiro, como terminou hoje, o Jean como lateral, ou vai ser uma linha de 3, Jean como beirada, Tavares como beirada. Foi isso que foi sensacional para nós montarmos o elenco, e a permissão do clube natural, até porque é uma exigência do professor para permanecer, ele tinha que montar a equipe de cabo a rabo, e foi concedido isso para nós. E a gente está conseguindo ter aquilo que a gente espera, ter essa quantidade de possibilidade para mudar jogo. Guilherme, boa noite. Vladimir Catarino, da Rádio Bandeirantes. 2 perguntas, mas são perguntas que podem ser respondidas até de maneira rápida. Primeiro, para a cara do time, né? Quando vocês da comissão técnica acham que a Ponte Preta vai ter a cara que vocês querem para a Série 2? É um campeonato muito curto, jogos praticamente meio e fim de semana. Então, quando vai ter esse time pronto, e o que passa por esse time atual e a possibilidade de reforços virem, né? Esse time ideal já está quase que montado, depende de novas peças. E outra coisa, com relação ao Leonardo, né? Tem recebido propostas aí de Vasco, Botafogo, pelo menos é o que tem sido dito aí nos últimos dias. Isso, na sua opinião, atrapalha de alguma forma o rendimento do jogador? Você acha que pode de alguma forma mexer com a cabeça e atrapalhar o rendimento dele dentro de campo? Vamos lá, só me desculpa o que eu tinha que responder sobre o Cássio, tá? O Cássio é um atleta que teve um tempo considerável de adaptação aqui antes. Cada atleta reage de uma forma. Então, eu acredito que o Cássio está adaptando, não tecnicamente, porque ele sobra tecnicamente, essa é a verdade. Porém, ele é um atleta um pouco frio. Ele é frio, então a gente cobra muito essa questão dele, ele é muito frio. Então, esse ano, eu acredito que ele perdeu um pouquinho essa frieza. Ele está com uma gana um pouco maior, sabe? Porém, ele nos dá a possibilidade praticamente só por dentro. Eu vejo dessa forma, o professor agora está vendo ele dessa forma, nós o treinamos por fora, porém ele nos dá sim, ele não dá a possibilidade como meia, ele nos dá a possibilidade como segundo volante, como ele entrou um pouco hoje e foi decisivo no jogo. Mas muito, na minha opinião, porque ele está com gana, ele está querendo, sabe? E isso a gente tentou mudar um pouquinho nele, não podemos mudar 100% do atleta, mas foi algo importante. Desculpa. As 3 situações, cara do time e Naldi. Perfeito. Eu acho assim, hoje foi a maior demonstração de que o nosso time está com a cara da competição que todos exigem, né? Naturalmente, todo mundo fala que a competição ela é de embate, ela é de muito contato, de uma dedicação absurda. Nós já tínhamos essa característica, acredito, ano passado, foi visível, né? A nossa pressão dá um pouco essa conotação do jogo e da exigência do que é 1-2. Não tô vendo dificuldade nenhuma dos nossos atletas de entenderem a competição. E mérito deles, total. Porque um jogo como hoje, todas as dificuldades do mundo, eles tinham todas as muletas do mundo, eles não utilizaram nenhuma. Eles executaram aquilo que precisava ser executado e conseguiram um resultado que foi extremamente importante. E com relação ao Naldi, Naldi tem um foco absurdo. Naldi merece o melhor, merece sim proposta, merece ser vendido. Minha opinião com relação ao Naldi é basicamente essa. O nível de concentração desse jogador é acima da média, não é à toa as pessoas estão buscando. Jogador com um padrão de consistência absurdo. O ano passado participou de mais de 40 jogos, termina os 90 minutos e, se brincar, dá sprint ainda no campo de novo. Um jogador que evoluiu o entendimento de jogo. No jogo passado, a gente cobrou Amaral e Tavares, jogadores com um entendimento de jogo muito bom. Se a gente fosse comparar ao Naldi, quem não errou o entendimento de jogo foi Naldi. Em termos de posicionar entre linhas, o momento dele entrar, atacar espaço, e olha que ele está jogando de beirada. Ele faz uma estrutura com a gente, abrindo e pegando o lateral pelo lado. Então, para mim, o Naldi é um cara assim, que não tem quase nada hoje negativo, e principalmente essa questão de foco. Eu não acho que ele vai perder o foco em momento algum, não, porque ele não pensa pequeno, não, ele pensa grande. Boa noite, Guilherme. Guilherme Borron, da TV Bandeirantes, parabéns pela vitória. Guilherme, eu queria que você explicasse um pouquinho como que foi a confusão que aconteceu no final do segundo tempo e o papel da arbitragem, que foi péssimo hoje, inclusive demorou para conseguir conter os dois times.
Então, William, assim, São Caetano muito tranquilo ali. Eu acho que quem realmente deu trabalho no jogo foi o Thiago. O Thiago gosta de chamar atenção, isso é natural dele. Eu acho que é um ponto para ele melhorar. Trabalhei com arbitragem, não estou falando aqui da boca para fora. Tá? Trabalhei 2 anos com arbitragem já. Fui na área de preparação física, assisti várias palestras que grandes árbitros, inclusive, dão para os árbitros da Paulista. Trabalhei na Paulista. Tá? Então não estou falando sem conhecimento de causa. Muito pouco, muito pequeno o meu conhecimento, porém eu tenho algo para poder falar sobre isso. E eu já vi árbitro ser cobrado pela prepotência, sabe? Eu acho que às vezes o Thiago passa um pouco isso. Eu acho que se ele trabalhar isso tecnicamente, ele sobra. Ele é um belo ato tecnicamente, pouco cartão, controla bem o jogo nesse sentido. Porém, ele se perde, na minha opinião, um pouco na empáfia, sabe? Em querer mandar o Elvis achar a bola, em querer a forma de tratamento mesmo. Não gosto, sinceramente não gosto. Ele sabe, falei isso para ele uma vez. Nada contra, é um profissional, assim como nós lá, está sujeito ao erro. Errou bizonhamente hoje, não foi só ele. Né? Participação ativa lá do Bandeirinha. E, como eu falei, o vídeo tá aí para qualquer um ver. Mas foi um desafio sensacional que bate naquilo que eu comentei sobre a questão da 2. Muito bom para a gente ver a resposta que a gente tem numa competição que exige esse tipo de resposta, exige superação. E bate mais também em um ponto que foi mencionado, que é a questão mental. Se nós não soubermos entender que o árbitro ele é externo, nós não temos influência sobre ele total. As tomadas de decisão dele são dele, não são nossas. A partir do momento que a gente entende isso, a gente executa as coisas sem sentir. A gente não sentiu o pênalti, não sentiu o fato dele não ter dado o pênalti. Isso foi sensacional, foi um dos principais pontos de ganho em termos coletivos que a gente teve hoje. E mérito, mais uma vez, os caras estão ali dentro, porque, volto a dizer, o preço que eles pagaram foi altíssimo na pré-temporada. Eles sabem, mas estão aí os resultados pra gente ver que vale a pena. Só antes de fazer a pergunta, eu queria que você comentasse, né, sobre o erro que aconteceu, o que você veio aqui, como é que ele está. Você demonstrou um pouco de preocupação com ele aí? Ele passou mal, Guilherme? Não, ele só falou pra mim, eu não vou falar, não tô bem. Eu conheço ele, então nem conversei com ele. Você acaba emocionado? Não, acredito que sim. Talvez. Mas não posso dizer porque realmente eu não escorri nada sobre ele, só falou, não estou bem. Ponto. O tom que ele me fala, eu já sei que é melhor eu conversar com ele amanhã. Sabe? Já conhece um pouquinho, né, Guilherme? Perfeito. Bom, Guilherme, queria que você comentasse alguns pontos. Bom, primeiro, né, você tem tempo de estrada aí também, né, embora jovem, né? Quantos jogos com um roteiro tão maluco assim você já vivenciou? Foi um jogo com um roteiro muito louco, né? E você já valorizou tantas pessoas, dos jogadores, acho que a dedicação, a concentração, mas vou também destacar um ponto, que faltando 1 hora para começar o jogo, o gramado, para quem olhava assim, falava, não vai ter jogo não. E aí teve um time que entrou em campo ali antes, sensacional. A turma do Rodinho, a da manutenção, e eles acabaram com as, teoricamente, pelo menos visível ali, eles acabaram com as poças ali. Tem que você comentasse desse time que entrou em campo antes também. Pô, que felicidade da sua parte de lembrar disso, né? Deveria até eu lembrar também. Agradeci 2, 3 ali dentro do gramado, porque são pessoas que trabalham com a gente. Na hora que eles estavam saindo, eu comentei, pô, obrigado, gente. Porque o trabalho deles determinou o jogo. Se a gente vê de onde eles tiraram a água, a bola saiu dali. As 2 bolas. As 2 bolas saíram do pé do Jean, do ponto que eles mais trabalharam. E hoje eu posso falar assim, Ponte Preta é isso. Hoje eu tô vendo. Hoje eu, juntamente com o professor, a gente tá vendo. Ponte Preta precisa das pessoas. Né? O clube precisa das pessoas. E as pessoas estão aqui pelo clube pra caramba. Sustentando muita coisa. Muita coisa. E é bom de ver. As pessoas que trabalham na Ponte Preta e a forma com que elas trabalham. Todos. Tá aqui, Thiago, tá aqui os meninos. Não tem tempo ruim com ninguém aqui dentro. Não tem tempo ruim com ninguém. Então hoje ver os 5 ali, pegar um rodo, trabalhar em prol do coletivo, trabalhar em prol da equipe e legal ver o gol sair de onde eles trabalharam, mérito deles. Espero que o bicho também seja para eles um pouco. Acho que não é só os jogadores que merecem, acho que eles merecem, tá? Para ser sincero, se eu receber bicho, meu bicho é desse. Porque é bom de ver isso. É bom. E não é hoje.
Na Ponte Preta todos os dias algum profissional se destaca pelo algo a mais. Isso é legal de conviver, acho que foi por isso que o professor e eu, naturalmente, a gente escolheu permanecer aqui, né? Por esse ambiente. E é um ambiente extremamente agradável de conviver e foi decisivo hoje a participação dessas pessoas que você foi muito, muito feliz em comentar. Maravilha. É isso. Valeu, gente. Boa noite. Boa noite, gente. Obrigado. Ei, valeu, boa noite. Tá aí a coletiva do Hélio do seu filho. Olha, a Ponte vence de virada 2-1 e os gols nos acréscimos aos 48 e aos 60, ambos por Jefferson, que fez a sua estreia. Veio da Itaperense, público 3.712, renda 47.725. Oi, CH, vamos lá, Bolis votou no Jefferson. A pergunta é para fechar o craque do jogo. Jefferson, o craque do jogo, 2 gols. E mais nada. E mais nada, ele é o craque do jogo. Muito bem, alô Zorzinho, tá me ouvindo, Zorzinho? O craque do jogo. Olha, Edu, pra mim, Jefferson, craque do jogo. Com paradinha, hein? Jefferson, vamos lá! Então, Jefferson, craque do jogo, foi voto também aí do Vladimir Catarino. Daqui a pouco tem a defesa do jogo. Teve várias, hein? Aqui, repito, Ponte 2, São Caetano 1. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. É muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Seara. Experimente a linha completa de linguiça 100% carne suína, com temperos e salsicha para grelha levemente defumada. Vai de churrasco? Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sofisticar Autovidros, oficina especializada em acessórios e vidros automotivos. Seja uma autorizada Sofisticar. Acesse sofisticarautovidros.com.br. Anhanguera Ferramentas. Acompanhe nossas ofertas em anhangueraferramentas.com.br. Lojas em Campinas, Jundiaí e Limeira. Todo brasileiro ama um churrasco e festas de final de ano. Experimente os melhores sabores da Seara. Bife de linguiça, praticidade para o choripã perfeito e salsicha para a grelha levemente defumada. Mais carne, mais suculenta. Primeira e única salsicha para churrasco do mercado. Seu churrasco fica ainda melhor com o melhor da Seara. Vai de churrasco? Tá na cara que é Seara. Encontre Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Chegou o super saldão da Anhanguera Ferramentas. Descontos imperdíveis para você comprar muito. Confira. Ventilador de coluna Ventisol, R$ 297,90. Jogo de ferramentas Stanley, 110 peças, R$ 599,90. Compressor de ar Schultz, 10 de R$ 121,90. Visite as lojas em Campinas, Jundiaí e Limeira. Acesse o site anhangueraferramentas.com.br. Anhanguera Ferramentas, a marca do profissional. Na Bandeirantes, a defesa do jogo. Sim, a defesa do jogo. Vamos lá, primeira proposta. Aí, Zorzinho, hein? Na fita, hein? Vai pensando. Vamos lá, 17, primeiro tempo, tava 0-0. Elvis dá de 3 dedos pra Pablo Diego, lá no gol da Fepasa. Vai, Boli. Elvis levantou pra Pablo Diego, tá na área, dominou, limpou, vai marcar, bateu. Espalma! Espetacularmente, Arthur! Uma defesa sensacional do goleiro. Pablo Diego não se conforma, coloca as mãos na cintura. Que defesa, cara. Ele limpa o cara e manda ver dentro da área. Que defesa do goleiro São Caetano. Vamos lá, isso foi 17. 24, primeiro tempo, tava 0-0. É a vez de Felipe Amaral. É o lance 2. Dominou, limpou para Júnior Tavares, para Luiz Felipe, girou por dentro para Felipe Amaral, vai bater pro gol, a bomba, espalma, Arthur! Vai buscar do cantinho, chute forte de Felipe Amaral. Bom, aí termina o primeiro tempo, 1-0 São Caetano. Termina o primeiro tempo, 1-0 São Caetano. E aí o Hélio coloca Jefferson. Entra para o segundo tempo, Jefferson sai. Dudu Ratamoto, hein? Olha, na primeira dele, 6 minutos, cruzamento lá no gol de entrada. Vai, Bolis. Para ganhar lateral para Ponte, lá pela direita, já cobrou, soltou atrás, Matheus Silva, olha para a área, calculou, executou para Jefferson de cabeça, defesaça de Arthur.
Arthur de novo espalma pra linha de fundo, Vladimir Catarino. Cabeceio do Gé, pra cima do Arthur. Tava bem colocado o goleiro do São Caetano. O Zorzinho, o Zorzinho, ele falou, não, essa não foi no reflexo não, porque hoje tá mais exigente. Vamos lá, última proposta, 22 segundos do tempo. Pô, Elvis, ele levanta pra Arthur dentro da área. O Arthur cruza pra pequena área. O Gé dá um toquinho, mas o goleiro tira com os pés, cara. Tudo muito rápido e o Boris narra assim. Olha a ponte com o Arthur, cruzou, fechado para a boca do gol. Jefferson bateu, rebateu. Tira a zaga do São Caetano de novo. Teve a chance o Jefferson na bola enfiada pelo Arthur. Escanteio, Vlad. Escanteio, corte feito pelo Pablo. Tudo rapidinho. Oi, Zorzinho, a pergunta é, qual foi a defesa do jogo? Aquela cabeçada do Gé, né? Foi espetacular a defesa, puro reflexo, sai do chão, troca a mão, quer dizer, movimentos corretos e bem tecnicamente esse menino, que é muito bom goleiro. Então, pra mim, naquela cabeçada, viu, Edu, no segundo tempo, a defesa do jogo. E pra você, CH, a defesa do jogo? Acompanhe o relator. Então a defesa foi essa, 6 do segundo tempo, tava 1-0 São Caetano. Para ganhar lateral para Ponte, lá pela direita, já cobrou, soltou atrás, bateu Silva, olha para a área, calculou, executou para Jefferson de cabeça, defesaça de Arthur. Arthur de novo espalma para a linha de fundo, Vladimir Catarino. Cabeceio do Gé, para cima do Arthur. Tava bem colocado o goleiro do São Caetano, mas foi uma bela defesa. Muito bem, a defesa do jogo de Ponte de virada 2, São Caetano 1 e já em tintim por tintim, jogador por jogador, quem estreou, como foi, vem aí o gabarito do jogo. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. É muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Seara. Experimente a linha completa de linguiça 100% carne suína, com temperos e salsicha para grelha levemente defumada. Vai de churrasco? Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sofisticar Autovidros, oficina especializada em acessórios e vidros automotivos. Seja uma autorizada Sofisticar. Acesse sofisticarautovidros.com.br. Anhanguera Ferramentas. Acompanhe nossas ofertas em anhangueraferramentas.com.br. Lojas em Campinas, Jundiaí e Limeira. Como está a manutenção do seu carro? As revisões estão em dia? Segurança é sempre prioridade. Na Rocha Autopeças, você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Alô Ponte Pretano, o novo TC10 está vindo aí. Serão experiências exclusivas no dia a dia da Macaca. Conhecer o elenco, vídeo personalizado de aniversário, andar de gorilão. São inúmeras vantagens e descontos em vários estabelecimentos. E ingresso garantido para todos os jogos da Macaca no Majestoso. Curta os conteúdos nas redes sociais e vídeos da Ponte TV no YouTube. Vista o nosso orgulho em preto e branco e vamos juntos fazer uma Macaca ainda mais forte em 2023. Todo brasileiro ama um churrasco e festas de final de ano. Experimente os melhores sabores da Seara. Bife de linguiça, praticidade para o choripã perfeito e salsicha para a grelha levemente defumada. Mais carne, mais suculenta. Primeira e única salsicha para churrasco do mercado. Seu churrasco fica ainda melhor com o melhor da Seara. Vai de churrasco? Tá na cara que é Seara. Encontre Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Chegou o super saldão da Anhanguera Ferramentas. Descontos imperdíveis para você comprar muito. Confira. Ventilador de coluna Ventisol, R$ 297,90. Jogo de ferramentas Stanley, 110 peças, R$ 599,90. Compressor de ar Schultz, 10 de R$ 121,90. Visite as lojas em Campinas, Jundiaí e Limeira. Acesse o site anhangueraferramentas.com.br. Anhanguera Ferramentas, a marca do profissional. Gabarito do jogo.
Bom, regular, ruim ou péssimo? Zorzinho, Ponte 2-1, qual é o conceito do jogo? Primeiro, o segundo tempo melhor, o jogo regular, Edu. CH, para você, melhor o primeiro e o segundo tempo e o conceito? Edu, a gente precisa separar a emoção do jogo da qualidade do mesmo, né? O jogo no primeiro tempo foi sofrível e melhorou depois dos 30 minutos do segundo tempo. Vou colocar um conceito regular. Eu acho que regular, entenda, a virada da Ponte maravilhosa, a garra do time também, mas a qualidade técnica do jogo foi no máximo regular. Jorginho, vamos ao goleiro Kaique França, se ele foi culpado no gol. Segunda colocação, ele deu um lateral de graça, isolou a 41 do primeiro tempo, o tio Hélio saiu do banco. Você tá de brincadeira! E teve uma também que ele defendeu lá no gol da Fepasa, de novo o Anderson Magrão que fez o gol, mas cara a cara, aí o Kaique pegou, você falou que foi legal, mas foi um chute fraco. Qual é hoje o conceito do Kaique França? Apesar de ter achado que ele falhou no gol, aliás é erro de posicionamento, né? Tava mal posicionado, tentou adivinhar ali o chute, o goleiro não adivinha, mas isso é absolutamente normal e compreensível, principalmente no início de temporada. Depois fez uma defesa legal no segundo tempo, saída de algumas bolas de soco interessantes, mostrando que está com o tempo de bola em dia. Então o conceito dele é regular, Edu. CH, o Luiz Felipe, ele é meia, tá? Ele chegou na Ponte, você quer ver só? Ele chegou em junho do ano passado, veio do Boa Vista. E começa quebrando o galho como lateral direito. Foi assim que ele jogou lá em Rio Claro, hoje começou também, mas foi até 11 do segundo tempo, até o momento que de novo errou, e o tio Hélio perdeu a paciência, colocou o Everton em seu lugar. Como é que você achou que foi hoje o Luiz Felipe? Teve muito problema no jogo, tanto é que foi substituído. Muito problema defensivo, ofensivo, não gostei. Conceito ruim. Zagueiro Guilherme Souza, ele veio do 15, começou a temporada como titular, jogou lá em Rio Claro também, Zorzinho. Mas no gol do Magrão, ele perdeu o tempo da bola, enfim. E aí o Magrão pegou, correu, né? Correu mais do que ele e acabou finalizando, fazendo 1-0, rapaziada na bronca aí hoje com o Guilherme Souza. Não dá para crucificá-lo, né? Ele errou naquele lance, mas deu sorte, né? A Ponte venceu o jogo. Mas para hoje, Edu, o conceito dele é ruim. Um jogo dessa envergadura, campo ruim e Série A2, né? Então não pode vacilar. Hoje ruim, mas ele é bom jogador. O Matheus Silva renovou o contrato, CH. Renovou o contrato, chegou em julho, veio do Cruzeiro, ainda pertence ao Cruzeiro. Enfim, como é que foi o Matheus Silva, outro zagueiro da Macaca? Hoje o trabalho dos dois zagueiros da Ponte foi um trabalho muito difícil pela condição do gramado. E o jogo foi meio louco, né? Do meio não, foi inteiro. Não teve uma organização, só bolas de ligação direta, o meio campo não conseguiu trabalhar. Isso dificulta desde da saída de bola, né? Da criação das jogadas ou da falta de, né? Então, nenhum dos dois zagueiros foi bem. O Guilherme foi pior que o Matheus. Eu vou dar um regular para o Matheus, assim, com o Bahia. Não teve nenhuma falha grave, mas a dupla não foi bem. Então, regular para o Matheus e ruim para o Guilherme. Arthur, lateral esquerdo, está na sua segunda passagem, jogou também em 2017 na Ponte, foi a primeira, contabiliza hoje 45 jogos. Mas é o tal negócio, né? Foi do outro lado que as coisas aconteceram. Os cruzamentos foram da esquerda, na direita, não da esquerda. Enfim, o Arthur jogou o tempo todo, Zorzinho. Segundo tempo melhorou. Melhorou o segundo tempo, aparecendo à frente, participando de jogadas ofensivas. Então o conceito dele hoje é regular, Edu. A dupla de volantes, o CH, Leonaldo e Amaral. Hein? Leonaldo jogou o tempo todo, o Amaral foi até 17 segundo tempo. E no gol do São Caetano, começou com o erro do Amaral, que isolou a bola, ela subiu e aí propiciou o corte e ali começava o contra-ataque que teve a falha do Guilherme Souza, que já relatamos aqui. Enfim, São Caetano faz 1-0, Amaral chutou, foi, rebateu, ajudou, mas parece que estava espanando hoje. Enfim, Leonaldo e Amaral. Os dois, né? Sobra disposição. Se tem uma situação dos dois, não tem preguiça para jogar, tem garra, disposição, só que a condição do gramado prejudicou demais.
o time da Ponte e o jogo dos dois meninos. Eles tentaram, tiveram garra, tiveram vontade, mas qualidade técnica, eles se atrapalharam com a condição de marcação do meio campo do São Caetano e principalmente com a condição do gramado pesado. Os dois com bastante boa vontade regular para Amaral e para Léo. E eu também sigo você, ô Jorginho, a dupla de volantes, Leonaldo e Amaral. Olha, Edu, eu na última partida eu falava sobre isso, né? A gente vê pouco o Leonaldo aparecer na frente. Ano passado aí ele parecia... Claro que a Ponte jogava diferente, jogava com mais um volante ali, que era o Alisson, né? E ele, em alguns momentos, aparecia, chutava gol, arrematava. Hoje a gente tá vendo um Leonaldo um pouco mais retraído ali, jogando meio que ao lado do Amaral. Mas eu acho que foi importante hoje a participação deles. Eu gostei dos dois. Acho que é isso mesmo. O gramado não ajudou, né? Até pela característica do jogo, mas os dois sempre bem posicionados, ajustados na marcação. Para mim, o bom para os dois eu vou dar. E o Júnior Tavares, em CH, ele é lateral esquerdo de ofício, mas qual é a função que ele exerceu? Porque lateral esquerdo é o Arthur, mas jogou no meio o Júnior Tavares, mas foi até 29 do segundo tempo, esse menino, repito bem, do Náutico, hoje foi o segundo jogo dele. É uma espécie de tripé de meio campo, ora sai pelo lado esquerdo, ora joga por dentro, figura decorativa. Eu não gostei do trabalho dele hoje, acho que é palpite, tá? Na próxima partida eu acho que o Júnior Tavares não estará mais entre os titulares. Regular para ele. Olha, sobre o Elvis, eu gostaria, por gentileza, de vocês dois. Começa com o Jorginho. É o teu negócio, né? Toca fácil. Você vê, a enfiada que o Elvis deu de 3 dedos pro Pablo Diego, a 17 primeiro tempo, que o Pablo Diego dá um corte, chuta uma defesa espetacular do goleiro. Enfim, cobra os escanteios, toca fácil. Teve uma grande chance o Elvis, a 27 do segundo tempo, gol de entrada. Até o CH falava, pô, não é para querer fazer o gol bonito, é para dar de bico e fazer o gol e empatar na ocasião, né? Sofreu, suposto, não é que sofreu, o lance do pênalti, dado depois desmarcado, foi um cruzamento do Elvis, teria batida no cara, no Lucas Silva. Enfim, e aí, Zorzinho, Elvis? Bom, e se o árbitro confirma o pênalti, ele que poderia bater, né? E ele na bola parada, a gente sabe, muito eficiente. O Elvis, ele foi prejudicado hoje no primeiro tempo, pelo gramado, né, muito pesado, e ele não tem essa característica. O Elvis precisa receber a bola toda hora, e bola com qualidade, né? E a bola toda hora parando na poça, ele tentando fazer a bola andar e não conseguia. Segundo tempo, a hora que deu uma melhorada no gramado, ele apareceu, né? O futebol do Elvis, que é o maestro do time, né, Edu? O Elvis é o cara que participa sempre em momentos agudos, participa sempre em momentos perigosos, e a bola, quando chega no seu pé, sempre é um perigo de ataque. Então, eu vou dar um conceito regular /bom para ele, o Elvis, que, para mim, sem dúvida nenhuma, é um dos jogadores mais importantes. Muito bem, olha, nós temos 3 atacantes aqui, as novidades. Dudu Ratamoto, CH, que estreou lá em Rio Claro, hoje começou, mas no intervalo saiu. Jefferson entrou no seu lugar, acabou marcando os 2 gols, tá? E o Pablo Diego, o Zorzinho vai falar, o segundo jogo dele, tá? CH, Dudu Ratamoto e o Jefferson. Não era jogo pro Dudu, né? Condição do gramado atrapalha muito o jogo dele. Não conseguiu jogar. Então vou dar um regular, porque não dá para falar que ele jogou mal. O gramado não propiciou que ele pudesse jogar. Então, agora o craque do jogo foi o Jefferson. Entrou no intervalo do jogo e arrebentou com o segundo tempo. Fez 2 gols e, como diria aquele, nada mais. Arrebentou com a partida. Fez 2 gols e... Sei não, Edu. Pela partida que ele fez no segundo tempo, sei não, se não virou titular desse time. Tá pintando o Jefferson e Pablo Diego, a dupla de ataque? Eu acho que sim. A cotação de momento. Cotação de momento. E esse rapaz, ele entrou com uma valentia, com uma personalidade impressionante. Ok, Pablo Diego é o seguinte, ele veio do Avaí, lá em Rio Claro, foi ele que sofreu o pênalti e ele que marcou o segundo gol. Hoje, Zorzinho, ele teve chance. 17, primeiro tempo, recebe de Elvis, aquilo já falamos, corta, bate, grande defesa do goleiro, essas e outras aí, e jogou o tempo todo, né? Jogou o tempo todo. Pablo Diego, qual é o seu conceito? Eu gosto da movimentação. Você vê que hoje, a hora que ele coloca o Jefferson, desloca o Pablo para jogar pelo lado do campo, e foi bem também, jogador de velocidade, cabeça erguida, facilidade no 1 contra 1. Eu gostei do Pablo Diego, desde a partida passada, mostrando muita eficiência,
né? Entrosamento com a leitura de jogo do Elvis, isso é importante demais, o deslocamento, sabe, Edu, quando o cara, o jogador não precisa nem pedir a bola, ele só desloca, ele sabe que ele vai receber, porque tem um Elvis na armação do time. Então, o conceito dele hoje é bom também, participou de algumas jogadas, teve aquele lance que ele poderia ter botado a bola na rede, não fosse o goleiro. Gostei. Bom pro Pablo. Olha, para fechar com o CH, é o seguinte, a Ponte venceu 2-1 de virada, hein? Os gols nos acréscimos. Para fechar com o CH, dos que entraram, e quero também agora o Hélio dos Anjos. Que é o seguinte, os demais que entraram, você já falou do Jefferson, pelo que você comentou, destaque para o menino Jean Carlos, que entrou a 29 do segundo tempo. Gente, eu tô aqui nessa bagaça faz tempo. Você sabe que o Jean Carlos hoje completou 41 jogos pela Ponte. 41. Não sabia. Revelado na base. É um número relativo, porque ele só entra no segundo tempo, está picado. Quando começa jogando, é substituído, não se firma. E hoje ele teve chance de cabeça, o goleirinho pegou, né, no cantinho e ele fez os 2 cruzamentos nos 2 gols. Então vamos lá, para resumir, o CH, Jean Carlos dos demais e o tio Hélio que comandou essa vitória da Ponte. O Jean Carlos tem que dar conceito bom para ele com pouco mais de 30 minutos dentro do campo. Poucas vezes eu vi ele jogar como ele jogou. Ele participou de 3 lances capitais, dos 2 gols e do pênalti, que seria um lance capital. Ele também participou. Então entrou muito bem e o Hélio, conceito muito bom. É muito difícil você mudar o panorama de um jogo como esse, da maneira que ele mudou, ele transformou, ele tirou o volante, colocou meia atacante, ele dobrou o lado esquerdo, ele colocou o segundo centroavante, ele virou o time da Ponte de ponta cabeça e enxergou o jogo. Evidentemente que tem aí o oportunismo do Jefferson, que é um cara de área, foi ele que acreditou no cara, ele botou o cara para jogar no intervalo do jogo. O jogo pedia um centroavante trombador no bom sentido, tá, gente? Não tô chamando o Jefferson de grosso, não. Então, parabéns ao Hélio. O trabalho dele foi muito bom hoje. O dedo dessa vitória tem, primeiro, o espírito de luta desse time que não deixou de lutar 1 minuto sequer. E 2, o treinador enxergou o jogo e fez as escolhas corretas. Eu penso dessa maneira, Edu. Um abraço, Gal, um bom dia para você, bom retorno a Jundiaí. Um grande abraço a você, a toda a nossa equipe, obrigado pelo carinho de todos, e amanhã às 11h30 tem o Nossa Área aqui na Bandeirantes, nós estaremos nessa, Edu. Você faz a TV e faz o programa da tarde também, né? Amanhã... Sim, amanhã a apresentação do programa da tarde é comigo. Debate. Isso, que o Batista à noite narra o jogo do Guarani. Um grande abraço, bom descanso. Boa noite a todos. Uma ótima quinta. Ótima quarta. Ô, Jorginho, vamos fazer o seguinte, dos que entraram, eu tenho certeza que você concorda com o CH aí do Jean Carlos, o Jefferson já deu como craque do jogo, marcou os 2 gols. A pergunta é, o menino Everton, lateral direito de ofício, que segundo a lenda, ele deu uma caneta no Neymar, porque estava faltando fazer o treinamento da seleção, ele entrou e fez isso aí, tá? Veio do Bragantino, o Everton. Se você gostou dele, eu preciso saber mais, e o conceito do Hélio dos Anjos, por favor. É importante, né, Edu, a gente deixar claro que essa caneta do Neymar aí foi um acaso, né? Não dá pra gente avaliar até a parte técnica do jogador, né, condição do atleta, por aquele lance. Ele ficou marcado com isso. É muito legal, né? E o futebol é apaixonante por isso. Mas eu gostei. Ele entrou bem. Não sei se você se lembra, ele teve uma participação lá num lance lá de profundidade. Logo que ele tinha acabado de entrar, uma metida, se eu não me engano, do Leonaldi, né? Provavelmente deve assumir a titularidade aí. O Luiz Felipe hoje não foi bem, né? E o Everton, hoje o conceito para ele é regular, mas eu acho que ele entrou bem. Acho que ele, o Hélio já colocou já para ir sentindo, tecnicamente é melhor do que o Luiz Felipe, é um cara que conhece da posição, e acredito eu que no próximo jogo venha como titular. O Jefferson, o craque do jogo. E eu concordo com tudo que disse o CH aí do menino Giancarlo, de muito talento, é um menino que está precisando pegar no breu, né? A gente sempre cobra isso. Pô, todo mundo elogia esse menino, o próprio, acho que foi o Jorginho, né, uma vez, que falou, poxa vida, falou tanta coisa boa desse menino aí, a gente não via, né? Não consegue pegar no breu. E aparentemente, parece que o menino
começou a entender como é que funciona e foi muito bem na partida hoje. Conceito bom para ele. E o Hélio, Edu, mudou a história do jogo, o panorama do jogo, né? O Hélio tem muito isso. O time dele vai para o vestiário, você pode ver que volta diferente. O que aconteceu na última partida, ele é um cara que tem uma leitura extraordinária do jogo, e a vitória hoje, sem dúvida nenhuma, claro que empenho, dedicação, né, comprometimento dos atletas, né, torcedor ali até o final incentivando, tal, essas coisas tudo faz parte, mas a visão do treinador de mexer aqui, mexer ali, né, poxa vida, você vê que ele tirou o Arthur, ele tirou o Guilherme Souza, depois ele tirou o Amaral, e colocando jogadores agudos, jogadores para frente, então assim, entendendo de que era o momento para virar o jogo, e deu muito certo. Então parabéns ao Hélio, o conceito do Hélio hoje é bom, né? E eu não tenho dúvida, viu, Edu? Não tenho dúvida de que essa Ponte Preta nas mãos do Hélio dos Anjos tende a crescer ainda mais. A competição é muito difícil, é muito competitiva, mas o Hélio, ele tem experiência suficiente, né? Já mostrou isso nesses 2 primeiros jogos da competição, e a Ponte com 2 jogos, 6 pontos. Importante demais. O conceito do Hélio, Edu, é bom. Entendi, Jorzinho. Você precisa descansar. Um grande dia para bom descanso, um grande dia amanhã para você. Até amanhã, Jorzinho. Para você também, Edu. Amanhã estaremos juntos aí na transmissão de Guarani e Santos. Valeu, Edu. Um abraço. Boa noite a você e aos amigos da Bandeirantes. Jorzinho, pela ponta esquerda. Gente, agora 23h23, daqui a pouco a Voz do Brasil, tá bom? Mas eu volto já em 1 minuto e meio. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. É muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Seara. Experimente a linha completa de linguiça 100% carne suína, com temperos e salsicha para grelha levemente defumada. Vai de churrasco? Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sofisticar Autovidros, oficina especializada em acessórios e vidros automotivos. Seja uma autorizada Sofisticar. Acesse sofisticarautovidros.com.br. Anhanguera Ferramentas, acompanhe nossas ofertas em anhangueraferramentas.com.br. Lojas em Campinas, Jundiaí e Limeira. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Meus amigos da Bandeirantes, hein? Olha, alô Tatão da Vila Boa Vista, muito obrigado pelo carinho. Tem gente aqui sofrendo com a macaca, meu Deus do céu, como sofre, rapaz, não é possível. A Marisa, beijão, Edu, muito obrigado, descanse em paz, muito obrigado mesmo, até amanhã. Edu, como sempre, essa macaquinha, hein? É o Batata ajoelhado no milho, até mandou uns milhos aqui, hein? Sofrência total, hein? Edu, esse time batalhou mesmo com salários atrasados. Vai, nega véia. Ô, Gustavo de Minnesota, meu amigo, um abraço pra você, saudades. Estamos retomando aqui agora 2023, tá? Obrigado pelo carinho mesmo. Ê, professor Tatão, muito obrigado. Obrigado mesmo. Meus amigos, é o seguinte, eu volto amanhã, 20 horas tem uma concentração, tá? À tarde aqui vai ter o Esporte em Debate, quem vai apresentar é o CH. Às 19 horas entra a Voz do Brasil e às 20 horas tem a concentração das coisas de Guarani e Santos, que vai começar só 21h35, tá bom? Hoje aqui, então, Ponte 2, São Caetano 1, quem narrou foi Leandro Borges, CH comentou, Zorzinho comentou e também as reportagens de Vladimir Catarino. A nossa equipe técnica, obrigado Gil, valeu Gil! Obrigado a Rodrigo Dreyer, obrigado Dreyer e Lucas Pessoa, lá comandando a gente no YouTube, né? Também Gilberto Sufi, a técnica externa. Em nome de todos, é o Edu Pinheiro agradecendo muito o seu carinho. Mais uma vez, obrigado de coração e eu volto amanhã. Amanhã às 20 horas tem o Concentração, hein? Eu vou entrevistar o goleiro que tomou o último gol de Pelé. Todo mundo sabe, foi o Sérgio Gomes.
num Guarani Santos 2-2 no Brinco, um pouquinho antes do Pelé se despedir do Santos num jogo contra a Ponte na Vila. Foi uns 20 dias antes da despedida de Pelé com a camisa do Santos, um jogo no Brinco 2-2, e o Sérgio Gomes vai conversar com a gente amanhã no nosso Concentração. Meus amigos, muito obrigado, vem aí a Voz do Brasil. Olha, e amanhã, hein? Amanhã às 20 horas, eu volto! Se Deus quiser. Sente o peso. RB Bandeirantes, uma rádio que tem história. Os principais profissionais da comunicação no Brasil.